Corse, Marcos B e Ed. Summer 2000, sábado, 7 de dezembro no Campinas Hall. Ingressos em temtickets.com.br. Compre já o seu e não perca. Invictus, o seu espaço de eventos em Campinas e região. Com 2 salões, o Invictus Espaço de Eventos pode te receber para a sua festa de confraternização, formatura, celebração de casamentos e demais eventos. Disponibilizamos uma piscina para adultos e outra para crianças, uma quadra de tênis e um campo de futebol. Nas margens da rodovia Dom Pedro I está situado o Invictus Eventos, o melhor espaço de eventos da região. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Honda Beni Motos, a sua concessionária Honda. Com lojas em Campinas, Americana e Piracicaba, a Honda Beni Motos oferece o plano de consórcio mais confiável do mercado. Na oficina Honda, o atendimento é rápido e de qualidade, com as melhores peças à sua disposição. CG Titan, Fan, Cargo, ADV e demais modelos. Na Honda Beni Motos você encontra capacetes e acessórios para o seu passeio ficar mais confortável. Honda Beni Motos. Conforto, qualidade e segurança. Dê asas à sua liberdade. Futebol Interior. Prepare o seu coração. Rádio FM. O nosso show está no ar. O nosso show está no ar. Vai começar mais um jogo. É hora de se emocionar, torcer e vibrar. Aqui nós vestimos a camisa. A bola vai rolar. No ar, Equipe Rádio Futebol Interior. Hora certa. Em Campinas, 18 horas e mais 9 minutos. Wendel Coral. Olá, muito boa noite para você que nos acompanha aqui na Rádio Futebol Interior e também na Rádio Valinhos FM, frequência 87,9. É um prazer estar aqui com vocês na 38ª e última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Confronto importante no estádio Brinco de Ouro da Princesa, entre Guarani e Ceará. Um jogo que para o Guarani não vale nada, infelizmente o Bugre já consumado na lanterna da Série B do Campeonato Brasileiro, na última posição, 32 pontos, 8 vitórias, 8 empates, incríveis 21 derrotas. Independentemente do resultado, o Guarani não termina a competição fora da última posição. Mas em contrapartida, o Ceará que pode voltar à elite do Campeonato Brasileiro e para isso basta vencer o Guarani hoje em Campinas e se depender do apoio do seu torcedor deve conseguir isso, porque afinal de contas 3.154 ingressos foram disponibilizados para a torcida do Vozão e claro, todos eles foram comercializados apesar do preço, R$150 a inteira, 75 a meia entrada, essa 38ª rodada que daqui a pouco nós vamos passar lá limpo para você ficar por dentro de tudo que pode acontecer. Lembrando que aqui no Futebol Interior, um oferecimento de concessionária Sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região. Restaurante do Dadá, Disque Entregas 3242-3125 ou peça pelo WhatsApp. Atenção ao número 99788-3821. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda
o Hospital do Amor. Invictus, seu espaço de eventos de Campinas e região. Rodovia Dom Pedro em Valinhos, 19981844859. Benimotos, Honda é na Benimotos. Futebol Interior, lembrando que para você anunciar conosco, só entrar em contato no WhatsApp 19 98989 3526. Chame já no Zap, claro, faça um ótimo negócio. Lembrando que aqui no Futebol Interior a direção executiva é de Elcio Paiola, direção comercial de Giovanni Paiola, direção geral Dr. Arthur Eugênio Matias, na mesa de áudio e vídeo Felipe Marques, e na rádio Valinhos FM 87,9, o presidente é o Wagner Faneco, e na equipe técnica a Mayla Siqueira e também o Felipe Carvalho. Essa 38ª rodada da Série B, que já tivemos aí 3 jogos que foram antecipados, jogos que não valiam nada para nenhuma das equipes. Do Couto Pereira, sexta-feira, Coritiba 1, Botafogo de Ribeirão Preto 3. Na ressacada, sexta-feira, às 8 horas da noite, que faz do futebol de Campinas, hein? Avaí 2, Ponte Preta 1. Essa foi, no geral, aí a 5ª derrota consecutiva da Ponte para fechar com chave de ouro. Um ano de incompetência gerada aí pela sua diretoria executiva. No Novelli Júnior, também na sexta-feira, o Ituano perdeu para o Amazonas pelo placar de 1-0. Hoje, jogos que começaram às 4 horas da tarde, 2 partidas já encerradas. CRB e Operário 1-1 no Rei Pelé. Esse jogo, inclusive, foi realizado com os portões fechados, a próprio pedido da diretoria do CRB, por conta de briga de torcida que poderia ter já no último jogo contra o Santos. O CRB ali, sua diretoria estava preocupada de ter novos episódios, por conta disso o jogo foi realizado com portões fechados. O Paysandu na Curuzu venceu o Vila Nova pelo placar de 2-1. Daqui a pouco, às 18h30, além de Guarani e Ceará, jogo nosso aqui na Rádio Futebol Interior, temos também América Mineiro e Brusque. Esse jogo não sei porquê, no mesmo horário dos demais, já que o América não briga por mais nada e o Brusque também já foi rebaixado para a 3ª divisão nacional. Tem Goiás e Novo Horizontino na Serrinha. Novo Horizontino precisa da vitória para, quem sabe, estrear na Série A na próxima temporada. E no Maião do José Maria de Campos Maia, basta o Mirassol vencer a Chapecoense, que também sobe para a Série A. E na Ilha do Retiro, atenção a este jogo, Sport Santos, claro, conforme o Gustavo Marques vai narrando o jogo do Guarani com o Ceará, qualquer gol, qualquer movimentação na tabela, a gente atualiza para você. Pois bem, é hora e vez, agora 18 horas e mais 13 minutos. Restam 17 até a bola começar a rolar no brinco, da gente girar a nossa equipe, trazendo informações deste jogo. Repito, o Guarani já rebaixado, mas vale muito para o Ceará. E a gente começa, claro, pela nossa equipe de reportagem, que hoje, mais uma vez, a Rádio Futebol Interior traz ele. Albert Cavalcante. Uma das vinhetas mais bonitas do rádio brasileiro. Albert Cavalcante aqui conosco, começa com as primeiras do Bugre. Albert, prazer estar ao seu lado mais uma jornada esportiva. Muito boa noite para você, meu amigo. Boa noite, Wendel Coral, a você, amigo internauta, conectado nos canais Futebol Interior e também na Rádio Valinhos FM 87,9, ao nosso querido Gustavo Marques, ele que foi, mas não foi. A última jornada, vamos sofrer juntos, Gustavo Marques. Vamos, né? Mais uma partida entre Ceará e Guarani pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro. A despedida do Guarani nessa Série B do Campeonato Brasileiro. E só lembrando, o Guarani foi a danada do campeonato. Isso mesmo, 38 rodadas, nós ficamos 32 rodadas na última colocação. Parabéns aos envolvidos. Parabéns aos envolvidos. Rapidinho, né? O Guarani que disponibilizou aí os ingressos para a torcida do Ceará, que vem em peso, e fez a promoção para o seu torcedor a R$10. Ora bolas, por que não fez isso durante o campeonato? Mas não, vamos esperar cair para a Série C para fazer as belas promoções. Dito isso, né, só lembrando também que vários jogadores, 80% do elenco após essa partida irão com Deus e boa sorte. O Guarani já está definido escalado, vou passar no pique do rádio. Passe. Nossa, vamos lá, o Guarani vem do técnico Alan com Fred Conte, Ian Henrique, Matheus Salustiano e Lucas Adel. Jefferson, Gabriel Bispo, Anderson Leite e Matheus Bueno. Luan Dias, Heitor e Caio Dantas. Só lembrando, o Caio Dantas está a 2 gols, né, atrás do Eric Pulga, que é o artilheiro do campeonato. É só isso que nós temos pra hoje.
O Guarani só tem isso, viu, o Wendel Coral? Não salva mais nada, né, Albert? Mais nada, né? O Guarani é a danada do campeonato. E lógico, obviamente, a cortina de fumaça. Agora vamos falar de SAF. Ora bolas, por que não viu isso antes? Agora é fácil, né? É um roteiro praticamente já roteirizado. A impressão que passa é essa. Eu falei da incompetência da Ponte Preta, mas claro, sem deixar de lado também a incompetência e o amadorismo do Conselho de Administração do Guarani, antes presidido ali pelo André Marconato e agora pelo Rômulo Amaro. O André saiu do cargo, pulou fora do barco quando já estava afundando, ou praticamente já afundado, né? Atestado. Atestado, tá certo. Mas hoje é o Rômulo Amaro. Falamos do Bugre, vai de Fred Conte no gol, hein? No ataque, o Albert falou aí da artilharia, o Caio Dantas tem 11, o Eric Pulga do Ceará. Vai terminar, né, Albert, a Série B como artilheiro, 13 gols marcados. E já pra falar do Ceará, traz um destaque do Vozão, que hoje basta vencer pra retornar a Série A, não é isso, Albert? Dentro do G4, né, com 63 pontos, né, em quarto, dependendo apenas de si para subir. Se ganhar, garante a vaga elite nacional do futebol, hein? E sem olhar para os concorrentes. Mas para isso precisa quebrar um tabu, hein? Como visitante nunca venceu o Guarani na história do confronto. São 8 derrotas e 3 empates em 11 jogos com o Bugre em Campinas pelo Campeonato Brasileiro, tanto da Série A contra a Série B. Mas em 2009, se eu não me engano, aqui o Ceará venceu, né, a equipe da Ponte Preta por 2-1 e acabou conseguindo o acesso em 2010. É isso, exatamente. Nessa ocasião, inclusive, pode ter até essa dobradinha, né, do Ceará subindo agora no outro estádio, no Brinco de Ouro da Princesa, porque em 2009 o Ceará venceu, a Ponte Preta brigava com a Portuguesa, inclusive na ocasião venceu por 2-1. Depois a última partida acabou tendo apenas um empate, totalizou 68 pontos, foi o terceiro colocado, voltou para a Série A. Naquela ocasião, inclusive, o Vasco foi o campeão com 76 pontos, o Guarani, vice-colocado com 69, o Ceará 68, o Atlético Goianiense 65. Wendel, e só um destaque, né, não muito legal, né, mas no entorno do estádio Brinco de Ouro da Princesa, né, acabamos acompanhando imagens aí da briga entre a torcida do Guarani e do Ceará, onde havia ali até o Bugrino ali sangrando, houve até mesmo, né, chamaram a ambulância, então o negócio foi feio, né, o que era para ser uma festa, acabou aí virando aí ao entorno do estádio Brinco de Ouro da Princesa, lamentável, né, essa situação, né. Mas já estava também programado, entre aspas, né, 3.154 torcedores do Ceará, e eu percebi que até em um dos vídeos, né, Albert, os torcedores do Ceará desceram até para a entrada principal do Brinco de Ouro. Exatamente, né? Percebi ali uma falta de policiamento que acabou saindo depois de dentro do estádio Brinco de Ouro da Princesa. Enfim, talvez isso pudesse ter sido evitado brilhantemente, Albert. Você colocou muito bem, mas é isso. Infelizmente não foi a primeira e certamente não foi a última vez. 18 horas mais 19 minutos e, claro, para narrar esse grande jogo, deve estar muito animado, assim como esteve ao longo das outras 37 partidas para o Guarani. A Rádio Futebol Interior tem ele, hein? Gustavo Marques. Muito boa noite, Gustavo Marques. A sua expectativa para esse jogo do Guarani contra a equipe do Ceará. Boa noite mais uma vez. Olá, Wendel Coral, olá, Albert Cavalcante, olá, Felipe Marques e olá a todos os amigos ligados e conectados aqui no Futebol Interior e também na Valinhos FM 87.9. Hoje o Guarani, aliás, Ceará, e já dizia, né? Aliás, já diz o cantor Zé Neto e Cristiano, largado às traças, o nome de uma canção muito conhecida, famosa. Aliás, a liderou no Spotify. Olha, Guarani, largado às traças hoje sem presidente. É o único time que está sem presidente nesse Campeonato Brasileiro Série B. É óbvio que quatro times foram rebaixados e o Guarani é o único time que não tem presidente. E para mim hoje é largado às traças. Mas a diretoria que acertou, né? Deveria ter colocado R$400 o valor do ingresso para o Ceará. Porque quando o Guarani foi lá jogar, você lembra? Lá no estádio Governador Plácido Castelo, no famoso Arena Castelão, foi esse valor aí, ó, R$150 para poder assistir Guarani e Ceará. Também. Então, peraí, aqui né? também. Então deveria ter colocado R$400 o valor do ingresso. E tomara a Deus que esse vozão fique na Série B. Para isso, não pode vencer o Guarani e o Sport que tá de olho. O Sport precisa vencer o Santos na Ilha do Retiro e depois torcer por um tropeço de Mirassol, que pega a Chapecoense no Maião, ou do Novo Horizontino, que encara o Goiás no Ailé Pinheiro, na Serrinha.
ou até mesmo do Ceará, que pega o Guarani no Brinco de Ouro. Albert, os times já definidos e escalados, né? Escalados e definidos, tanto o Ceará do Léo Condé, assim como o Guarani do Lanal. Perfeitamente, você passa daqui a pouco, porque agora eu vou para um rápido intervalo. Na volta, a ficha técnica com o Albert Cavalcante. Não saia daí. Rádio Futebol Interior. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o Futebol Interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Autolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Sábado, 7 de dezembro, no Campinas Hall. Summer 2000. Uma super festa com 7 horas de duração pra você reviver as melhores baladas e os grandes hits dos anos 2000. Você vai curtir ao vivo Cassino! Mais DJs, Fat, Corsi, Marcos B e Ed. Summer 2000. Sábado, 7 de dezembro, no Campinas Hall. Ingressos em temtickets.com.br. Compre já o seu e não perca. Invictus, o seu espaço de eventos em Campinas e região. Com 2 salões, o Invictus Espaço de Eventos pode te receber para a sua festa de confraternização, formatura, celebração de casamentos e demais eventos. Disponibilizamos uma piscina para adultos e outra para crianças, uma quadra de tênis e um campo de futebol. Nas margens da rodovia Dom Pedro I está situado o Invictus Eventos, o melhor espaço de eventos da região. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes desse programa, através do novo Intercap Brasil. Vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre. Quero $1 milhão? Hipercap na mão. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que o produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Honda Benimotos, a sua concessionária Honda. Com lojas em Campinas, Americana e Piracicaba, a Honda Benimotos oferece o plano de consórcio mais confiável do mercado. Na oficina Honda, o atendimento é rápido e de qualidade, com as melhores peças à sua disposição, seja Titan, Fan, Cargo, ADV e demais modelos. Na Honda Benimotos você encontra capacetes e acessórios para o seu passeio ficar mais confortável. Honda Benimotos. Conforto, qualidade e segurança. Dê asas à sua liberdade. Futebol Interior. Wendel Coral. Estamos de volta aqui na Rádio Futebol Interior, 18 horas e 25 minutos. Agora sim, ó. Agora sim, ó. É, aí você fica segurando, Albert. Não tem problema, não. Ficou ótimo. Vamos lá. 18 horas e 25 minutos. Aqui é a Rádio Futebol Interior para a 38ª rodada de Série B do Campeonato Brasileiro. Guarani e Ceará, o jogo em Campinas. O Guarani já rebaixado como lanterna, o Ceará que busca a vitória para voltar à elite do Campeonato Brasileiro em 2025. Albert Cavalcante, chegou a hora do senhor brilhar
aqui nos microfones da Rádio Futebol Interior. Afinal de contas, chegou o momento da ficha técnica do jogo com o repórter Albert Cavalcante. Ficha técnica do jogo. Guarani, não deu, hein? A despedida do Guarani nessa Série B do Campeonato Brasileiro. O ano que vem o Guarani estará na Série C do Campeonato Brasileiro. Parabéns! Parabéns aos envolvidos! Mas para essa partida, o técnico Alan Al escolheu os melhores guerreiros para essa última partida. Então vamos lá, vamos escalar o time de guerreiros do Guarani Futebol Clube. Fred Conte, o goleiro, camisa número 50. Ian Henrique, o lateral direito, 29. A dupla de zaga do Bugrão. Matheus, capitão, Salustiano, 13. Lucas Adel, o camisa número 12. Na lateral esquerda ele, o Jefferson, camisa número 17. Os homens no meio campo do Bugrão. Gabriel Bispo, 33. Anderson Leite, o 5. Matheus Bueno, 18. E ele, o cérebro pensante do Guarani nessa Série B. Luan Dias, o camisa número 10. E os homens de frente do Bugrão, Heitor, o 2. E ele, o artilheiro do Guarani nesse Campeonato Brasileiro com 11 gols. Caio Dantas, o 99. Repeteco do Bugrão. Fred Conte, Ian Henrique, Matheus Salustiano, Lucas Adel e Jefferson. Gabriel Bispo, Anderson Leite, Matheus Bueno e Luan Dias. Heitor e Caio Dantas. Caso o técnico Alan Al queira mexer na equipe, ele tem no banco de reservas Álvaro, Emerson, Pacheco, Matheus Mancini, Douglas Bacelar, Pedro Henrique, Lucas Araújo e Pierre, Marlon Porfírio e João Marcelo. Esse é o Guarani, o último colocado da Série B em 37 jogos, 8 vitórias, 8 empates e 21 derrotas, 33 gols marcados, 53 gols sofridos, saldo negativo de 20. Futebol Interior. E o Vozão, Ceará, do técnico Léo Condé, vem definido, escalado assim, tentando acesso hoje no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Bruno Ferreira, o goleiro, camisa número 94. Na lateral direita, o Rafael Ramos é o 6. A dupla de zaga do Ceará, João Pedro, 3 e David Ricardo, 4. Na lateral esquerda, o Matheus Bail, 79. Os homens do meio campo do Ceará, Richardson, 26. Lourenço, o capitão, 97. Lucas Mugni é o cérebro pensante, o camisa número 10. Os homens de frente do Ceará, Eric Puga, o artilheiro do campeonato com 13 gols, 16. Lucas Rayan, 77, ele, o perigoso Ailon, o camisa número 11, repeteco do Ceará. Bruno Ferreira, Rafael Ramos, João Pedro, David Ricardo e Matheus Bahia. Richardson, Lourenço, Lucas Mugni, Eric Puga, Lucas Rayan e Ailon. Esse é o Ceará, quarto colocado da Série B do Campeonato Brasileiro, 63 pontos, 19 vitórias, 6 empates, 12 derrotas, 59 gols marcados, 41 gols sofridos, saldo positivo de 18. Arbitragem. Quem apita a partida de hoje é ele, Paulo César Zanovelli da Silva, FIFA de Minas Gerais, com seus auxiliares Guilherme Dias Camilo, também da FIFA Minas Gerais, e Felipe Alan Costa de Oliveira, também o trio de Minas Gerais. O quarto árbitro é ele, Douglas Marques das Flores de São Paulo, e o árbitro de vídeo na salinha da TI, ele, Rodrigo Nunes de Sá, FIFA Rio de Janeiro. Ficha técnica do jogo. Muito bem, Paulo César Zanovelli já pronto, esperando o relógio virar para todos os jogos começarem no mesmo instante. E agora, com todas as emoções, o narrador... Gustavo Marques. A bola é sua, Gustavo. Esse sou eu desde 1994. E eu aqui com o microfone na mão dos canais Futebol Interior e também da Valinhos FM 87.9. O Guarani, o bravo bugre guerreiro em campo. O Guarani com o seu uniforme tradicional, o verde, que te quero verde. O Sortes é branco, o meião é verde. E o Ceará, preto e branco, hein? Que coisa. Tomara que baixe o espírito do derby e o Guarani venha vencer o Ceará, porque eu não quero que o Ceará disputa a Série A do ano que Já vem. pensou o gol de Matheus Bueno? Já Seria pensou? sensacional. Porém, entretanto, nós sabemos, né? Possível? Sim. Provável?
com esse campeonato, o Guarani fez 38 rodadas. A danada do campeonato. Danada do campeonato, meu amigo. A danada, ela impressiona, às vezes impressiona. Né? Tomara mesmo que a danada do campeonato. Eu já tive algumas mulheres danadas que fizeram coisas que eu não imaginava que iria fazer e fez. O Guarani mexe com a cabeça das pessoas mesmo, hein? Tudo a ver, né? Mas tudo bem, né? Vamos aguardar aí que os guerreiros, né? O Guarani, que, como disse o técnico Alan Al, né? Que iriam ali apresentar ali um futebol ali, né? Pra poder ali dar aquela famosa relaxada no torcedor, né? Com honra. Cara, passou 38 rodadas. E a bola está rolando no brinco de ouro da princesa. Gustavo Martins vem aí, o garganta de ouro vai rugir. Atrás do gol do Guarani, a vitória ele vai garantir. E vem aí a equipe do Ceará no campo ofensivo, abre o jogo, chega ali pra cortar, chega pra tirar, aliás, apenas observou, ganhou falta, sei lá o que o Arthur deu, Ian, ali pra cima do atleta, camisa número 77, o Lucas Rian da equipe do Ceará, falta pra equipe do Guarani pela ponta direita, começou e onde começou? Todos os 4 jogos, agora das 18 horas e 30 minutos, começaram no mesmo instante. Goiás e Novo Horizontino na Serrinha, Mirassol e Chapecoense no José Maria de Campos Maia, Sport Santos na Ilha do Retiro. Vale o acesso para a Série A do próximo ano, Gustavo. E vem trabalhando bola a equipe do Guarani, o lançamento feito, sobe de cabeça, corta a bola, volta, reboteada, posse de bola ainda, e favorecendo o Fazão, que tenta ali na abertura de bola, volta, reboteada, vem tocando ali o Lucas Adel, círculo central, vem trabalhando o Lucas Adel, domina com a perna direita, soltou para Jefferson fez o toque, a abertura grande, jogada do Anderson Leite, tentando acionar o Matheus Bueno, chega para afastar ali a zaga da equipe do Ceará, a bola volta, reboteada, outra vez do círculo central, sobe de cabeça, perde, ganha, é um lá e cá, vem o Bugre, domina ali com camisa número 10, que é o Luan Dias abriu pro Anderson Leite, cortou, fez o Hilaria, passou pra Jefferson escorregou, a bola vai indo pra fora, em arremesso manual na ponta esquerda, comecinho de jogo, arremesso manual favorecendo a equipe do Ceará. Canais Futebol Interior, aqui assim, ó, nós inspiramos futebol. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. É isso aí. Lançamento feito, sobe de cabeça ali, corta a zaga da equipe do Guarani, a bola vai para fora, é outro arremesso manual pela ponta direita, favorecendo a equipe do Ceará. E a equipe dos Canais Futebol Interior, tá tudo assim, hein? Somos todos Série C. Eu, Albert Cavalcante e o Wendel Coral. Não salvou ninguém. Que coisa, hein? Quem diria? Ai, meu Deus do céu. Detalhe. Fala. E Albert. atrás, né, do gol ali, né, do placar eletrônico ali, né, torcedores ali maciços ali, 3.154 ingressos disponibilizados para a torcida do Ceará, torcida visitante, e ali tá lotado, hein? Lotado. Já lembrando, né, que o tobogã inferior e superior ali foram fechados, né? Então o torcedor do Guarani tem que se contentar com as vitalícias. E lá vem a equipe do Ceará, lançamento feito, sai para pegar o Fred Conte, segura a bola em seus braços, em segurança como segura uma criança, já faz o, meu Deus do céu, meio que na fogueira, já abre o jogo, vem trabalhando bola com o Lucas Adel, abre o jogo para Jefferson na ponta esquerda, a devolução pro Adel parou, meu Deus do céu, volta a bola para Fred Conte, e o Fred Conte manda o balaio para frente, tentando acionar alguém, ninguém, a bola vai pra fora em arremesso manual pela ponta esquerda, favorecendo a equipe do Ceará, diga. E outro detalhe também, o gramado, o Brinco de Ouro da Princesa, tá lá Série C, hein? Que coisa. Minha Nossa Senhora! Quando eu falo que tá largado as traças, eu não falei mas tem uma errado, explicação, né? Aí agora vão trocar, né, o gramado aí, né? Tem aquele todo Rebolations, né? Pra colocar ali o gramado em ordem, né? Lembrando que o técnico Abel Ferreira, né, disse que o gramado do Guarani é top, mas o time não. Lá vem o Ceará. Vem a equipe do Ceará, chega pra cortar ali a zaga, cruzamento, meu Deus do céu, passa por todo mundo e vai embora. Vem sobrando ainda no rebote pra equipe do Ceará, que já prepara, vem trabalhando bola ainda no sistema ofensivo. Lourenço faz o levantamento dentro da grande área, a bola tá viva, tentando ali acionar o Lucas, aliás, tentou o cruzamento, não conseguiu, a bola vai pra fora.
Ih, que furada. E ainda Não, furada não, teve né? ali a contribuição do atleta da equipe do Guarani. Tá dando o que? Escanteio, Albert? Graças a Deus, pelo jeito ali, tá dando tiro de meta. Mas Ele por não quê? viu. Ele não viu, né? O Lucas Rian recebeu a bola em profundidade pelo lado esquerdo. A bola, quando quicou dentro da grande área, ganhou ali alguns metros, né? A bola ganhou velocidade. E ele tentou ali de qualquer jeito fazer o cruzamento e a bola estava em jogo, tá? E ali ele fez o cruzamento, bateu na orelha da bola, a bola não tomou distância, é verdade, acabou pegando ali no Ian. Mas ali ele não quis marcar escanteio não, mas foi um escanteio pros homens. E lá vem o Ceará, a bola nas costas, lançamento, tem oportunidade, o Lucas Rian Parolho, fez o toque, preferiu amortecer, vai tentar fazer o cruzamento lá dentro da grande área, não, preferiu soltar essa bola no lançamento, apenas observou ali o Jefferson e ganha um arremesso manual. Canais Futebol Interior, aqui nós respiramos futebol. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Vai para a cobrança de arremesso manual, Rafael Ramos para a equipe do Ceará, vai chover, bola na área do Guarani, levantamento dentro da grande área, toque de cabeça, afasta a zaga do Bugre, bola para fora, arremesso manual outra vez, aperta o Ceará, outra vez a ele, Rafael Ramos, tenta ali fazer o toque, amorteceu, ali linha de fundo, vai tentar fazer o cruzamento, chega para afastar, completa, Anderson Leite, tira o perigo para a equipe do Guarani. E atenção, torcedores, atenção, amantes do futebol, vem comigo para o tempo e placar de jogo. 6 minutos passados é o primeiro tempo, 38ª rodada, último jogo da Série B, Guarani rebaixado tem 0. Ceará precisando da vitória para estar na Série A. Também tem 0, Coral. E nas outras partidas, ainda nada de bola na rede. Na Serrinha, Goiás e Novo Horizontino 0-0. No Maião, Mirassol e Chapecoense também 0-0. Na Ilha do Retiro, o Sport já chegou com perigo, mas segue sem gols com a equipe do Santos. Resultado de momento, vão subindo para a Série A, além do Santos já campeão, Mirassol, Novo Horizontino e o próprio Ceará. Honda Benimotos, a sua concessionária Honda. Conforto, qualidade e segurança. Dê asas à sua liberdade. Gustavo Marques. Ah, eu tô de volta. Diga pra mim, o seu palpite, quem vence o jogo hoje, Guarani, Ceará, Albert Cavalcante, 7 minutos cravados, você ouviu o toque de Felipe Marques. Pra você, eu sei que ainda é cedo, mas quem tomou mais iniciativa nesses primeiros 7 minutos do primeiro tempo? Mais volume, né, de jogo é a equipe do Ceará, né? Graças a Deus o gramado Brinco de Ouro da Princesa está atrapalhando as duas equipes, mas pro Guarani é normal, né? O futebol burocrático, o Guarani joga, então, futebol de Série C. Já a equipe do Ceará, né, ali vai tentando pelas pontas, vai tentando aí com os jogadores de velocidade, tanto com o Eric Pulga e também com o Lucas Rian, né, pelas pontas, porque onde o gramado está menos pior, né? E mesmo assim não consegue ali chegar com efetividade. E, claro, tirando todo o clubismo, né? Bem que o Sport poderia fazer a boa, né? Para deixar esse jogo mais emocionante. Ó o Ceará de novo. Lá vem o lançamento pro Ceará. Pega ali o Fred Conte. YouTube, tem alguém aí, ô Coral? Alguém mandou mensagem? Alguém está se comunicando com a gente? Opa, YouTube aqui do Futebol Interior, o Marcelo Borges. Boa tarde, Albert Cavalcante, Gustavo Marques. Bom jogo aqui prestigiando a melhor equipe de transmissão. Também o Planeta Placar. Boa jornada, pessoal. Estarei junto na jornada aqui com o meu canal Planeta Placar. E o Domingos Bergantin. Boa noite, amigos do Futebol Interior. Uma pergunta: será que o Guarani cai? Tá sendo irônico, claro. Nos veremos na Série C, diz o Domingos. Depois aqui falou do som. Já ajeitamos, já arrumamos com o Albert Cavalcante, também com o Felipe Marques. Muito obrigado, você manda a sua mensagem, escreve por aqui, claro. A gente manda um abraço especial para você, YouTube do Futebol Interior. Tá bombando por aqui, Guga. É isso aí, lembrando que nós estamos juntos também. O Planeta Placar está
retransmitindo pelo seu canal no YouTube, lá de Caxias do Sul. Um abraço então para todos do Planeta Placar. Vem tocando a bola a equipe do Ceará, sistema ofensivo, tentou girar, errou, recuperou ali o Luan Dias, mas não foi o suficiente. A bola volta a rebotear ainda pro Vozão, o Vozão que tenta subir pra Série A, mas não vai. Vem o Ceará, faz o lançamento, domina aqui na ponta ainda com ele, o camisa número 77, o Lucas Rian, cruzamento, toque de cabeça, e passe, vai embora. Um momento de expectativa, Cavalcante, o Ailon teve a oportunidade, mas não foi rente ao gol. Bola pra fora, assusta o Ceará, Albertinho. Pelas pontas, o Ceará agora pelo lado direito, mais uma vez, ou lado direito ou lado esquerdo. Mas agora o Lucas Ian pelo lado direito, olha a caca que o sistema defensivo Guarani fez. E vem outra vez o Ceará, bateu cabeça ali a zaga da equipe do Guarani, mas se recompor, deu aquela... que coisa, cochilada, é o reflexo, né, do Guarani nessa Série B, velho. Tocando a bola, essa jogada apoiada, não... Passaram 38 rodadas, cara. Se complicou 38 rodadas, Jefferson, sistema defensivo, vocês estão de parabéns. E a jogada foi pelo lado direito, né, a primeira conclusão, né, efetiva, o gol ali, o Lucas Ian fez o cruzamento pelo lado direito, ali o Ailon, o atacante, dentro da grande área, cabeceou tentando, né, achando, procurando o ângulo direito do goleiro Fred Conte. Porém, entretanto, a bola ganhou altura, foi pela linha de fundo e quando foi cobrar tiro de meta, aí foi a caca da zaga bugrina, né? Mais uma vez joga pra ele, lá veio com os homens de novo. Lá vem a equipe do Ceará, tira, recupera a zaga da equipe do Guarani, mas a bola volta reboteada ainda para a equipe do Ceará, lançamento, teve um embate para cima do Jefferson, a bola vai para fora, tem arremesso manual, Canais Futebol Interior, aqui assim ó, nós vestimos a camisa. Sim, na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região, Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária assim mais próxima de você. E atenção, torcedores, atenção, amantes do futebol, vem comigo para o tempo e placar de jogo. 11 minutos passados, primeiro tempo, 38ª rodada, estádio Brinco de Ouro da Princesa, Guarani, largado as traças, rebaixado, tem 0. Ceará também tem 0, Coral. Até agora ninguém mexeu no placar em nenhuma das partidas. Segue na Serrinha, Goiás e Novo Horizontino 0-0. Mirassol e Chape no mesmo placar. E além disso, na Ilha do Retiro, Sport e Santos também sem gols. Vão subindo. Santos, Mirassol, Novo Horizontino e Ceará. Honda Benimotos, a sua concessionária Honda. Conforto, qualidade e segurança. Dê asas à sua liberdade. E lá vem o Ceará, vai fazer, bateu pra fora! Que chance, teve duas oportunidades, a primeira com o Lourenço, e depois parece que foi com o David Ricardo, batendo pro gol, bola vai pra fora, tiro de meta, lambendo o poste do goleiro Fred Conte, Albert. A Nossa Senhora do Brinco de Ouro, que não esteve, né, nas 38 rodadas Guarani, vai mostrando aí os famosos milagres, né? O escanteio cobrado curto, né, ali pelo lado esquerdo, e ali o bate que é bate. A bola acabou sobrando para ele. Lourenço, né, que deu um corte desconcertante na zaga bugrina. E ali a bola pipocando, sobrou para ele. O camisa número 4, o zagueiro. O camisa número 4, Lourenço, que bateu, David Ricardo, que bateu cruzado com a perna esquerda. A bola passou ali, né, no rodapé esquerdo do goleirão Fred Conte, que se fosse pro gol, não ia sair nem na foto. Segue no Brinco de Ouro da Princesa, minha gente. Guarani 0, Ceará também 0. Vai pra cobrança de arremesso manual, tem oportunidade, lá vai Rafael Ramos, vai mandar essa bola dentro da grande área, toque de cabeça, tira, completa, tira, outra vez a bola volta, rebote, ela vai nela, o Fred Conte para poder pegar. E só te corrigindo, Albert Cavalcante, você disse que a Nossa Senhora não esteve no Brinco de Ouro. Esteve sim, mas a Bíblia fala, faça a sua parte que eu te ajudarei. Boa, essa aí foi, que tapa na cara essa, hein? É verdade. Essa aí, parabéns. Se você não essa levantar aí foi cedo para ir trabalhar, sensacional, e fazer verdade, o seu boa, você vai receber boa, seu salário. Boa, parabéns. Essa é verdade. Fazer a parte, boa. Se não fizer a parte, essa aí não é santo que ajuda. Exatamente. Essa aí, né? Essa resposta que você deu parece mesmo aquele na última jornada, né, em que você se despediu. Eu me senti do mesmo jeito.
Você não Ele perde falou, uma, né? mas eu só tava Você aguardando o não momento, perde é uma, lógico. né? Você despediu, fez Tava aquele com- negócio, né? Você tava com 6 na mão, né? Ah, eu tava, lógico que você pediu. Mas o que você falou é verdade, né? Tem que fazer a sua parte. O Guarani, né? 38 rodadas, tá aí, né? O reflexo, né? Nós batíamos nessa tecla, né? O reflexo, né, em campo era o que, né, estava acima, né, com a sua diretoria. Mandos e desmandos, troca de treinadores como se estivesse trocando de roupa. E quem é o comandante da nau, como diria Marcelo Corsato? Não temos. 14 minutos e 20 passados, é o primeiro tempo 0-0. E aqui nos canais Futebol Interior e também na Valinhos FM e também no Planeta Placar, aqui nós esperamos futebol. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Ô, ainda o Coral teve demissão na Série A de treinador, ô Coral? É isso, depois do jogo que acabou há pouco na Neoquímica Arena, Rafael Paiva é demitido do Vasco. Depois de 4 derrotas consecutivas, o treinador aí de 40 anos não resistiu e agora não é mais o comandante da equipe do Vasco para essa sequência de Campeonato Brasileiro, Gustavo. Ô Felipe, nós temos o Pedrolino hoje? Eu vi o Pedrolino no Brinco de Ouro da Princesa, mas não tá aqui na escala. É hein? um frila. Que coisa. Agora entendi o que o Sorriso falou. Ah, agora sim. E vem trabalhando a equipe, não sei que coincidência. A resposta veio automática. Hein? Ah, mas agora é fácil. Agora é fácil ficar criticando. Porque não fala na hora, é série C do microfone. É. Falar do rapaz é série C do microfone. Né? Não sei quem dá moral pra esse tonto ainda. Isso é verdade. Né? Não dá moral pra esse tonto. Mas Série tá C do microfone. Mas tá em todas. Aliás, Não, mas parabéns Série C. ao Pedrolino, Exatamente, parabéns ao Pedrolino. Pelas coberturas. Exatamente, Parabéns. sensacional. Agora, a Série C do microfone é fogo. É fácil falar. Verdade. É fácil falar. Quem ouve? Ninguém ouve. Então ouve a gente, manda mensagem pra gente aí, Série C do microfone. Lá vem a equipe do Ceará, a bola vai pra fora. É tiro de meta favorecendo a equipe do Guarani. Canais Futebol Interior, aqui nós esperamos futebol. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. E tem 0, Ceará também tem 0, quase 17 minutos. Vem trabalhando a bola a equipe do Ceará no sistema defensivo, domina ali com o Bruno Ferreira, que é o goleiro. Ele para, olha, vê quem joga, vem soltando, domina com o Rafael Ramos. Rafael Ramos, ele para, olha, vê quem joga, solta a bola ainda no sistema defensivo. Vem trabalhando, faz ali o toque, devolução feita, abre o jogo com o João Pedro. João Pedro fez o toque para David Ricardo, tentou fazer o lançamento errado, Heitor, segurou para Bispo, para Matheus, vai Matheus Bueno, vai Matheus Bueno, incorpore o jogador no derby. É preto e branco ali, o Ceará finge que é a Associação Atlética Ponte Preta. Abre o jogo, domina para Jefferson. Jefferson para, olha, vê quem joga, solta a bola ainda no sistema defensivo para Lucas Adel. Lucas Adel para Saluciano, que já deu adeus, vai embora. Depois desse jogo vai pegar suas malas e vai embora. Vai com Deus pro São Bernardo. Pro São Lucas, pro São Caetano, pro Raio que o parta. A bola volta outra vez, reboteada, domina ainda no sistema defensivo com o Rafael Ramos. Pra equipe do Ceará. Tem gol. Tem gol, a informação ainda, o Coral. No José Maria de Campos Maia, aos 17 minutos, Yuri Castilho abre o placar para o Mirassol. Agora Mirassol subindo para a Série A com 67 pontos, 1 Chapecoense 0, Gustavo. Com esse empate o Ceará não só precisa da vitória, é isso? Não, o Ceará tá subindo porque o Sport vai empatando também. Os 4 primeiros, ou ainda Santos com 69, Mirassol 67, Novo Horizontino 65, Ceará 64, mesma pontuação do Sport, mas o Vozão tem uma vitória a mais, 19 contra 18 do Leão. O bem que o Sport podia fazer a boa hoje, né? O Sport vencendo com esse resultado. Com o resultado de agora, do empate do Ceará e também do Novo Horizontino, o Sport vai subindo e o Ceará ficando Ceará fora. não sobe, escreve aí. Se o Ceará não subir, aquele videogame é seu, meu amigo. Meu Deus do céu! Vamos, Guarani! Pelo amor de Deus, o Sport faz o e gol! você sabe que eu cumpro, Não, hein? eu sei. Meu Deus do céu! Ô, Guarani, pelo amor de Deus, eu nunca te pedi nada. Vamos lá, vamos, Sport!
Vamos torcer pro esporte. Ô, Wendel Coral, pelo amor de Deus. Sai gol do esporte, você me avisa antes pra eu fazer festa aqui. E vai pra cobrança, Luan Dias, cruzamento, passa de São Luciano, voltou pra Caio Dantas, a bola vai pra fora, tá pedindo escanteio, escanteio pro Guarani, Albert. Lá vem o Bugrão, cheio de paixão, ticatá, 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 nós vamos ganhar do Ceará. E eu vou ganhar um videogamezão. Vamos lá, escanteio pelo lado direito, Heitor na bola, hein? E ele gosta de mandar aquela bola venenosa na primeira trave. Quem sabe agora? Vai Heitor na cobrança dentro da grande área, a bola tá viva, passa, voltou pra Jefferson, opa, dominou a bola, tira de qualquer Detalhe, maneira. Guga. Detalhe, informação. Tô acompanhando aqui o Tempo Real de Esporte e Santos. Uma boa notícia aí pro Albert, né? E pra quem nos acompanha torcendo contra o Leão. 18 minutos, só dá esporte no jogo. Hora Lucas Lima, hora da Albert, jogador do Santos, Miguelito já com cartão amarelo. Enfim, o esporte vai ditando a regra, né? O ritmo desse início de jogo na Ilha do Retiro. Mas segue sem gol, 0-0. Vão subindo novamente Santos, Mirassol, Novo Horizontino e Ceará. Pagou a multa do Lucas Lima? 500 mil reais. 500 quilos de picanha. O Guarani não Você quis, né, pagaria? pagar. Pela situação, pagaria, porque assim, Precisa, né? né? O bônus é maior que o ônus, né? O bônus é maior que o ônus, lógico que eu pagaria. Pelo amor de Deus. E tem falta. Perigosa, né? Na bola tá Heitor, na bola tá o São Luciano, na bola tá o Luan Dias. Quem será que vai pra Heitor. cobrança? O Heitor saiu. Ficou o Luan Dias e Heitor. ficou também ali o Heitor. Chegou, bateu pro gol. Bateu pra fora. Aliás, quem tinha saído era o Matheus Bueno. O Heitor ficou. Bateu pro gol. Passou lambendo o poste do goleiro Bruno Ferreira, Albert. Rapaz, que falta do Heitor. Né, ali estava o Luan Dias perto da bola e também o Heitor pelo lado, né, lado esquerdo, perto do bico da grande área. Ali ele só colocou o pé na bola, Heitor veio, bateu com a perna direita, tentando o ângulo esquerdo-direito do goleiro Bruno Ferreira. A bola passou lambendo, viu? A bola passou lambendo a primeira finalização do Guarani, né, na partida. 4 da equipe do Ceará, segue no brinco de ouro da Princesa. Guarani 0, Ceará também 0. Com esse resultado, como disse o Wendel Coral, o Ceará está subindo, mas eu acredito que o Sport irá vencer a equipe do Santos se tudo der certo. Se tudo der certo, Gustavo Marques. E atenção, torcedores, atenção, amantes do futebol, vem comigo para o tempo e placar de jogo. E Brasileirão Série B, 38ª rodada. O Guarani vai empatando em 0-0, 0 pro Guarani, 0 pro Ceará, 21-20, Wendel Coral. Na Ilha do Retiro, pressão do esporte segue 0-0 contra a equipe do Santos. Na Serrinha, Goiás e Novo Horizontino 0-0. E no José Maria de Campos Maia, o Mirassol segue vencendo com gol de Yuri Castilho. A Chapecoense, G4 de momento, Santos 69 já campeão. Mirassol 67, Novo Horizontino 65 e Ceará 64, os 4 que vão subindo no momento a Série A do próximo ano. Honda Benimotos, a sua concessionária Honda. Conforto, qualidade e segurança. Dê asas à sua liberdade. Gustavo Marques. Ah, eu tô aqui. Eu estou Rolling aqui. on the river, rolling. Espera o teaser. Rolling on the river. Espera o teaser, calma. Disseram que eu não ia estar mais aqui. Eu Você estou, disse, hein? Que exatamente. coisa. O Albert disse, né? Tem pênalti. Tem pênalti pra quem? No Independência, América Mineiro tem um pênalti contra a equipe do Brusque. É um jogo que não vale nada para nenhuma das duas equipes, mas o Coelho tem a chance de abrir o placar contra o quadricolor catarinense, Gustavo. Que coisa, vem Olha, descendo ali a Jefferson. equipe do Ceará, domina com o Ailon. Ailon dominou, invadiu, bateu pro gol, a sorte que bateu em Lucas Bugni, a bola vai pra fora, teve a chance ali, se não fosse o Lucas, Albert, aquele videogame estaria um pouco mais distante, hein? O Lucas Mugni foi o zagueiro do Guarani, né? Ali chegando, camisa número 11, né? O Ailon chegou pelo lado direito, ele invadiu a grande área na diagonal e bateu cruzado. Porém, entretanto, o Lucas Mugni ali errou a passada, entre aspas, acabou carimbado, né? E mandou a bola pela linha de fundo, o tiro de meta já cobrado. Lá vem o Guarani no campo de ataque. Lá vem Luan Dias, faz a inversão de bola, domina pra Jefferson. Jefferson, horrível! Ruim! Passa
você vai embora pra fora. Arrebenção manual. Canais Futebol Interior, aqui nós respiramos futebol. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. 23h40, como eu adoro esse microfone, como eu amo futebol interior. Vem ali o Caio Dantas, abre o jogo, tentou ali fazer o toque de evolução para Matheus. Eu sei o seu pensamento, né? Eu sei. Não deu certo lá, agora tem que não, o problema é esse, né? Nós temos os volantes, né, que são caranguejo, né? Eles andam ali meio estranho, né? Pra trás ali, meio caçambeiro. Ó, os homens. Ih, olha o Salustiano pra ajeitar, pra tirar ali. O perigo manda a bola pra fora. Girando o YouTube aí, o Wendel Coral. Parece que tem um abraço pra você aí. É isso, o Marcelo Borges, que já tinha mandado uma mensagem. Um abraço ao Albert e ao Gustavo. Pede desculpas. Manda um abraço, Coral. Bom jogo, desculpe não cumprimentar. Não tem problema algum, Marcelo. O importante é a sua participação e, claro, o carinho com a sua audiência aqui na Rádio Futebol Interior. Seguimos 0-0 e aproveitando, tem gol no Independência, o gol de pênalti do América. Moisés, que foi homenageado antes da bola rolar junto com o Juninho, marcou o gol de pênalti para a equipe do Coelho. Com isso, o América vai chegando a 58 pontos, enquanto o Brusque, já rebaixado, permanece com 36, Guga. Lá vem o Ceará, faz a versão de bola do Bira aqui na ponta, vencendo outra vez. Olha o perigo com o Rafael Ramos, ele tentou fazer o toque, conseguiu girar, vem os caras, vai fazer o toque, preferiu soltar outra vez, descendo com o Richardson, faz a inversão de bola na direita para a esquerda do Leme, apontar o errado, recupera o Heitor passou, tentou ali fazer o toque para o Caio Dantas, errado, a bola vem sobrando outra vez ali para o atleta da equipe do Ceará, que já trabalha, faz a inversão de bola da esquerda para a direita do Leme Apontal, domina ali com Rafael Ramos vai fazer o Hilaria, preferiu soltar essa bola, amorteceu, vem tocando bola ainda pro Vozão, e agora no círculo central, e atenção torcedores, atenção amantes do futebol, você viu o toque de Felipe Marques, 25:40, o Guarani vai empatando em 0-0 com a equipe do Ceará, e você ligado junto com a gente no Planeta Placar, também na Valinhos FM e nos canais Futebol Interior. Vem a equipe do Ceará, o toque de bola, linha de fundo, cruzamento, bola bate em Salustiano, vai pra fora, escanteio, Albert. Estão correndo, né? Os jogadores do Guarani estão no mesmo objetivo quando o escanteio já cobrado, Guga. Escanteio já cobrado, chega pra recuperar o Heitor, a bola volta, tenta ali fazer o toque, que show da Xuxa é esse, cruzamento, pega a bola em seus braços, sai daqui, menina, a bola vai sobrando para o Jefferson aqui na ponta esquerda, que coisa, essa é a alegria do rádio, hein? Que fase, lançamento feito, domina outra vez, ali vem com o Heitor dominou, fez o toque, a devolução outra vez para Heitor, vem o Bugre no sistema ofensivo, Heitor dominou, passou no primeiro, faz o toque, abriu para Matheus Meno, vai Matheus Meno, erga a cabeça, meu filho, fez o toque, que jogada linda, tentando acionar o Caio Dantas, errado, chega para recuperação completa, Coral. Poderia ser pior, ainda bem que era o show da Xuxa, né? Que coisa, hein, já pensou? Meu Deus. Pai do céu. Ei, que coisa. Jogador caído, hein? Aí parece o Luan Dias ali. Caído ali, tá reclamando ali, pondo a mão ali ao rosto. Reclamando, né? Pedindo ali uma falta, tomar uma pancada. E a trilha da torcida, estamos aí aguardando aí. Vamos ver ali, ó. Parece que acabou aí a fita. Acabou a fita. Desanimaram. Desanimaram. Torcedores foram embora. Não, mas eles estão sempre, né? Estão sempre juntos com o Guarani Futebol Clube. Agora sim. Achei que eles tinham ido pro show da Xuxa, né? Não, jamais. Aqui se vão ver torcida tá animada, hein, cara? Exatamente. Agora voltou, quem sabe. E só uma informação, né? A informação que acabou não, né? Já tinha essa informação. Mas só para deixar você um pouquinho mais alegre, Gustavo Marques, diga. É o mascote, né, do Ceará, que está no Brinco de Arapincê, está com a camisa da Ponte Preta por baixo, né? Lembrando que são torcidas aliadas, né? Ali, né, tem aquela por isso simpatia. que não vai subir. Se Deus quiser.
Vem trabalhando, bola, lançamento feito, tentando nas costas. Chega Jefferson para fazer a recuperação. Domina no círculo central, abriu o jogo. Faz a devolução com Anderson Leite. Anderson Leite, a devolução outra vez para Lucas Adel. Lucas Adel trabalha no círculo central. Vem trabalhando outra vez. Dominando com o Bispo. Bispo tentou fazer o lançamento. Chega na recuperação. Posse de bola pro Guarani. Lado direito. O Bugre tem a posse de bola. Ô, meu Bugre. Eu nunca te pedi nada. Pedi sim, o campeonato inteiro você nunca me atendeu, mas me atenda agora. Vamos vencer, Guarani. Faz o toque ali, domina, Caio Dantas, passou no primeiro aos trancos e barrancos, tentou ajeitar, a bola volta outra vez com o Bugre. Vai Luan Dias, soltou para Bueno. Bueno, para, olha, parece que o Bueno não quer jogo. Parece que o Bueno não quer jogo, ele recebe e baixa a cabeça. Domina ali outra vez com o Lucas Adel, abre o jogo para Jefferson na ponta esquerda. Devolução feita, domina outra vez para Lucas Adel ergue a cabeça, vê com quem joga. Não tem ninguém para auxiliá-lo, preferiu soltar para Jefferson, ponta esquerda. Solta a bola para essa, Luciano do círculo central. Daqui a pouquinho você vai ouvir o toque de Felipe Marques dos 30 passados desse primeiro tempo. Para Planeta Placar, para Futebol Interior e também para Valinhos FM. Aqui nós vestimos a camisa. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. O tempo passa e com esse resultado e também com combinação de resultado, o Ceará vai jogar a Série A do ano que vem e o Bugre vai jogar a Série B. Na ilha... Diga aí. A ilha, o Sport diminuiu o ímpeto, né? O Sport começou com uma pressão inicial, não conseguiu, o jogo deu uma esfriada. Aos poucos o Santos vai equilibrando a posse de bola e quem sabe buscando mais o ataque, mas fato é que aquela pressão inicial do Sport já não tem mais na Ilha do Retiro, segue 0-0. Que coisa, hein? Faz a boa, mas eu falo, e o Sport por 2 anos consecutivos, né? O Wendel Coral e amigos, né? O Sport aí batendo na trave, né? O ano passado ali, acho que foi 6, 7 partidas sem vencer, né? E o Sport na última partida acabou vencendo sua partida, não vou lembrar, acho que foi contra o Sampaio Correia, venceu por 4-0, se eu não me engano, mas com a combinação dos resultados, dependia de uma derrota acho que do Atlético Goianiense, que subiu por último. Até o Wendel Coral vai dar uma olhada, ver se eu tô bom de memória, né? Que nós sempre fazemos as partidas todas juntas, eu lembro, eu estava no placar ao vivo, vamos ver se eu estou certo, né? Sobre, foi um empate, né? Sobre o Sampaio Correia, não vou lembrar, o Wendel Coral vai dar uma puxada, aí, dar uma gulgada. Mas aí o Sport mais um ano aí batendo na trave se persistir aí os sintomas, entre aspas. É isso mesmo, Wendel? Tô pesquisando aqui, a última rodada foi Sport 4-1 pro Sampaio Correia. Tô buscando o G4 final, achei, vitória 72, o Sport terminou na 7ª posição com 63 pontos. Mesma pontuação do Mirassol em 6º e do Novo Horizontino em 5º, e o Atlético Goianiense com o Criciúma 64 pontos cada. E na última rodada, cada uma dessas equipes, o Atlético Goianiense ganhou de 3-0 do Guarani e o Criciúma, cadê o Criciúma? Perdeu para o Novo Horizontino 2-0. Novo Horizontino e o Sport chegaram a vencer, mas com a combinação permaneceram na Série B do Campeonato Brasileiro. Agora o desfecho, pelo menos momentaneamente, vai sendo diferente para o Sport. Vai empatando com o Goiás por 0-0, mas conseguindo a 3ª colocação e subindo para a Série A pela primeira vez na sua história. E olha só, que situação, né? Muito obrigado. Lembrei a equipe que o Sport jogou, que era o Sampaio Correia. Agora não lembro se alguém tinha empatado e acabou atrapalhando o Sport. O Vila Nova, eu lembro que dependia só de si e perdeu pro ABC, exatamente, que já estava rebaixado por 3-2, terminou com 61 pontos na 8ª posição. E o Guarani perdeu por 1-0, cara. O Lucão recuando aquela bola. Ou seja, ano passado a disputa pelo acesso à última rodada não tinham mais times envolvidos do que nessa temporada, por exemplo. E vem trabalhando a bola a equipe do Ceará, ali caiu, levantou, falta pro Ceará. Ponta direita, falta, e a falta perigosa. Não. Deu ao contrário? Deu falta pra pro nós. Guarani, ufa, menos graças mal, a Deus, hein? né? Ali, né? A disputa, né? Ali pelo lado. O Jefferson, vou falar pra você, hein? Tá de saída também, né? Mas tudo bem, né? Ali o camisa número 67, né? O Lucas Ian ali alugou um flat na cabeça do Jefferson, né? O Jefferson quando desce, né? Perde a bola, toma o contra-ataque, bola nas costas dele pelo lado direito, né? Do campo de ataque, lado esquerdo do campo de defesa, sofre. Olha o Bugre, Anderson Leite chegou batendo pro gol, batendo pra fora. YouTube.
Passe vai embora à esquerda do goleiro. E Bruno Ferreira teve a oportunidade. O Guarani YouTube Futebol Interior. Orlando Silva manda mensagem. Do jeito que o vovô tá jogando, parece que não quer subir para elite. Você participa através do nosso canal no YouTube Futebol Interior. E participa, manda sua mensagem, claro. A gente com o maior carinho do mundo. Fala o seu nome e manda um abraço especial para você aqui na Rádio Futebol Interior. Você sabe que eu lembrei de algo, né? Meu vovô dizia, eu falava meu vovô, vai pra cima. Ele falava, ô meu neto, não quer subir. Jesus amado. É a última partida mesmo, né? Se tivesse mais rodada aqui, ia acabar com tudo aqui. Não pode tirar do ar de novo. Meu que Deus coisa! Lançamento feito, dominando aqui na ponta direita. Passe, vai embora. Arremesso manual. Você é sensacional, Albert Cavalcante. Eu, né? Que coisa. A bola volta ali, reboteada. Domina, vem trabalhando bola, a equipe do Guarani. Outra vez fez o toque, devolução ali pro Salustiano. Salustiano, a devolução feita. Tenta ali criar a jogada. Preferiu soltar essa bola, vem o bug. Quem sabe agora pra cá, o Dantas na correria total. Ele parou, soltou errado. Caiu nos pés do Lucas Rian para recuperar para a equipe do Ceará. E atenção, torcedores, atenção, amantes do futebol, vem comigo para o tempo e placar de jogo. Campeonato Brasileiro, 38ª rodada. Brinco de ouro da Princesa, 34-30. Guarani 0, Ceará também 0, Coral. Sem mais gols até agora na última rodada. Goiás e Novo Horizontino na Serrinha 0-0. Mirassol vai batendo a Chapecoense 1-0 no Maião. Sport Santos na Ilha do Retiro 0-0. Classificação de momento. O Peixe já campeão com 69 pontos. Na vice-colocação, o Mirassol com 67. Novo Horizontino 65 e Ceará 64. Vão fechando o G4 e até agora subindo a Série A na próxima temporada, Guga. Honda Benimotos, a sua concessionária Honda. Conforto, qualidade e segurança. Dê asas à sua liberdade. Gustavo Marques. Eu estou aqui de todo o meu coração com o microfone na mão. Olha o Bispo, círculo central, vem trabalhando. Se ele volta, faz um giro 360, salta a bola para Anderson Leite com a pé na esquerda, com a pé na direita, agora ele preferiu soltar essa bola, foi curtinha para Jefferson, ponta esquerda, preferiu acionar ali o Luan Dias, revolução para Jefferson para Luan Dias, lindo, ele parou, olhou, voltou ali para Jefferson, retornou essa bola para o Luan Dias, volta a bola para o Bueno, preparou, soltou essa bola para Jefferson para Bueno, não quer jogo não, preferiu soltar para Luan Dias tentando a outra vez errado. Bola volta com o Adel faz o toque para Luciano no círculo central, ele parou, olhou, a devolução feita o Matheus Bueno, meu Deus, parece que tá jogando os jogos aí, de final do ano, né? Mas amigos do Felipe Marques e amigos do Wendel Coral. Mas não deixa de ser, né? Mas assim, que pra nós vale alguma coisa, pra mim então nem se fala. Ô Sport, faz a boa, Guarani, faz a boa, pelo menos essa. Nossa, que presente de Natal que eu vou receber. E, aliás, hoje eu achei que estaria aqui, o Felipe Marques, nos estúdios dos canais Futebol Interior, aquela caixa de original, né? Aquela caixinha de original bem gelada, já imaginei que hoje à noite chegar em casa, né? Com a Digníssima, ia tomar aquela cerveja, né? Mas fica tranquilo, depois eu te mando o Pix, você vai pegar aquela caixa. Pix não, eu quero cerveja, eu quero ter o prazer de receber em suas mãos o prêmio. Viu? Né? Como você vai estar, né, nesse final de ano você estará mais solto, Nós vamos estar na confraternização. Vou levar, na confraternização lá eu vou levar mesmo, uma caixinha lá, viu? Isso. Pode deixar, vou entregar lá pra você lá. Positivo, não tem importância, deixa no carro, na saída eu pego. Então beleza. Não tem problema, não Só por favor, pra mim, faz igual você faz sempre, quando é pra mandar mensagem, pra ficar tirando sarro da minha cara, manda mensagem me cobrando que eu lembro. Mas você não responde, né? Eu não respondo. Tem certeza que eu não respondo? Você responde, não. Arthur você responde na hora. A bola vai pra fora. Tem arremesso manual. Essa aqui é a equipe Alegria do Rádio. Esse é o repórter Alegria do Rádio. Tá feliz, o time tá caindo, mas tá feliz. Feliz vamos desanimar, né? Feliz a gente não tá, né? Nós esperamos aí que o Guarani, né, lembrando, né, que as receitas aí, né, cairão 50%, né, Rodrigo Pastana, né, dizendo aos quatro ventos aí que irá cair a receita, acredito. Lembrando que no Campeonato Paulista, né, a premiação, né,
participação é em torno de mais ou menos 11 milhões, né? Mais 5 milhões que o Guarani tem que receber ainda da Libra, né? Anual da Libra, né? Por temporada. O Guarani aí tem 15 milhões, 16 milhões. Fora camisa, etc, etc. Mas lembrando, né, que o Guarani está no meio de uma recuperação judicial, né, Gustavo Marques? Então é o seguinte, né, o Guarani quer virar uma SAF, tem que colocar suas contas em dia. Mais uma vez batendo essa tecla. Recuperação judicial, né? Cuidar aí da parte financeira do clube. Nota 10 para o Guarani. Agora, recuperação judicial, né? Esportiva, né? Ali, contratações, fazer bobagem dentro de campo. O Guarani é nota 0. É isso aí, canais Futebol Interior, aqui nós respiramos futebol. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Alô, Planeta Placar de Caxias do Sul, retransmitindo o áudio dos canais Futebol Interior. Alô, Valinhos FM, também em Valinhos, retransmitindo tem gol. O Campeonato Brasileiro Série B. Um grande abraço, tem gol, informou. No Independência, o América faz o segundo contra o Brusque ex-Guarani, Matheus Davó. Foi às redes, agora América 2, Brusque 0 no Independência. Que coisa, Albert, sai gol em tudo quanto é lugar, mas menos aonde que é? Na Ilha do Retiro? Ilha do Retiro. Nossa, e lá tá bombando, né? Vimos imagens antes, vai ganhar, né? o Sport e na Serrinha também 0x0 para Goiás e no Horizonte. Então, falta só na Serrinha, mas o Sport vai ganhar, Albert, fica tranquilo. Alô, Mineiro, solta o videogame, Mineiro, que o Albert quer. Que coisa. Informação, diga aí. Vídeos que começam a circular. Um funcionário do Ceará estava atrás da torcida do Guarani ali nas vitalícias e começou a filmar, né? Certamente gravar ali um vídeo, pode ser de bastidores ou para alguma parte tática de repente do intervalo. A torcida não gostou, acabou tendo uma confusão. A polícia militar tirou o profissional que trabalha na equipe do Vozão de lá, pediu para gravar em outro local, talvez um pouco mais longe da torcida do Guarani, porque evidentemente a nação bucrina não gostou, viu, Guga? Tá certo, e é óbvio que não ia gostar mesmo, tem que ter respeito, né? E outra, fica quietinho, né? Tá fazendo trabalho, né? Fica quietinho. Não vai subir, eu quero ver depois. Eu quero ver depois. Olha, eu vou falar pra você, viu? Seria... Nossa, eu juro, assim, se caso isso acontecer, né? Eu juro. Se caso isso acontecer... Cuidado, vai prometer, hein? Né? Eu não irei rir. Se caso acontecer isso, eu vou respeitar, né, a situação, porque é difícil. A gente tá numa situação ruim, né? Não subia, né? Aí na trave aí pra subir aí. Já pensou o Sport faz um golzinho aí? Eu não vou rir. E o Felipe, se sair gol do Sport, alguma coisa assim, na Ilha do Retiro, deixa aquela vinheta pronta. Muito obrigado. E vem tocando a bola aí, campeão Ceará, ainda no sistema defensivo, 40 minutos, eu vou girar os 40. E atenção, torcedores, vem comigo para o tempo e placar de jogo. 40 minutos passados, primeiro tempo, Brinco de Ouro, última rodada, 38ª, 0 pro Guarani, 0 pro Ceará Coral. Na Serrinha segue Goiás e Novo Horizontino 0x0, mesmo placar da Ilha do Retiro para Sport Santos. Mirassol vai vencendo a Chape, G4 de momento. Santos, Mirassol, Grêmio Novo Horizontino e Ceará. Honda Benimotos, a sua concessionária Honda. Conforto, qualidade e segurança. Dê asas à sua liberdade. Gustavo Marques. Vai pintar o gol do Ceará, tira! Afasta Jefferson! Nossa, Albert! Tirou de dentro do gol, escanteio cobrado pelo lado esquerdo. A cabeçada, a bola foi no goleiro, no canto do goleiro, Fred Conte. Nas costas vem Anderson Leite, cruzamento, vai fazer, caiu Dantas, passa por ele. Que oportunidade, ela aí, que é um bombardeio aqui, um bombardeio lá, Cavalcante. Pois é, primeiro o Jefferson, né, acabou salvando, o gol que era certo. A cabeçada, tranquila, do camisa número 10, Lucas Mugni. Ali no canto baixo esquerdo do Fred Conte, que não ia sair nem na foto. Ali apareceu ele, o camisa número 17, o Jefferson. Tirou do jeito que deu. Depois do contra-ataque, cruzamento da esquerda para o meio. Ali apareceu ele, hein? Caio Dantas, a bola passou lambendo, à frente dele, quase. O Guarani abre o marcador e foi o camisa número 11, viu? Foi o Ailon.
Foi o Alan que cabeceou no pé da trave, no rodapé da trave do goleiro Fred Conte. E ali o Jefferson, herói. Jefferson, camisa 17, tirou o gol certo da equipe do Vozão. Quando está ali também, o jogador está sentindo aí, parece ali a virilha. Espero que seja a virilha. Acabou sentindo ali, tá chegando o carrinho maca, né? Parece ali que, vamos ver ali se foi só ali, ele sentiu alguma coisa muscular, ou se vai mudar ou não vai. Quando aparece o técnico Léo Condé ali, né? Passando informações para a equipe do Ceará. Que lembrando, né? O Ceará com esse empate está subindo, é verdade. Mas tem que combinar com o Sport, que também está empatando. Caso o Sport faça um golzinho lá, né? Aí você sabe, né, meu amigo? É perna pra que te quer. Então esse jogo vale muito sim. Vale muito sim. Pro Guarani vale muito. Mala branca? Quem sabe? Espero que sim. Quem sabe? Quem sabe, né? Mas seria sensacional. 43-50, o jogo está paralisado. O jogo está paralisado. Guarani 0, Ceará também tem 0. O Bugre já está na Série C, mas eu não queria que o Ceará subisse, ficasse aqui na Série B. E eu acredito que no final do jogo eu vou estar correto, hein? O Ceará não vai subir. Lá vem a equipe do Guarani com o Zé Luciano. Domina essa informação. Lucas Adel domina para Jefferson. Informação, chamou, falou. Fabrício Domingues derrubado, falta frontal a favor do Sport na Ilha do Retiro. O Sport tem grande oportunidade, quem sabe abrir o placar contra a equipe do Peixe. O Wendel quer matar do coração. Que fase. Ih, olha o Guarani entregando o ouro. Sai para tirar ali a zaga da equipe do Guarani. A bola volta, rebotear o toque de cabeça. O jogador tá caído, tá paralisado e tá pedindo ali assistência médica porque a entrada foi forte, hein, Albert? O Bispo, né? O Bispo, cada machadada é 5 minhocas, né? Ele acabou acertando a bola, é verdade, no meio campo. Porém, entretanto, ali o Richardson foi lá, né? Foi dividir com ele, acabou tomando um chute ali nas partes baixas, né? Na região ali, né? Das partes baixas, você me entende, né? E acabou ali aterrissando, acabou sentindo, né? E ali quando... Ali o árbitro da partida, não? Entendi. É nas partes baixas, né? Ali do umbigo pra baixo seriam as partes baixas, entendeu? Íntima ali, né? Exatamente. Tá. E acabou ali marcando a fonte de vida normal. Fala, Coral. Pra falar sobre a falta não deu nada, segue 0-0. Meu Deus do céu, mas o Coral também só vem com notícia ruim, hein? Vem com notícia boa, Coral. Vem com notícia boa. Agora ele tá agindo como uma cobra, Coral, né? O que você tá esquecendo... Mais 3. O que você tá esquecendo é que mesmo se o Sport ganhar lá, você tem que torcer pro Guarani não perder aqui, cara. Aí ferrou. Já pegou, agora vai fazer a boa hoje. Né? Ô, Coral, falando nisso, uma curiosidade. Vai. O seu sobrenome... Coral, vem do que esse Coral? É do meu pai. Sim, mas tem... Você conhece as tintas Coral? Sim. Pois é, não tem nenhum parentesco. Eu imaginei que ele ia soltar, não, somos sócios, né? Meu pai vendeu na época de 1960, meu pai acabou vendendo. Não, ele criou, mas falou assim, eu não quero ser rico não, etc. Quer mexer com tinta, né? Comunicação, meu Deus do céu. E lá vem a equipe do Ceará pela ponta esquerda, vai fazer o cruzamento, preferiu fazer o toque, a devolução, girou pra lá e pra cá, foi embora, que coisa, hein? Vou continuar curioso, hein, Albert? Por que pergunta mais, velho? Você quer saber, ué? Então eu vou continuar com o meu pensamento. Os Coral vem da cobra, é isso? Não é isso não. Eu preciso ir até os meus antepassados, cara, porque eu também não vou saber, só sei que é do meu pai mesmo. É o Wendel Coral mesmo, não tem mais nada no meio. Não, tem o Barros no meio. Eu não sabia, cara. O Barros já é da minha mãe. Eu não sabia, eu achei que era o Wendel Coral só. Né? Assim como o Gustavo Marques não é Gustavo Marques, né? Quem falou que não é Gustavo? Tem mais. YouTube, diga aí. O Domingos Bergantin Júnior. Gustavo, vamos marcar aquele almoço ou jantar. Você não pagou o almoço ainda, Albert? Chama o Albert e vamos. Olha lá. Aí ele fala o nome do lugar aqui, ó. Né? Tomar umas e rir. Vamos. E o DL Santos 1979. Quando o Bugre volta? Já tem as datas do Paulistão, Albert Cavalcante? Volta, é dia 15, né, de janeiro que dia começa. 15 de janeiro. E agora não saiu as datas, né? Dia 15, ainda não foi desmembrado, né? Será no... Mas já tem os grupos, né? Do Campeonato Paulista. Nossa, Grupo B, Guarani. Meu Deus do céu. RB Bragantino, não sabemos se estará na Série A, na Série B. Né? Santos
E também a portuguesa, a SAF portuguesa. Esse é o grupo B. Vai engolir tudo, hein? E ainda no YouTube Futebol Interior, o Domingos Bergantin Júnior complementa. Vou mandar um WhatsApp pra você confirmar, Gustavo. Tá bom, vamos confirmar, com certeza. Aonde você quiser. Quem vai pagar? Aí vai o Albert, né? A gente só vai. E lá vem a equipe do Ceará, na linha de fundo, vai tentar fazer o cruzamento, preferiu soltar, perdeu. Recupera ali a zaga da equipe do Guarani, vai informação. O jogo, Zezé, informação, diga aí. Pênalti na Ilha do Retiro. Derrubado o Fabrício Domingues, pênalti a favor do Sport na ilha. Que coisa, hein? Ah, não, é mentira isso aí. Termina o jogo no Brinco de Ouro, primeiro tempo, aliás. 0 para a equipe do Ceará e 0 para o Guarani. Com você, Coral. É isso. Intervalo já agora no Brinco de Ouro da Princesa. Ô, Gustavo, você quer narrar? Talvez o gol aí do Sport? Deixa eu narrar, faz tempo que eu não narro um golzinho. É verdade. É isso. Lá. E daqui a pouco todos os resultados aqui momentâneos do primeiro tempo, final de primeiro tempo já nas outras partidas, na Serrinha, Goiás e Novo Horizontino. Mirassol faz o segundo no Baião. Mirassol vai confirmando o acesso, o segundo gol já confirma quem fez, mas tá 2-0 para o Mirassol contra a equipe da Chape. O Mirassol praticamente carimbado para a Série A do Campeonato Brasileiro em 2025. O Sport agora no pênalti, Lucas Lima contra Gabriel Brazão, Guga. E Gabriel Brazão para pegar Lucas Lima para fazer penalidade máxima. E Brazão para pegar Lucas Lima para fazer, tem a oportunidade. O Sport quer subir para a Série A. O Sport quer ir para a Série A. Eu quero videogame. Lucas Lima na bola, olhou, correu, bateu, é gol! Gol! É do Sport! Valeu 500 mil! Valeu os 500 mil! Lucas Lima abre a esperança! Lucas Lima na Ilha do Retiro diz assim: estamos vivos! Estamos na luta, é gol do Sport, Coral! É isso, Lucas Lima, a batida tranquila, consciente, deslocou o Gabriel Brazão, abrindo o placar. Gol importantíssimo na Ilha do Retiro. E o Mirassol lá no José Maria de Campos Maia, vou até confirmar porque chegou a fazer o segundo, mas o VAR aparentemente aprontou por lá. Exatamente, o gol foi anulado pelo VAR, segue 1-0, o gol tinha sido do De La Torre, mas o Mirassol segue batendo a Chapecoense por 1-0. Intervalo de jogo, intervalo também no Brinco de Ouro da Princesa, jogo que estamos transmitindo, Guarani e Ceará, jogo 0-0. E agora, com esse gol do Sport, o Ceará precisa mais do que tudo vencer o Guarani no Brinco de Ouro, porque a vaga vai ficando para o Leão da Ilha. O G4 de momento da Série B do Campeonato Brasileiro com os resultados. O América vai batendo o Brusque no Independência 2-0. Novo Horizontino empatando com o Goiás na Serrinha 0-0. É outro que tem que ficar de olho. G4, Santos 68 pontos, já é campeão. Mirassol com 1-0, 67 pontos. O Sport com 1-0 vai a 66 e assume provisoriamente a terceira posição. Novo Horizontino, quarto colocado, 0-0 já no intervalo contra o Goiás da Serrinha, 65. E o Ceará, quinto colocado, agora empatando, com 64, vai ficando de fora da elite do Campeonato Brasileiro em 2025. Mas lembrando, tem todo o segundo tempo e muita coisa pode acontecer para essa tabela, quem sabe, mudar. O Albert, com interesses particulares, não quer. Para ele tá ótimo o G4 que tá, porque ele vai embolsando, não é nem dinheiro, mas um videogame para passar o seu tempo durante as suas folgas, o seu trabalho. Mas daqui a pouco, depois do intervalo, a gente disseca rapidinho essa 38ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Tem 35ª rodada também da Série A que tá acontecendo. Enfim, muita coisa para você, intervalo aqui no Futebol Interior. Eu volto já já, não saia daí. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Total Futebol Interior.
O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui, cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Sábado, 7 de dezembro, no Campinas Hall. Summer 2000. Uma super festa com 7 horas de duração pra você reviver as melhores baladas e os grandes hits dos anos 2000. Você vai curtir ao vivo Cassino! DJs Fat, Corsi, Marcos B e Ed. Summer 2000. Sábado, 7 de dezembro, no Campinas Hall. Ingressos em temtickets.com.br. Compre já o seu e não perca. Invictus, o seu espaço de eventos em Campinas e região. Com 2 salões, o Invictus Espaço de Eventos pode te receber para a sua festa de confraternização, formatura, celebração de casamentos e demais eventos. Disponibilizamos uma piscina para adultos e outra para crianças, uma quadra de tênis e um campo de futebol. Nas margens da rodovia Dom Pedro I está situado o Invictus Eventos, o melhor espaço de eventos da região. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital de Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quero 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Honda Benimotos, a sua concessionária Honda. Com lojas em Campinas, Americana e Piracicaba, a Honda Benimotos oferece o plano de consórcio mais confiável do mercado. Na oficina Honda, o atendimento é rápido e de qualidade, com as melhores peças à sua disposição. CG Titan, Fan, Cargo, ADV e demais modelos. Na Honda Benimotos você encontra capacetes e acessórios para o seu passeio ficar mais confortável. Honda Benimotos. Conforto, qualidade e segurança. Dê asas à sua liberdade. Futebol Interior. Wendel Coral. Muito bem, intervalo de jogo. Guarani e Ceará no Brinco de Ouro da Princesa. 0 para o Bugre, 0 também para o Vozão. Os outros resultados da Série B nessa última rodada, as outras partidas todas também no intervalo. O América vai batendo o Brusque no Independência 2-0. Goiás e Novo Horizontino na Serrinha, esse jogo tá perigoso, hein? 0-0, Novo Horizontino momentaneamente vai conseguindo a 4ª e última vaga para a Série A, mas claro, tem todo o desenrolado da segunda etapa. Aqui no Brinco, como eu disse, 0-0 Guarani e Ceará, no José Maria de Campos Maia, o Mirassol vai batendo a Chape 1-0, na Ilha do Retiro, o Sport com gol de Lucas Lima. Diretoria do Leão pagou R$500 mil para o Lucas Lima jogar contra o seu ex-clube, né? O clube que ainda pertence, o Santos. Vai batendo 1-0, bateu o pênalti com muita categoria. 3 jogadores do Santos já com amarelo: Miguelito, Rainer e Diego Pituca. Pode se aproveitar disso o Sport, quem sabe, no segundo tempo, se o técnico interino Leandro Zago, que é o técnico do Sub-20 da equipe do Peixe, não fizer algumas substituições. Classificação
ao vivo da Série B, o Santos já campeão, 68 pontos é o primeiro colocado. E aí completando o G4, o Mirassol vice-líder com 67, Sport terceiro colocado vai a 66 e o Novo Horizontino tem 65. O Ceará, que é o quinto colocado, tem 64. E aí o que acontece é o seguinte, se o Vozão consegue a vitória aqui, cara, e o Novo Horizontino só empata com o Goiás, o Sport mantém a vitória diante da equipe do Santos, quem roda é o Novo Horizontino, assim como foi no ano passado. Aí Goiás é o sexto, Operário, América Mineiro, Vila Nova e Avaí é o 10º, Amazonas, Curitiba, Paysandu, Botafogo e Chapecoense e CRB o 16º, o Z4, os 4 times já rebaixados, Ponte Preta, Ituano, Brusque e Guarani. A Ponte Preta abrindo o G4, né? E o Z4, aliás, e o Guarani fechando essa zona de rebaixamento. Péssimo futebol de Campinas no ano de 2024. Falamos durante o primeiro tempo que cenas lamentáveis tinham sido registradas no entorno do Brinco de Ouro da Princesa, sobretudo na entrada principal, lá do estádio do Guarani. Temos os vídeos, né, Felipe, que percorrem aí nas redes sociais. Pode soltar, Felipe, por favor, daqui a pouco a gente comenta. Esse é um vídeo feito dentro de uma van, vai entrar ali nessa rua que é a principal do Brinco de Ouro da Princesa. Logo na entrada, ó, muitos torcedores do Ceará indo pra cima do Guarani, e até por conta da fase do Guarani, evidentemente os 3.154 torcedores acabaram sendo superiores ao que tinha de torcedor do Guarani. Ali você pode ver, ó. Coral, Oi, Guga. Era óbvio que isso ia acontecer, Tava né? na cara. E a falta de policiamento ali, né? Mas é isso que a gente tinha que preparar a diretoria do Guarani, né? É uma falha dupla. E outra, eles colocaram praticamente quase a mesma entrada. Exato. Dividir apenas uma rua e ali, da entrada. É óbvio que isso ia acontecer. A diretoria foi incompetente. Sai, já taca ali uma bomba de efeito moral e a borrachada acaba comendo. Aí dispersa um pouco o público. Tem outro vídeo, Guga, Felipe? Ou no momento é esse? Não, sem problema, não tem problema nenhum. Só aí, Guga, já deu pra ter uma boa ideia. O que a polícia tá fazendo lá dentro, sendo que o jogo não tinha começado? Tem que ficar lá fora. O policiamento tem que estar lá fora, não sair de dentro do estádio. Enfim, é um tanto quanto complicado. Felipe, assim que outro vídeo tiver ok, só dar um toque pra gente. Já temos aí 11 minutos de intervalo de jogo no Brinco de Ouro da Princesa, mas fato é que o Ceará, tô curioso pra ver a postura do time do Ceará, que começou bem melhor o jogo, teve alguma chance de abrir o placar, acabou não conseguindo, depois o Guarani equilibrou, teve a oportunidade, inclusive o Bugre, de abrir o placar, só que agora o Ceará com esse empate tá saindo, não tá subindo pra Série A. Enfim, a postura precisa ser diferente da equipe do Ceará, que tem o total apoio do seu torcedor, posse de bola pelo menos 50% de cada lado, finalizações 6 do Ceará contra apenas 2 do Bugre, 4 escanteios, 1 pro Guarani, 3 para a equipe do Ceará. Antes do início do segundo tempo, falar aqui um pouco brevemente da Série A do Campeonato Brasileiro. Tá ok o vídeo, Felipe? Então vamos lá, pode soltar o segundo vídeo aí pra gente? Não tem problema, vamos lá. Aí talvez tenha sido até um pouco antes, né, do vídeo anterior que nós vimos, porque a torcida do Guarani, mesmo em minoria, acaba chamando a torcida do Ceará, tanto que a torcida do Ceará acaba invadindo essa rua que nós estamos vendo, que é a principal do Brinco de Ouro da Princesa. E ali, até a borrachada começou pela polícia que sai do estádio Brinco de Ouro da Princesa. O clima foi esse. Obrigado, Felipe Marques. Esses só alguns vídeos estão rolando aí nas redes sociais. Série A, rapidamente, obrigado, Felipão. 35ª rodada. Oi? Esse é melhor não, mas tem outro vídeo que realmente o Felipe me lembra aqui, de um torcedor do Guarani todo ensanguentado no asfalto, né? E a torcida até falando ali no determinado momento. Aqui tem ideologia, sem covardia, enfim. Fato é que isso é lamentável e infelizmente não foi a primeira vez e não foi a última que nós estamos vivenciando esse tipo de coisa. 35ª rodada no Engenhão, a Série A, Botafogo, hein, rapaz? Ah, meu Deus, empatou com Vitória em casa ontem pelo placar de 1-1. Palmeiras venceu mais uma. Venceu no Antônio Ascioli, o Atlético Goianiense já rebaixado para a Série B 1-0. Alfredo Jaconi, Juventude Cuiabá 1-1. Ontem ainda no Morumbi, São Paulo e Atlético Mineiro 2-2. Hoje já encerrado. Internacional 4, Red Bull Bragantino 1, Bahia e Atlético Paranaense. O Furacão saiu na frente, mas permitiu o empate do Bahia 1-1. Internacional 4-1 contra a equipe do Bragantino, já falei. E o Corinthians 3-1 contra o Vasco na Neoquímica Arena, resultado inclusive que culminou na demissão do técnico Rafael Paiva, 4ª derrota consecutiva do Vasco, complemento da 35ª rodada.
Na terça-feira, Maracanã, Fluminense e Criciúma. Terça-feira também, mas um pouco mais tarde, o jogo do Fluminense é às 7, às 8 horas no Castelão, Fortaleza e Flamengo. E aí na quarta, 9 da noite, no Mineirão, Cruzeiro e Grêmio. Classificação da Série A. Temos aqui 2 times com 70 pontos. Com uma vitória a mais, o Palmeiras já é o líder do campeonato. 70 pontos, mas com 21 vitórias. O Botafogo é o segundo colocado com 20 vitórias e 70 pontos. Fecham o G4, o Inter com 65 e Fortaleza 64. Lembrando que o Fortaleza tem um jogo a menos, né? Se o Fortaleza vencer esse jogo a menos que tem, que ainda vai jogar na rodada, vai a 67 pontos, cara. E aí fica 3 pontos dos 2 líderes, Palmeiras e Botafogo. Flamengo é o quinto, 62, São Paulo sexto, 59, Cruzeiro, Bahia e Corinthians com 47. O Corinthians, hein, cara? Quinta vitória seguida, tava na zona de rebaixamento, agora é o 9º colocado, 47 pontos. Tem grande chance de ir para a pré-Libertadores do próximo ano. 10º colocado é o Atlético Mineiro com 44, e aí Vasco 43, Vitória 42, Atlético Paranaense 41. Salto importante aí do Atlético, já saiu da zona de baixamento, mesmo com empate hoje fora de casa. Grêmio 40, Juventude 39, Fluminense 38 e o Z4. Criciúma 37 ainda joga na rodada, Bragantino 37, Cuiabá 30 e Atlético Goianiense rebaixado já 26 pontos. Lembrando que aqui no Futebol Interior, a jornada é sempre um oferecimento de concessionária Sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região. Restaurante e Pizzaria do Dadá, Disque Entregas 3242-3125 ou peça pelo WhatsApp 99788-3821. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Invictus, seu espaço de eventos de Campinas e região, na rodovia Dom Pedro em Valinhos 19 981844859. Benimotos, Honda é na Benimotos. Futebol Interior, para você anunciar com a gente é muito fácil. Chama aí no zap 19 989893526 e faça já um ótimo negócio. Tudo pronto, Gustavo Marques, jogadores já retornando para o gramado. É claro que o árbitro Paulo César Zanovelli da Silva vai ter que esperar o apito inicial também nas outras partidas. O Guarani foi o primeiro jogo que entrou no intervalo. Já temos aí quase 17 minutos de pausa desde que o primeiro tempo acabou. Todos os jogos ainda no intervalo. América Mineiro 2, Brusque 0, Goiás e Novo Horizontino 0-0. Mirassol vai batendo a chapa 1-0. E o Sport no finalzinho, gol de pênalti do Lucas Lima, 1-0 contra a equipe do Santos. Praticamente tudo pronto e agora o segundo tempo volta a ser todo seu. Quem brilha é ele, Gustavo Marques. A bola é sua, Gustavo. Esse sou eu desde 1994. Mudou. Estou de volta para o segundo tempo. Guarani tem 0. O Ceará também eu tenho 0. Vamos, meu bugre. Eu sei que você está rebaixado, Guarani. Eu sei que a instituição está rebaixada, mas vamos para a vitória. Diga aí, Albert. Mudou na equipe do Guarani, também na equipe do Vozão. Anderson Leite, camisa número 5, volante bugrino, vai embora e entra ele, o camisa número 8, Marlon Douglas. Meu Deus do céu, como insiste nesses caras, sério. Anderson Leite, camisa número 5, vai embora, o 8, Marlon Douglas. E no Ceará, no Vozão, Lourenço, capitão, vai embora, o 97, e entra o camisa número 8, De Luca, Gustavo Marques. Tá bom, esse é Albert Cavalcante informando as mudanças. Então saiu o Anderson Leite do Guarani, entrou o Marlon Douglas, saiu o Lourenço e entrou o De Luca. Isso, Albert? Exatamente, né? E agora a informação, né, que chega do Brinco de Ouro da Princesa, né? Por incrível que pareça, eles estão se comunicando mais, né? Estão bem comunicativos. Estou até procurando aqui que o Wendel Coral me deu a deixa, né? O motivo, né, da saída do Anderson Leite. Mais uma vez, né, o volante Anderson Leite, desconforto muscular na panturrilha. Então, mais um aí, estourado aí, né? Tomara, né, que o Anderson Leite, né, desse montoado de jogadores, que ele fique para 2025. Lembrando que o Guarani tem o Campeonato Paulista pela frente, dia 15 de janeiro, né, começa o Campeonato Paulista. E depois teremos a árdua Série C, onde o Guarani busca voltar à Série B do Campeonato Brasileiro 2026. Quando o árbitro da partida, o Paulo César Zanovelli da Silva FIFA. Número do Marlon, por favor. Marlon Douglas, o camisa número 8. 8. Número do De Luca. 8.
8 e 8. 8 e 8, né? Quem sabe? Quando apita o árbitro. Apita o árbitro, a bola está rolando no segundo tempo. Gustavo Marques. Ah, esse sou eu. Esse sou eu desde 1994, trazendo a alegria com o microfone na mão. E você junto com a gente no Campeonato Brasileiro, é a Série B. Você ligado, você conectado junto com a gente. Lá vem o Ceará, chega para afastar a zaga da equipe do Guarani. Bola vai para fora, mas antes teve o desvio do Ceará. Tiro de meta para a equipe do Guarani, o Albert. Agora o Ceará vem com tudo, né? 37 segundos do segundo tempo ali, o Eric Pulga, né? Tentou a jogada, acabou aí se atrapalhando. Segue no Brinco de Ouro da Princesa 0-0. E com os resultados, né? Com a vitória do Sport e com esse empate, Gustavo Marques, amigos do Ceará. Né? O Ceará que fez toda essa festa, né? 3.154 ingressos vendidos para a torcida do Vozão, que estão aí, né? Na cabeceira atrás, né, do placar eletrônico, estão ali, né, sofrendo, né, e se tudo der certo, tomara que continue como está. E lá vem o Ceará pela ponta direita, linha de fundo, fez o corte, deu certo, cruzamento, pintou o gol do Ceará, sobe de cabeça, tira, afasta a zaga da equipe do Bugre. Bola rolando. E bola vai pra fora em arremesso anual, bola rolando em forma, Coral. Os outros jogos que valem acesso na Serrinha, Goiás e Novo Horizontino já começou o segundo tempo 0-0. No Maião, Mirassol vai batendo a Chape 1-0. Na Ilha do Retiro também começou o Sport 1, Santos 0, Guga. E Matheus Bahia faz a cobrança de arremesso manual, já fez o toque próximo do círculo central, vem trabalhando com David Ricardo no círculo central, ele trabalha a bola, fez o toque, vira para João Pedro fez ali o toque lá pelo lado direito, a bola vai para fora, tem arremesso manual. Canais Futebol Interior, aqui nós respiramos futebol. Hipercap Brasil, compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. É isso, Guarani. Você viu no intervalo? O Coral trouxe com exclusividade pra gente aí a confusão no estádio Brinco de Ouro da Princesa, né? E aí a diretoria dando um show mais uma vez, né? Dando um show, os trapalhões. E olha o Ceará, o toque de cabeça vai fazer pra fora! Minha Nossa Senhora do Brinco de Ouro da Princesa! Uma cabeçada queima-roupa! Quase o primeiro gol do Ceará! Detalhe é seu, Albert! Jogadaça, né, pelo lado direito. Ele, o camisa número 26, o Richardson, fez o cruzamento, o Lucas Guian, 77, fez o cruzamento ali na segunda trave. Apareceu livre, leve e solto, atrás da zaga, Eric Pulga. Ele, a bola, o gol e o Fred Conte. Era só ele tirar, entre aspas, a força da cabeçada e mandar a bola para o fundo das redes. Ali ele acabou atingindo, se jogando na bola e cabeceou por cima do gol bugrino. Quase. O Ceará abre o placar, 3 minutos do segundo tempo. Que chance teve o Ceará? 0-0. E vem tocando a bola aí, que pegou ali outra vez com o Ian, camisa 29, perdeu o Ian. E vem os caras, vem Lucas Mugni, cruzamento, desvio, bola pra fora, escanteio, o Ceará acorda. O Ceará pressiona em busca do primeiro gol, o gol do acesso, Albert. Escanteio pelo lado esquerdo ali quando o Matheus Bueno aparece, né? Ali mostrou a imagem, né? O Matheus Bueno dando a famosa rangada no sistema defensivo do Guarani. Escanteio, lá vem os homens. E cobrança de escanteio, toque de cabeça, afasta ali a zaga da equipe do Guarani. Quase que eu vi o menino colocando outra vez na prateleira o videogame que seria entregue para o Albert Cavalcante. A bola volta outra vez, a reboteira para a equipe do Vozão. O Vozão vem tocando bola, o Vozão quer estar na Série A, mas não vai conseguir. O Vozão quer subir, não vai conseguir. Já mandaram azulzinho pro Vozão para subir. E nada, o Vozão vai continuar na Série B. 4 minutos e meio passados. É desse segundo tempo. Ninguém ganha, ninguém perde neste segundo tempo. YouTube, alguém falou. Robson Vitoriano, boa transmissão direto de Leme, interior do estado de São Paulo. E também o Craien, dizendo que Campinas
é uma piada sem graça com esses dois clubes que entregaram um ano péssimo aos seus torcedores, sobretudo Guarani e Ponte Preta, Guga. Que coisa, foi péssimo mesmo, né? Péssimo dos péssimos. Tudo começou no Campeonato Paulista, né? Onde o objetivo e As duas obrigação, equipes, né? né? No final de 2023, objetivo e obrigação acabaram se perdendo pelo caminho. O Guarani se safou, né? Na última partida contra a equipe da RB Bragantino, né? Que o RB Bragantino veio com a equipe totalmente alternativa, um sub-17, entre aspas, onde o Pablo Tomás, que agora brilha pelo Maricá, né, aí do Rio de Janeiro, acabou fazendo o gol que acabou salvando o Guarani. O Guarani que teve apenas 2 vitórias no Campeonato Paulista, né, ficou na antepenúltima colocação também, né, foi a danada do campeonato, é verdade, e acharam, né, os entendedores, os competentes de futebol do Guarani, acharam que com 80% do elenco que disputou o Campeonato Paulista, o estadual mais difícil do Brasil, o Guarani conseguiria alçar voos maiores. Pois bem, terminamos o primeiro turno com 11 pontos. 11 pontos. Isso aí é pontuação de time rebaixado. E assim agora estamos aí sofrendo. Ó, Guarani! Lá vem o Bugre, vai pintar no gol, cruzamento, passa por ele! Passa pelo Marlon, camisa 8 do Bugre. Teve a chance no cruzamento. Olha, se não toca ali no atleta da equipe de resvala de cabeça, o árbitro seria o primeiro gol do Bugre. O Rafael Ramos acabou salvando, né? O cruzamento na pequena área da direita, ali do Ian Henrique, chegou com toda a saúde, fez o cruzamento na segunda trave. E a devolução, caiu o Dantas, a bola tá viva. Volta essa bola, vem tocando bola ali, o Bueno. Fez o toque pro Adel. Adel fez a devolução para Luan Dias pra Adel outra vez. A Luciano tá pedindo, ele preferiu soltar essa bola pro Fred Conte. E Fred Conte dominou. Fez o lançamento lá pro campo ofensivo. Vê se acha alguém, sobe de cabeça para cortar. O Bugre cresce. O Bugre, obviamente recebeu alguma linha. É claro que chegou aí alguma coisa do esporte. Sei não, hein? Não sei não, hein? Será? Fim de ano. Acho que não. Pix gordo. Não, eles que coisa. Não, falaram que ia jogar com, né, pra ir pelo menos a última partida, ia jogar com hombridade. Né, tá, você acreditou. É lógico. Vem descendo, vem tocando a bola aí, equipe. Errado. Falta. Solta essa bola, meu filho. Solta essa bola, meu filho. Olha, o Caio Dantas fez a casinha. É agora. Tenta, Marlon não consegue, completa. Tira a zaga da equipe do Ceará. A bola volta ali pra Bispo. Tenta ali fazer o toque, não consegue. A bola volta reboteada. Canais Futebol Interior, aqui nós esperamos futebol. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. E atenção, torcedores, atenção, amantes do futebol, vem comigo para o tempo e placar de jogo. Brasileirão Série B, segundo tempo, 38ª rodada, Brinco de Ouro da Princesa. 7h50 passado o segundo tempo, 0 pro Guarani, 0 pro Ceará, Coral. No Independência segue América 2, Brusque 0, Goiás e Novo Horizontino 0-0 na Serrinha. Mirassol e Chapecoense 1-0 no José Maria de Campos Maia, gol de Yuri Castilho. E o Sport segue vencendo o Santos na Ilha do Retiro. Lucas Lima, no final da primeira etapa de pênalti, vai fazendo gol que vai colocando o Sport no G4. Classificação de momento: Santos já campeão, 68 pontos, Mirassol 67, Sport 66 e Novo Horizontino 65. Vai dando ruim pro Ceará até aqui, Guga. Vai pra cobrança de falta o Rafael Ramos, bola tá viva na grande área, pegou, soltou pra fora. O Fred Conte soltou o Fred Conte, perde um gol incrível, o Ceará perde o gol, Albert. Lucas Guian acabou perdendo, né, o gol após a falha do goleirão. Fred Conte estava inteiro na bola, hein? Ele não segurou como uma criança em seus braços a bola ali jogada na pequena área, e a bola é do goleiro, hein? Pequena área do goleiro. Quando está vendo revisão do lance, foi marcado, né, na pênalti, nada, escanteio pro Zoma. Lucas, cruzamento, tira, afasta, Heitor, tenta ali completar a zaga da equipe do Guarani, a bola tá viva, é com Marlon Maranhão, agora, soltou essa bola, quem sabe agora vai Bispo, e Bispo dominou, parou ali, fingiu que foi, não foi. Não conseguiu ainda não. Bola vai, que coisa. Que mentira. Olha o Luan Dias foi puxado. E ali dá uma trombada, só que faltava, né? Deu uma cotovelada. Não. Mas o árbitro tá na cara do árbitro. Por que não marca a falta logo? Então, o Iron, espera, né, subir o sangue, né? E aí dá, né? Olha aí, ó. E ele acabou erguendo o bração, não sei, não foi só pra cartão amarelo, hein?
Ali o Caio Dan, desculpa, né? O Luan Dias ali acabou fazendo a proteção ali da bola, ali no meio campo, na faixa central, pelo lado esquerdo. E ele acabou ali erguendo o bração aí, eu não sei só se foi para cartão amarelo ou não, hein? Não sei se foi só para cartão amarelo não, acabou acertando ali o queixo do camisa número 11, Ailon. E foi ali, né, só cartão amarelo, ficou de graça, hein? Informação. Na Serrinha, o Goiás vai tendo amplo domínio da partida, quase 60% de posse de bola, finalizações, apenas 2 do Novo Horizontino, que não acertou ainda o gol defendido pelo Tadeu, enquanto dos 9 chutes do Goiás, o time esmeraldino já obrigou o goleiro Jordi a fazer pelo menos 3 boas defesas. Portanto, na Serrinha, o Goiás vai ditando mais o ritmo de jogo contra o Novo Horizontino, que vai subindo com esse empate, graças ao empate também do Ceará. Um gol do Vozão até aqui com os resultados de momento pode tirar a equipe de Novo Horizonte do G4, Guga. E vem dominando outra vez a equipe do Guarani pela ponta direita. Daqui a pouquinho tem informação com a Albert Cavalcante. Vem, Heitor, perdeu a bola, volta. Outra vez com o Bispo. Bispo soltou, voltou. Lado direito para Heitor. Entrou outra vez. Heitor tentou fazer o toque, mas a bola saiu, Albert. Seguramente, né, nessas últimas partidas, vamos dizer assim, que a melhor, né, dos piores, é a melhor partida do Guarani, né, nessa série, no final dessa série B, né? E chegou a informação quentíssima, tem 1,5 milhão aí, tá? Envolvidos aí, viu, Gustavo Marques? O quê? 1,5 milhão nesse jogo? Exatamente, para ser dividido os jogadores do Guarani. 1,5 milhão, chegou a informação, né? Aqui nós temos as nossas fontes, e 1,5 milhão, tá? 1,5 milhão, Gustavo Marques. 20 mil pra mim já tava ótimo. Não tá explicado porque... que coisa, né? 1,5 milhão, mano. Tem gente se vendendo por um videogame, imagina com 20 mil. Não, o nome disso aí, a minha bet é diferente, né? Você vê que ela é aberta, que né? Coisa, mas hein? você que ofereceu, irmão. Vou falar que não. Não, tô brincando. Brincadeira, Albert. Abraço, arremesso manual. Que coisa. 1 milhão, hein? Já pensou? Até eu. O Coral, que é de... entende, né? Dá quanto aí o Coral? Dividido aí por 11, 1,5 milhão dividido por mas 11. Mas não é só por 11, né? Mas vamos colocar. É por todo mundo. Pra ficar mais comissão bonito. técnica, é só tudo? Jogador ou comissão técnica entra na parada? Põe comissão técnica, mas tem nego pra caramba. Tem uns 40 azulzinho, Guarani, né? Vamos colocar dividido por 40, vai? Vamos lá. Dá 37.500 pra cada um. Já pensou passar o final do ano? Feliz Natal. Se for por 40, tá? Vamos colocar 35. Eu acho que é um pouco menos, mas vamos lá. 1,5 milhão por 35... 42.857, tá bom, né? Já pensou? Chega 40 mil, amigo. Cara, eu ia tirar... verdade. Coisa. Eu preciso hoje, pra tirar o pé da lama hoje, se eu tiver 60 mil, tiro o pé da lama. Só 60 mil, tiro o pé da lama. Imagina esses caras aí que tem a vida, né? Mas tudo bem. Hein? 60 mil... Tá ótimo. Mas tá bom, vamos lá. Vem trabalhando bola aí, equipe. Pra narrar esse jogo também. Vamos arredondar pra ficar mais fácil? Diga isso. Se forem 50 pessoas, dá 30 mil pra cada um. E pra narrar esse jogo... Deve ser menos ainda. Né? Pra mim poder narrar esse jogo aí, o Corsato me ofereceu R$600. Não vi. Você acha que eu ia vir também, meu amigo? Hoje é cachê dobrado. Né? Lá vem cruzamento, não vai pintar no gol do Ceará. Tira de qualquer maneira. Vem Luan Dias. Luan Dias no contra-golpe agora, Albert. Escreve aí. Vai sair o gol do Guarani. Dominou pra Heitor. Heitor recebeu, recolheu. É pra Luan Dias. Luan Dias faz a inversão de bola da direita pra esquerda. Domina com o Adel. Adel dominou, soltou nessa bola. Vem tocando bola curtinha. Vem outra vez ainda na ponta esquerda. Vem trabalhando a bola a equipe do Bugre. O Bugre vai empatando o jogo. Vamos, Bugre, eu não quero ver o Ceará na Série A. Vem trabalhou, não quero ver o Ceará na Série A pela covardia que fizeram aqui no Brinco de Ouro da Princesa. Lançamento pro Marlon, bola vai pra fora. Que coisa, o tempo passa e 1 milhão. É 1 milhão lá e um videogame cá. É 1 milhão lá, um videogame cá. Nossa. Que coisa, vai ficando dramático pro Ceará. Detalhe, informação. Não vem de garfo que hoje é sopa, hein? Meu Deus, o Salustiano deu um drible desconcertante no Lucas Mugni, que veio seco, né, no campo de ataque, né, no campo de defesa do Guarani. E ali o Salustiano, né, ali que está ali de malas prontas para a equipe do São Bernardo, é um dos jogadores que não irá ficar.
E ali deu um drible que caiu de bumbum no chão, né? O camisa número 10, o Lucas Mugni. Que continua assim, o Guarani tá jogando. Que partidaça do Guarani, hein, ô Gustavo? Que coisa, hein? O dinheiro fala mais alto. E deixa e essa fonte que te passou a informação, o Guarani precisa vencer para receber esse valor ou não deixando o Ceará subir? Não, ele precisa perder, Gustavo. Não, com esse resultado, o empate, o Ceará não vai subindo. Não, é só vencer, né? Tem que ganhar o jogo. Mas tá empatando o jogo. Então, por isso os caras tá correndo. Não, mas na teoria o Ceará só depende dele. Então só ganha grana se ganhar o jogo, né, Albert? Exatamente. Que coisa, então não sei não, hein? Vai, Matheus! E o Matheus fez o toque, o lançamento feito em falta para a equipe do Ceará. Lá de esquerdo foi nada, hein? Reclamou, hein, Albert? O Ian ali em cima do jogador do Ceará, ali pelo lado esquerdo. E ali pra mim foi uma dividida normal em cima do Mugni, né? E vamos ver ali, foi marcado nada ali, o juizão ali, o Paulo César Zanovelli da Silva FIFA Minas Gerais só marcou arremesso lateral e lá vem o Ceará, o Pulpo. Lá vem o Ceará, tentou o lançamento, tira de qualquer maneira, a bola volta. E atenção, torcedores, vem comigo para o tempo e placar de jogo. 15:50. Brinco de Ouro, 38ª rodada, 0 pro Guarani, 0 pro Ceará, Coral. Na Serrinha, Goiás e Novo Horizontino seguem 0-0 empatando a partida. No Maião, Mirassol 1, Chapecoense 0, gol de Yuri Castilho no primeiro tempo. Na Ilha do Retiro, o Sport vai vencer do Santos 1-0 com gol de Lucas Lima. G4 de momento, Santos, Mirassol, Sport e também Novo Horizontino. Ceará em quinto, vai rodando, vai ficando na Série B até aqui, mas ainda com 16, 17 minutos do segundo tempo. Tem muita coisa para acontecer no segundo tempo dessas partidas, Guga. Honda Benimotos, a sua concessionária Honda. Conforto, qualidade e segurança. Dê asas à sua liberdade. Gustavo Marques. Do Bugre, vem dominando o Heitor, cruzamento na grande área, pega o goleiro Bruno Ferreira, completa Cavalcante. O Heitor, né? O Heitor pelo lado direito fez o cruzamento, procurando os jogadores, né, de ataque do Guarani, porém, entretanto, o cruzamento foi mal, foi torto. Ali o Bruno Ferreira fez a defesa e tentou ligar o contra-ataque, né? Mas, porém, entretanto, o Ceará está com pressa e não está com velocidade. O Guarani vai combatendo. O Guarani vai honrando as suas tradições, apesar do Guarani estar caindo para a Série C, vai fazendo a partida de forma honrosa, quando ali é um choque de cabeça entre os jogadores do Guarani. Ali o Caio Dantas, né, tomou uma cabeçada, né, e quando tem um jogador do Ceará ali agachado ali, com dor na cabeça, ali, né, tomou ali na orelha, foi o camisa número 6 ali, né? Acabou uma dividida ali, né, cabeça ali é fogo, né, tanto contato de cabeça é difícil. E agora achei que o Wendel Coral ia pegar o microfone agora, que nada. Ele está preparando ali o Pix ali para passar também. Até ele, tá, não sei não, viu? Mas pro Wendel Coral estar aqui hoje aqui também rolou alguma mala. Rolou, porque normalmente ele, né, sempre fala não, hoje não, e hoje sim. Hoje sim. O Wendel Coral. Menino cobra. Vem trabalhando a bola aí, aqui pelo Ceará, lançamento feito nas costas, tira, e lá vem o Ceará, vai fazer, Salustiano tira o doce da boca do Ailon, afasta, tira o que seria o primeiro gol do Ceará, Albert. Meu Deus do céu! Falha no sistema defensivo ali no lado dele, no lado direito, o Lucas Adel perdeu na velocidade, perdendo a dividida e entra no Ailon. Entrou o Ailon com bola e tudo. Ali estava ele, Matheus Luciano mandou a bola pela linha de fundo, escanteio para o Ceará. Cruzamento, toca de cabeça, tira a Bispo, a bola tá viva, tira, pelo amor de Deus, Bueno. Bola ali na meia-lua, tirou, afastou, deu pros caras, invadiu a grande área, pediu pênalti, vai. Tem gol. Meu Deus. Na Ilha do Retiro, Lucas Lima faz o segundo. Sport 2, Santos 0. 2 gols de Lucas Lima contra o ex-clube. Vai colocando o Sport com os resultados de momento de volta à Série A do Campeonato Brasileiro. Lucas Lima, Sport 2, Santos 0 na Ilha do Retiro. Isso, viram. Cassino! Mas falando a verdade mesmo, né? Agora trazer pra realidade, falando sério, né? O Ceará corre risco, né, de ficar fora.
E o Novo Horizontino também que abra bem os olhos, né? Quando você tá tendo a revisão do lance, né? Tá perigoso. Tá tendo a revisão do lance ali. Mas não foi nada, viu? Dividida. Mas você sabe com o VAR pro lado do Guarani, meu amigo. Mas aí nesse caso não é só o Guarani, né? É outros times que tem. O Guarani para o Guarani não dá mais nada. Mas contra, né? Mas tá valendo a cena. Ih, não deixa chutar, não! Pega bem, goleiro Fred. Continua a Sabra. Que coisa, hein? Blitz, parece né? que a gente vai receber os 1 milhão, né? É verdade. Que coisa. Na verdade, nós, clubismo, né? Nós somos mesmo, né? Desrespeitaram a nossa entidade. Exatamente. Então aí pediu é o seguinte. Exatamente. Aí eu coloco aí como um grande rival o time do Ceará. Obviamente nós não iremos nos encontrar na Série B ano que vem, né? Mas né? Seria sensacional se o Ceará não subisse por conta dos acontecimentos aqui, né? Verdade. 20 minutos. E atenção, torcedores, vem comigo para o tempo e placar de jogo. Brasileirão Série B, 20 minutos. Passado o segundo tempo, 38ª rodada, Brinco de Ouro. Guarani vai empatando em 0-0 com o Ceará, Coral. Resultado da Ilha do Retiro, Sport 2 gols de Lucas Lima contra o Santos. Na Serrinha segue Goiás e Novo Horizontino 0-0. No José Maria de Campos Maia, o Mirassol vai vencendo a Chapecoense por 1-0. G4 momentâneo, Santos 68, Mirassol 67, Sport 66 e Novo Horizontino fecha os G4 com 65. Guga. Honda Benimotos, a sua concessionária Honda. Conforto, qualidade e segurança. Dê asas à sua liberdade. Gustavo Marques. É lindo fazer aquilo que a gente gosta. Eu estou com o microfone na mão no Futebol Interior e também no Planeta Placar e também na Rádio Valinhos FM 87.9. Vem trabalhando a equipe do Ceará na ponta esquerda, recupera a bola a equipe do Guarani. Olha o Ian para Bispo para Ian. Ian tentou a devolução ali pro Caio Dantas, totalmente errado. Recupera a equipe do Ceará. Manda o lançamento pra frente, só não pode bater cabeça aí. Essa Luciano completa, manda a bola ali, lá para o campo ofensivo, barrebiço formal favorecendo a equipe do Ceará. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Olha o Caio Dantas, recuperou, vamos Caio, foi puxado, falta pro Guarani. Pede cartão e fica desesperado ali o Caio Dantas. E merecia o cartão ali amarelo o atleta da equipe do Ceará, né, Albert? E o Ceará tá desesperado, né? Sabendo dos resultados, obviamente, né? Que ninguém é bobo hoje em dia. Ali o Caio Dantas, né? Ali na intermediária, ele protegeu a bola e o zagueirão João Pedro por trás acabou ali dando calço, né? Em cima do jogador Bugrini e puxando a sua camisa. E ali pediu, né, para o Paulo César Zanovelli da Silva, FIFA Minas Gerais, o cartão amarelo. E não foi nada, né? O Israel, né? O Israel, grande Israel. Um abraço para ele que está trabalhando. Falta ali. É outro Série C também, né? É outro também. Eu vou falar para você, hein? Aqui nós estamos aqui, estamos bem. Somos todos Série C. É, são todos juntos. É longe, é verdade. E ali o Bispo, se o Bispo fazer um gol daí, você me dá 2, cara. Vai o Bispo, e o Bispo na bola autorizada, chegou batendo pro gol! Na mão de Fred Conte, bem posicionado, segura a bola em seus braços em segurança, como segura uma criança. Viu só, não foi o Fred Conte não, foi o Bruno Ferreira. Nossa, que coisa, hein? Gol contra. Meu Deus do céu, ei, Fred. Eu sei, o Guarani tá deixando de novo. Fred. Né? Olha o Caio Dantas de novo, foi puxado de novo, O juiz não marcou falta, mais uma vez, né? O João Pedro e o Caio Dantas procuram o contato, né? Meu Deus do céu. Tira a bola daí, Guarani. Olha o Jefferson fez o toque até que foi de certo. Ali pro Marlon. O Marlon tenta passar, não consegue. O Marlon que foi criticado durante o campeonato todo pelo árbitro. Do Marlon, né? Não, e se eu estiver errado, que alguém entre na live aí, né? Compartilha, não esquece, tá? Compartilhe, ative o sininho e tamo de boa. Mas se eu tiver errado sobre o Marlon com a camisa, quando vai mudar, hein? Vai mudar, Facundo. Vai entrar no lugar do camisa número 10, o Lucas Mugni. Facundo. Tem gol. Na Ilha do Retiro, Rafael Thierry vai às redes. Sport 3, Santos 0. Se o Lucas Lima fez os 2 primeiros gols, agora ele deu assistência pro gol da Rafael Thierry. Vai fazendo por onde os R$500 mil, hein? Tá louco. Sport 3, Santos 0.
Rapaz, Que bem vestido, coisa, hein, hein? cara? Eu falo pra você, né? E, Quando o Marlon caiu. ganha o esporte? Não, com o gol? Santos, né? Não, tô falando com gol. Com gol assim não... Não, ele... O esporte paga pro Santos. Não, eu sei, mas se o atleta fazer gol também não... Aí pode ser que tenha alguma coisa. Mas eu acredito que não, né? Eu acho que só acesso já, né? Por si, a cota, né? A cota da Série A é astronômica. Você jogar uma Série B e quando o Marlon caiu de mau jeito, né? Aterrissou de mau jeito. E eu não sei não, mas aí, ó, tanto cornetar o Marlon, parece ali que o Marlon vai sair sentindo dores no ombro. Que pena se o Marlon sair, né? Ficaria muito triste se o Marlon sair. Muitos perguntaram onde tá o Porfírio. O Porfírio tá no banco de reservas, né? O Porfírio que fez o gol, né? O gol de honra do Guarani contra a equipe do Brusque. E tomara que ele figure entre os, né? Tenha mais minutagem para o Campeonato Paulista, sendo que o Campeonato Paulista é difícil, né? Temos aí a marca aí, né? Não sei se o Wendel Coral concorda comigo também, Gustavo Marques, que 14 pontos é o número chave para você se manter nessa Série A1, né? Do Campeonato Paulista. O que você acha, o Wendel Coral? 14 pontos? Ou é pouco? Do Paulistão? Paulistão. Dizem que a régua é 12, né? Dizem que a Isso. régua é 12 pontos pra você se manter. 14 você 14 se mantém, né? Tomara, né? É porque caem só 2, né? Então. Esse é o problema, né? Vamos ver como vai chegar o Norusca, né? O Velo Clube, né? Vamos ver como vão chegar, né? Porque o Guarani caiu no grupo dificílimo. E duvido, né? A gente vendo o grupo, eu não sei como tá o grupo da Ponte. Eu não sei se tá mais difícil do que o do Guarani, né? Mas acho que o Guarani ali é o grupo da morte, entre aspas, né? Lembrando que eles não se enfrentam, né? Olha o Marlon pro Jefferson, entrada pro Bispo, pro Caio Dantas, tira, afasta a zaga do Ceará, detalhe. O terceiro gol tá sob revisão do VAR na Ilha do Retiro e atualizaram aqui, o gol não foi do Thierry, o último toque deram do Diego Pituca, portanto gol contra na Ilha do Retiro, gol, repito, sob revisão do VAR, mas a priori 3-0. 26-30 no Brinco de Ouro, o Guarani vai empatando o resultado que vai deixando o Ceará na Série B, vai tirando o doce da boca da criança, Albert. Vai empatando e quando tem um cartão amarelo ali, eu não sei se foi pro Heitor ou se foi pro Bispo, em cima do Eric Pulga, né, que chegou no contra-ataque. E que disposição dos jogadores do Guarani para essa partida. Olha, vou falar para você, de encher os olhos, se tivesse jogado, né, se o gramado estivesse dessa maneira, né? Foi o Heitor que levou o cartão amarelo. Não está fora da próxima partida. É a última partida. Me tira uma dúvida. A aposta que eu fiz com você em caso de vitória, de derrota, vitória do Guarani, como é que foi? Se o Ceará não subir. Não, você foi bem claro. Se o Ceará não subir. É porque ele é cheio de... Não, é uma curiosidade só. Não. Fica tranquilo que, por enquanto, 27 minutos por enquanto, o Game Stick tá em casa. Vem tocando para a equipe do Ceará no sistema defensivo. E aí, Coral, tem mensagem? Tem informação? O VAR ainda tá checando o terceiro gol do Sport, cara. Você vê que demora também, né? Mais de 3 minutos do jogo parado na Ilha do Retiro. Segue aí, Guga, eu já te chamo. Tá certo. O Albert Cavalcante, pra você, 27h45. Daqui a pouquinho, porque vem aqui pro Ceará, pediu nada. Rapaz. Xiii, ali reclama. Salustiano, hein? Que coisa, não deu não, hein? Ô, Sport. Vai ter VAR. Vai ter VAR. É só a bola sair. Se eu sou jogador do Ceará, eu coloco a bola pra fora, né? Agora pronto. Agora é falta. Agora é falta ali no Marlon, né? No Marlon vai levar o cartão amarelo. Na verdade, ele acabou descontando, né? A pancada que ele levou, né? Na jogada passada. E ali no cruzamento da grande área, houve, né? Cabeceou. Acho que foi o Wailon que acabou cabeceando. E acabou acertando ali o bração ali do Gabriel Bispo. Camisa número 26, né? O que acabou tomando a pancada, né? Que é o Richardson. Acabou tomando a pancada. E foi o camisa número 31, né? Que acabou o 31. É o Barceló. Não, o Matheus Bueno levou o cartão. Mas também tá uma confusão aí também, hein? Entrou também. Entrou, mas... né? Ali, ó, olhou a revisão, revisou, olhou e nada foi marcado. Nada. Falta pros... Lá vem o Ceará, cobrança de falta na barreira, em cima de Londres. Anulou. Depois de quase 5 minutos de checagem, o VAR anula o terceiro gol do Sport, portanto, Sport 2, Santos 0. Toque na mão do zagueiro Chico. O Francisco. Bola vai pra fora.
Arremesso oral favorecendo a equipe do Ceará. 30. Já o toque de 30 minutos e o Bugre vai empatando. O Ceará vai ficando na Série B. E vem o Ceará, tem pressa. E bola na ponta, domina com o Matheus. Matheus Bahia para. Solta essa bola, domina ali pro Rafael Ramos. Rafael Ramos preparou, vai tentar fazer o cruzamento. A bola vai para fora. Arremesso manual para a equipe do Ceará. É, o Eric Pulga, né? Fazendo ali o forfé pelo lado esquerdo, né, do campo de defesa do Guarani. Lateral com o escanteio cobrado. Cruzamento, a bola tá viva, tira, completa essa Luciana, a bola tá viva, dentro, toque de cabeça, vai Fred Conte para fazer a defesa, segura em seus braços com segurança. E a bateria está acabando, é isso que ele quis dizer, viu? A bateria está acabando e está pedindo a ajuda de Felipe Marques para poder aqui conectar o seu instrumento de trabalho. Que fazem, que Gustavo coisa, Marques. hein, Você vê que Deus. só pela movimentação que estamos tão entrosados. Você lembrou de alguém? Né? Quem? Não, quem que faz isso aí? Quem que faz isso? Eu não tenho. Ah, lembrei. Falta no campo de ataque em cima do camisa número 2, Heitor, hein? O Heitor tentou fazer o Chiros Flink, né? Mas ali acabou na frente, né, do Bandeira. Acabou ali marcando a falta. Falta perigosa, né? Falta ali pelo lado direito do campo de ataque do Bugre. Ele, camisa número 10, Luan Dias. Bem que ele podia acertar uma, né, velho? Acerta uma, Luan Dias. É longe, hein? É longe, mas quem sabe, bem que podia também o Caio Dantas fazer o gol também, pra calar a boca do Gustavo Marques. Mas, né, nós sabemos aí, né, Guarani sendo Guarani. Falta, quem sabe agora, Gustavo Marques? Que coisa, você ligado e conectado. Ei, Albert. Você cutuca não, Albert. Ai, Luan Dias, ia fazer outra posse, se fizesse gol, Luan Dias, não, isso aí, não, eu tô... Não. Se o Caio Dantas fizer gol, eu te dou o Game Stick mais R$50. Se o Caio Dantas fizer, não faz. O Caio Dantas não faz gol. Tem gol. Na Ilha do Retiro, meu xará, Wendel, vai pra rede, desconta pro Santos. Agora Sport 2, Santos 1. Ih, dominou com o braço, hein? Não, diz que não. Vem trabalhando a bola a equipe do Ceará. Posse de bola domina ali com o Matheus Bahia. Matheus Bahia fez o toque, domina na ponta direita. Vem trabalhando com cortou, abriu. Vai tentar ali fazer o toque. Preferiu a devolução. Outra vez ali tentou na infiltração. Vem a equipe do Ceará se deixar virar o perigo. Completa, tira ali agora, zaga. Hein? Tira ali a zaga. Ih, não saiu não. Vai. Falou que saiu. Putz, não saiu não, hein? Eu achei que saiu, sim. O Heitor ali tentou sair no contra-ataque pelo lado direito, né, do campo no lado esquerdo, né, do campo de defesa. Saiu muito. Saiu pra caramba e tá subindo, né, uma terra, né? Uma terra com gramado ali do Bico da Princesa. Só lembrando aí que vai ter mudança, né, na equipe do Ceará. Parece que saiu 70. Não, entrou 70, né? Vamos ver quem que é. O Thalisson. Entrou o Thalisson, vamos ver quem saiu, né? Meu Deus do céu! E lá vem a equipe do Ceará, tira, completa a zaga da equipe do Guarani, a bola volta, manda um balaio pra frente, 32, quase 33, Caio Dantas dominou, tirou, afasta ali a zaga da equipe do Ceará, tem posse de bola, lá pela ponta direita, vem trabalhando, faz o lançamento e nas costas ali o Lucas Adel, tira. A bola volta outra vez, vem descendo a equipe do Vozão do Ceará. Entrada na grande área, cruzamento, desvio, escanteio pro Ceará, Albert. O Ceará vem pra cima, vem com tudo. O Guarani vai se segurando como pode, escanteio cobrado. Lá vem os homens. Cruzamento outra vez. Tira essa, Luciano. Ufa. Completa agora ali o Luan Dias. Lançamento lá pro campo ofensivo. Não tem ninguém. A equipe do Ceará. Todos no campo ofensivo. Tem gol. Todos no campo ofensivo, tem gol, informação. No Independência, o América faz o terceiro. Fabinho foi pra rede. Agora América Mineiro 3, Brusque 0. Quero saber que saiu lá aqui, vai, cara. Caio Dantas já recebeu, recolheu, fez o toque, domina. Ali as mudanças, saiu o Lucas Rian e entrou o Thalisson. Então, no número 70, o Thalisson entrou camisa número 70 e saiu o Lucas Rian, o 77. Então, na equipe do Vozão, Lucas Rian, 77, foi embora, entrou o 70, Thalisson. E o Ceará vem pra cima, novamente, só dá Ceará, hein, Gustavo? Lá vem o Ceará, só dá Ceará no jogo. Cruzamento, na verdade foi uma batida, uma curva.
passa, lâmpada do poste de Fred Conte, Albert. Vai pra cima, né? O Ailon pelo lado esquerdo. Ele fez o corte e ali olhou o goleiro Fred Conte, eu vou bater daqui. Tentou ali o ângulo esquerdo do goleirão, que ele pulou, mas só pulou pra fazer média, né? A bola Pra foi enganar longe. Começou. Miami Heat e Dallas Mavericks. O O quê? melhor time da NBA tá em quadra, hein? Ah, Dallas Mavericks pra ele 17ª partida Boa. de 82. Na temporada estamos com 9 vitórias e 7 derrotas. Estamos? Miami Heat e Dallas Mavericks. Eu ia numa casa noturna que se chamava Miami. Quando você fala começou, eu falei, já abriu as portas lá, né? Ih, lá Olha, vem, perdeu! Vozão perdeu, que coisa! Ê, Ceará! Thalisson, jogadaça, mais uma vez pelo lado esquerdo, o cruzamento da grande área, passou por todo mundo, e o Thalisson, a bola passou na frente do Thalisson, que se ele tivesse encostado, o bico da chuteira, poderia ter aberto o marcador quando vem mais o Vozão. Ih, Nossa, cortou isso, bonito, velho. vai fazer o cruzamento, a bola tá viva, Gol. toque de cabeça na trave, sobrou! Gol do Ceará! Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campeão. Um gol chorado, um gol sofrido. A batida, a bola bateu na trave, no rebote bateu na trave, entrou gol do Ceará. O Ceará abre o marcador e com esse resultado vai subindo para a Série A do Campeonato Brasileiro, Albert. Duas vezes, né? Duas conclusões. Cruzamento ali pelo lado esquerdo. O corte seco do Matheus Bahia. Ali a cabeçada do camisa número 6, o zagueirão, né? O camisa número 6, o Rafael Ramos. E ali fez a defesaça o Fred Conte. Mas ali estava livre, leve e solto. E quando para a imagem ali, livre, leve e solto, acabei perdendo quem foi que fez o gol. Mas ali a bola acabou. Mas eu acho que estava impedido, né? É o último jogador ali, né? Seria, né? Só entre o goleiro ali. Não sei não. Parece ser o Eric Pulga, né? Que acabou. O Thalisson, né? Que acabou de entrar, acabou marcando o gol. Quando aparece o Eric Pulga comemorando, né? E todo mundo ali. O Thalisson acabou de entrar, né? Vamos aguardar aí, ó. O Pedro Lino. Vamos mandar um abraço pro Pedro Lino, né? Que está ali, ó. No meio dos jogadores do Vozão. Ali, ó. Ele tá ali na torcida do Vozão, Pedro Lino. E aí o Thalisson ali fazendo ali, comemorando, mas vamos aguardar a revisão. O Lino, no... cara, ele tá fazendo um frilo hoje pra exatamente. Federação Cearense de Futebol. É, muito bom. Aí. É quem pode, porque quem impedimento. sabe. Impedimento. Tá anulado? Tá, peraí. Então peraí. Peraí. O Luciano vai bom, porra. Tá anulado? Não, tudo bem, tá anulado? Tá anulado. Ô, Felipe, solta de novo a trilha. Tem gol! Tem gol. Rapaz, que falta de sorte pro Novo Horizontino, na Serrinha. Goiás abre o placar, Goiás 1, Novo Horizontino 0. Já confirmo quem fez o gol do Esmeraldino. Não, mas aí que tá, né? Mas o Ceará tá subindo nessa... com esse resultado, o Ceará sobe do mesmo jeito. Então, só esperar pra ver se vai validar o gol do Goiás, a gente já passa o G4. Certo. Nossa, então aí vai ser sorte demais, né? Do Ceará e azar meu, né? O meu problema tá preocupado com o dele, cara. Não, e quando vai mudar aí, né? Saiu o Heitor. Heitor, né? Sai o Heitor, o camisa número 2, e vai entrando o Porfírio, né? O autor do gol, né? Do Guarani na última partida. Agora fiquei triste, hein, velho? Anulou o gol do Goiás? O Ceará. Ah, bom. Mas aí, viu? Aí, se caso o Guarani fizer a boa aqui, né? Se o Guarani vencer a partida... Se o Guarani vencer, aí o Novo Horizontino... O Novo Horizontino fica como? Novo Horizontino com... E na Ilha do Retiro, pênalti a favor do Sport. Aliás, o árbitro checando o possível pênalti para o Sport. Nossa, o Novo Horizontino, hein, cara. Fizeram, como é que é? Opa, o quê? E foi embora, entrou o Ian Henrique, o 29, e entrou o Pacheco, o camisa no 28. Peraí, o Heitor saiu... O Goiás, o gol foi do Paulo Baia, mas o VAR está checando. Então é gol. Então vamos lá, né? O Heitor, camisa número 2, foi embora, entrou o 29, o Porfírio, né? E foi o Ian Henrique, o lateral direito, foi embora. O 29 entrou o 28, o Pacheco. Agora vamos aguardar aí se o gol foi validado lá no Serrinha, né? Com esse resultado, né? O Ceará vai subindo. Aí não vale de nada. Olha o Dantas. Isso. Boa, O Dan, é isso mesmo. E foi validado pelo jeito. Trabalhando, tenta ali criar a jogada. Foi validado. Validou o gol do Goiás? Validou.
Esse é o problema, né? Vamos lá, o G4 de momento, pessoal, com os resultados momentâneos. Repito, América Mineiro 3-0, Goiás 1-0 no Novo Horizontino, gol do Paulo Baia, Guarani e Ceará 0-0, Mirassol 1-0 para Chapecoense, o Sport realmente agora tem um pênalti na Ilha do Retiro. Aí é para quebrar de vez o Novo Horizontino. O G4 é o seguinte: Santos 68, Mirassol 67, Sport 66 e o Ceará 64. Mesma pontuação do Novo Horizontino, mas o Ceará com 19 vitórias tem uma a mais do que o Novo Horizontino com 18. Vão subindo Santos, Mirassol, Sport e Ceará. Lá vem o Bugre. Tentou passar. Se o Guarani tem que falar, vamos Guarani. Aí vou falar pra você, né, mano? Aí o Ceará, não, vai ser, nossa, se o Guarani vence essa partida, cara, você apaga aí, a torcida do Bozão fazendo a festa, pô, o Guarani podia vencer, né? Vencer. Ô, Novo Horizontino empatar lá, né? Ilha do Retiro, Barleta foi pra cobrança do pênalti e Gabriel Brazão defendeu, segue 2-1. Opa! Que coisa, hein? Ah, o Brazão defendeu? Minha nossa senhora. Eu tô vendo aqui se o... Rapaz, o Lucas Lima tá jogando, por que não foi ele que cobrou, cara? Ah, eu acho que ele tremeu, né? Cansou, tremeu. Já fez um, já ficou com medo, velho. Cara. Marquei dois já, tô de boa, tô com a barriga cheia. Acho que ele deixou, eu acho que ele acabou ali tremendo. E vem a equipe do Ceará, completa essa Luciano, manda a bola pra fora. 0 pro Guarani, 0 pro Ceará, mas com esse resultado o Ceará vai subindo, porque o Novo Horizontino vai perdendo pro Goiás. Que coisa, hein? Ê, Novo Horizontino! Ê, Novo Horizontino! 0 pro Guarani, 0 pro Ceará, 1 pro Goiás, 0 pro Novo Horizontino. Para o Novo Horizontino, precisa de um gol do Guarani para vencer o Ceará ou pro Santos empatar o jogo na ilha. E aí, mas mesmo assim, o Ceará sobe. Falei besteira, porque ó, pensando aqui no eventual empate do Santos, o Sport, que agora tem sair da aba aqui, tudo para ajudar, pera aí. O Sport tá ganhando, o Sport tá indo então a 66 pontos, se empata, vai a 64, mesma pontuação do Novo Horizontino. E aí fica 18, 10, 10, mesma campanha do Novo Horizontino. O primeiro critério de desempate depois das vitórias é saldo de gols ou gols pro, deixa eu confirmar. Vai aí, Google. Tenta ali criar a jogada, era pra ter mandado lá em cima, Guarani. Mas você quer, como tá, você vamos quer lá. O segundo melhor, o segundo critério de desempate é o saldo de gols. O saldo de gols atual do Sport com a vitória tá sendo de 20, mas aí se toma empate fica com 19. O Novo Horizontino tem 12, cara. Então o Sport mesmo com o empate, se o Novo Horizontino perder, sobe. Então, o Novo Horizontino tem que empatar lá, tem cara. Que empatar lá, ou né? torcer pro Guarani aqui. Então é mais fácil ele fazer a parte dele. Porque passou aí mais rodadas, falta pro Guarani ali no campo de ataque. Quem sabe? Ah, é difícil. Mas né? aí, mais $1 milhão, se o Guarani vencer... É 1,5 milhão, né? Aí ele tem que vencer, né, a partida. Tá, o Guarani tá fazendo a parte, tá segurando, né? Só que o Novo Horizontino aí tá entregando a paçoca. E quando apareceu, o Wendel Coral, ele mudou ali, né? Rapidinho ali, foi diretamente lá pra Goiás, né? Apareceu o jogador do Novo Horizontino no banco de reserva chorando. Chorando? Chorando. Opa, o acesso mais do que, né? O empate. Foi empate contra o Paysandu por 1-1 ali. Acho que e ali a derrota pro Operário também, né? Então foi duas partidas ali que ali acabaram ali combinando. Vida, Novo Horizontino, que mas coisa, hein? que coisa, Paulista, né? né? Então, aí que tá, né? O Novo Horizontino subisse. O quê? Você sabe quem que é o pai dele? Eu queria também, cara. Sabe quem que é o pai dele? Não importa. Então tá bom. Não importa. Ah, então tá bom. Você queria o que? Guarani subisse? Ó, Ponte Preta? Não, o Novo Horizontino foi campeão. Pedro. É o segundo ano seguido, né? A soberba precede a queda, né, mano? Mas se for assim que em Campinas, então... Então, por isso que a soberba precede a queda. Por isso que nós acabamos, não. Isso era... Pô, o Goiás também recebeu uma mala gorda também, e né? o Goiás, o que pega o Goiás é que no jogo contra o América deu uma confusão danada, porque o terceiro gol que acabou sendo anulado do Goiás foi um erro de arbitragem. Então o Ceará, que agora tá com o Goiás, aliás, que tá ganhando e tá indo pra... Deixa eu pegar a pontuação do Goiás. Tá indo pra 63. O Goiás, se tivesse vencido o América, se o VAR não tivesse anulado um gol que não existe, que não foi falha, o Goiás estaria com 65 subindo, cara. Já pensou, cara? Ir por um golzinho. E eles pediram a impugnação da partida, inclusive. Então, mas aí que tá. Não foi julgado ainda. Mas não vai ser impugnado. Né? Foi... Mas vai dar pano pra manga, né? É o Fluminense, São Paulo aquela vez, né? Também, né? Entraram também, mas dá nada, né?
E Gabriel Bispo na bola, cara. Exatamente, 44 minutos do segundo tempo. Agora ele tem uma chance ali, mas... Até sair o resultado, já caiu de novo pra Série B. Já era. Justiça. Saiu o resultado, você vai cair de novo. Já de novo, Vai pra cobrança de falta. É agora. É o único 0x0, hein? É agora, Albert. Lá vai Bispo, chegou batendo pro gol. Batendo pra fora. Parece que teve um desvio, Albert. Escanteio pro Guarani. Teve desvio, né? Na barreira, né? O Gabriel Bispo saltou, ia na gaveta, hein, velho? Ia na gaveta, hein? Lado direitão ali do Bruno Ferreira. Né? O goleirão pulou ali, né? Pulou por pular, né? A bola acabou desviando na zaga. Quanto também... Vai, Luan Dias, eu preciso de um gol, caramba. E ali, ó, também tem torcedores do Guarani acompanhando, né? Acompanhando a tabela. Não querem que o Ceará... Então, pelo que aconteceu, ninguém quer que o Ceará suba, né? Fazer a festa no Brinco de uma Princesa, entendeu? E vai pra cobrança, não. Colocasse na grande área pro Caio Dantas. Caio Dantas ali devolver. Tomar banho. Vai embora também. Tchau, vai com Deus. Que coisa. E agora? Recuperou o Bugre. Vem tocando bola com o Luan Dias. Luan Dias passou do primeiro. Fez um drible lindo. Hilari. Passou do segundo, linha de fundo. Parou, olhou. Vai fazer o cruzamento. Chega nas mãos do goleiro. Segura em segurança em seus braços. Albert Cavalcante. 45. Pode chamar a qualquer momento, viu, Coral? Agora é só o coração. Agora prepare o seu coração. Prepare o seu coração. O nosso show está no ar, né? Nossa, esse mar é ruim demais. Olha o Jefferson, vem tocando a bola, ele domina com a perna direita, faz o toque. Mais 7. Outra vez, ufa. Vai, Guarani, eu acredito, Bugre. Eu acredito pela covardia que fizeram no Brinco de Ouro da Princesa hoje. Tô ligado lá. Vai, Salustiano. Lançamento feito, campo ofensivo. Fica tranquila pro goleiro. Pô, Novo Horizonte, mas nem pra o Novo Horizontino vencer lá também. Vou falar um negócio pra você, né, cara? Ele que quer subir não pode. Não, é só empatar lá. Depois que eu dou como exemplo o Corinthians, as pessoas ficam bravas, né? Todo mundo fica bravo comigo. Mas é que tá, né, Gustavo? Mas é que a situação é aquela, né? Eu tô errado? A questão tá time que não quer cair tem que ganhar, meu amigo. Time que quer subir tem que vencer. Ou seja, então, passamos 32 rodadas na última colocação. O Wendel Coral deve ter colocado no canal ali. Mais 7 lá no Goiás também. Vamos até 52. Vai, Novo Horizontino, vai, Guarani, pelo amor de Deus. Tá mais fácil lá do que aqui, ó. Lá com certeza. Quando vai mudar o... Novo Horizontino no ataque. Ailon vai embora, camisa número 11. E vai entrando o 28, o Recalde. 11, Ailon vai embora. Vai entrar o camisa número 28, Recalde, na equipe do Vozão. Quem? Recalque então no lugar de quem? Recalde. Achei que era recalque, desculpa. Não, recalcado. O Ailon 11 vai embora, vai entrar o 28, o Recalde. O Ailon fez boa partida, né, Albert? O Ailon fez, né? Tem Dadá hoje? A equipe do Ceará, se alguém... Por favor. Pelo amor de Deus, né? Felipe Marques. Depois está aí, né? Com aquela bordinha maravilhosa, hein? Hoje tem. Gosta de borda, Gustavo? Eu adoro. Falta pros caras. E pra cobrança de falta. Não! Nossa, furou, sobrou, cai. Pega bem o Fred Conte. Viu? É impressão minha, vocês estão torcendo pro Ceará não subir. Eu também não quero que o Ceará eu também não quero. Nossa, mas olha que falha o sistema defensivo, né? De 3 jogadores inteiros na bola, a bola acabou quicando na frente de jogadores do Guarani. E ali estava, né? O Eric Pulga, né? Ali prontinho ali pro crime, né? E quase o gol, hein, do Ceará. E, ó, o Ceará vai pra cima, cara. Só dá Ceará, campo ofensivo ali, nossa. O combate deixou tranquilo, vem dominando a equipe. Acabou. Acabou. No Mineirão, acaba América Mineiro 3, Brusque 0. Brusque vai jogar a Série C no próximo ano e o América segue na Série B. Vem tocando a bola outra vez aí, a equipe do Ceará tem posse de bola. O tempo vai passando. Com esse resultado, o Ceará vai subindo para a Série A, porque a equipe do Novo Horizontino vai perdendo pro Goiás. E agora vai Guarani, vai Bugre. Lançamento, aí correu demais. Entregou de bandeja e ainda ganha a falta ainda. Marlon, lógico. Pra parar ainda mais o jogo. Você tá achando que é o quê? É o supra-sumo, né? Marlon, supra-sumo. Não sei como insiste com esse cara. Nossa, ainda bem que vai embora, os parda aí. Nossa, cérebro pra bola é sensacional, felizmente.
Você tá vendo o gol dos caras aí? Lança bem a defesa ali que o Tadeu fez. Nossa, do Goiás. o Tadeu, pelo amor de Deus, cara. Tadeu, ele... Em cima da linha. Ah, não dá, né? Pelo amor de Deus. Aqui, Não, mas isso eles é 18 estavam... minutos atrás. Tadeus, né? Contra o Guarani pegou pra caramba, velho. Esse cara é Mais fogo. 3 minutos lá no Goiás, hein? Segue 1x0 Goiás contra o Novo Horizontino. Mais 3 minutos? É, deu 7, mas restam 3 ainda. Albert, já era. Não acredito, cara. Não, Goiás pobre, no ataque. Aí pobre não tem dia de sossego. Já era. Seu stick lá, meu amigo, botou pra prateleira. Que coisa, velho. Luan Dias vai embora. Nossa. Acabei de ver o lance aqui do Tadeu, rapaz, foi coisa de louco mesmo. Foi. Milagre. Luan Dias embora do Guarani, vai entrar o 47, o Pierre. Luan Dias, camisa 10, o meia vai embora. E entra o 47, Pierre. Gustavo, bem que podia dar de Natal pra mim. Mas tudo bem, vai. Bora. Pô, bem Guarani podia fazer a boa, né, mano? Lançamento da grande área, bola. Afasta a zaga do Bugre, nossa. Que desespero, vem trabalhando o João Pedro para a equipe do Ceará. 50 minutos. O coração vai batendo, não, vem o Ceará, lançamento. Tiro de meta pro Guarani. O Horizontino podia ter feito a parte dele. Então, né? pô, um empatezinho, cara. Mano, que coisa. Tem velho. chance aí o Novo Horizonte? Como é que tá no jogo? Tá no aí? ataque agora. Já tá igual o Guarani, tá no ataque. Já perdeu a bola. Aí, ó. Tá no ataque, igual o Guarani, tá no ataque. Tá no ataque lá perto ali de fundo, sem ninguém. Já era, velho. Mirassol venceu, acabou. Acabou. Mirassol sobe para a Série A do Campeonato Brasileiro pela primeira vez na sua história. Mirassol 1, Chapecoense 0. Vergonha, Mirassol na Série A, Guarani na Série C. Mas Mirassol tá, na Série A e Ponte Preta na Série C. Oi? Sabe Saiu o quê? deixa eu... até... Saiu gol. Nossa, saiu gol aí, eu já tava já... E o Sport Santos, como é que tá lá o Wendel Coral? Restam 2 minutos para acabar, segue 2-1 Sport. Minha nossa senhora. E Lançamento. o Ceará vai conseguir, velho. O Ceará vai subindo para a Série A do... Ih, meu amigo. Não. É um perde e ganha. A posse de bola do Guarani. Vem trabalhando bola, vem descendo. A abertura ali para Marlon, para Matheus Bueno. Matheus Bueno tentou passar, caiu, falta. O Novo Horizontino tá no ataque, o goleiro saiu do gol, cara. Minha nossa, e aqui falta pra nós aqui, pelo lado direito, o Matheus Bueno. E público e renda, um público total de 3.810 para uma renda de 294.890. Público total, 3.810 para uma renda de 294.890. Até ele foi... Aí, jogadores do Ceará ali se preparando, fazendo a famosa filmagem, jogadores ali, né? Até o reportão. Reportão lá, todo mundo parar, ele esperando. 52. Né? Quem sabe agora, mãe? Já pensou, meu amigo? Não manda a bola na grande área, pelo amor de Deus. Não quer nada com nada também, né? Acabou o jogo. Acabou, e não houve comemoração, hein, Coral? Não, tem que esperar o jogo. Esperar o Novo Horizontino, né? Mas eu acredito que também já era também. Escanteio. Lá já era. Já era. Regis ali entregando ali a paçoca. O Regis bem podia fazer um gol contra. Acabou, o Ceará já comemora. Acabou o jogo. Acabou. O Novo Horizontino da famosa, né, Botafogada, hein? Entregou-lhe a paçoca na última. Ô, Felipe, abaixa aquele barulhinho do PlayStation 2. Na abertura. Quando liga o videogame. Nossa, cara, que coisa, velho. O Sport ainda não acabou lá não, mas já subiu, né? Já subiu mais 9, né? Não vai tomar a virada aí, não. Não tem a mínima chance do Sport tomar virada nesse jogo. Não, esse é o Vagninho, né? O Vagninho jogou no Guarani, os jogadores do Novo Horizontino isolados, que pena. Mas não pode, né? Olha lá. Ligou o PlayStation. Desligou. Albert, esse barulho aí você não vai... De novo. Desculpa, Wendel. Mas... Dancei. Não vou jogar mais PlayStation 2. Que ano, viu, velho? Olha lá. Ligou. Que ano. Que é sua. É isso, fim de jogo, vamos colocar lá no Ceará, tem que voltar. Falei pra você, Guga, falei, não troca o canal, Guga, você quis trocar, mas tudo bem. Vamos acompanhar aqui então, talvez jogadores do Ceará devam falar para a reportagem lá da emissora detentora dos direitos, mas temos os 4 classificados à Série A do próximo ano. O Santos terminou como campeão com 60
69 pontos, aliás 68 já com a derrota para o Sport. Mirassol 67, Sport 66 e o Ceará com 64, hein? Mesma pontuação do Novo Horizontino. Aliás, é um bug louco agora aqui, a tabela, mas é isso mesmo. É Santos, Mirassol, Sport e Ceará subiram para a Série A do próximo ano. A única alteração que teve no G4 do início para essa rodada para o final é a saída do Novo Horizontino, que era o terceiro colocado, perdeu para o Goiás e pelo segundo ano consecutivo ficou no final, deu aquela famosa pipocada e permanece na Série B. Que coisa, hein, cara? Mas o trabalho do Eduardo Batista ali foi simplesmente fantástico, né? E é uma pena para o futebol de Campinas nós vermos hoje times do interior do estado de São Paulo, como Novo Horizontino, Mirassol, com muito mais investimento, muito mais infraestrutura fornecendo para os seus jogadores, e não à toa brigaram até o final para subir, e o Mirassol conseguindo muito merecidamente esse acesso. Para o futebol de Campinas, eu queria que o Novo Horizontino subisse para escancarar ainda mais a incompetência dos dois clubes, mas como hoje a jornada é do Guarani, para falar do Conselho de Administração do Guarani. Péssimo, pífio, covardes, que quando o barco afundou, começaram a pular. Mas vocês estão afogados também junto com o restante, porque a culpa é de vocês. Um time que troca 5 vezes de técnico, troca 3 ou 4 vezes, o Albert pode me ajudar, o diretor de futebol, que no Guarani é chamado de executivo. Troca o presidente, motivo de saúde, ninguém nem sabe o que o cara tem. Não teve coragem, não teve culhão de vir a público falar desculpa, errei, ou desculpa, erramos. Pulou do barco, assumiu o Rômulo Amaro. Ah, SAF pra lá, SAF pra cá, que é uma cortina de fumaça do caramba, que é pra escancarar, ou melhor, pra estampar um pouco essa péssima campanha, que em 38 jogos, um time que perde 21, empata 9, merece e tem que cair. Isso vale pros dois de Campinas. O Novo Horizontino não subiu, mas o que tem de infraestrutura e de gestão por lá, porque lá a gestão é com G, não é gestão com J igual aqui em Campinas, não. Lá a gestão é com G maiúsculo e estão colhendo os frutos disso. O Novo Horizontino, tenho certeza que no ano que vem vai continuar colhendo e vai brigar para subir. Para o Mirassol agora se reforçar ainda mais para a Série A do Campeonato Brasileiro. Enfim, podíamos ter 3 paulistas subindo, tivemos 2, tirando o Santos, que não fez mais que a obrigação de subir com o título. E na Série C, aliás, ano que vem caindo 3 de São Paulo, tirando o Ituano, Ponte Preta e Guarani. É um tapa na cara do futebol de Campinas. Tô certo ou tô errado, Albert? Certíssimo, né? Concordo com você em grau, número e gênero. Tudo começou lá atrás, né? Com Drubsky, em 2023, quando o técnico, né? Ali agora até que que estava... Claudinei Oliveira? Não, Júnior Rocha? 2023. Humberto Louser. Quando em 2023, na janela de transferência, Humberto Louser apresentou uma lista, né? Para o CA, né? Para quem? O Drubsky, né? E ele... Que hoje é do Ceará. Exatamente. Subiu o Ceará. Subiu com o Ceará, né? Mozart Santos estava no Guarani em 2022. Aliás, é 22. Ele é o treinador mais longevo, cara, da Série B. Ele saiu, pegou lá, né? Teve uns, lógico, né? Teve os altos e baixos, agora está levando o Mirassol, que o trabalho, né? O Júnior Rocha ainda subiu a Ferroviária para a Série B. O Júnior Rocha subiu a Ferroviária. Pablo Tomás, né? Campeão com o Maricá. Né? Então, o problema não são, né? O problema é muito mais, né? Enquanto eles estão com a camisa ali, ó, zoando ali, ó, a alusão ali, ó. Né? Lógico que deve ser da equipe, né? Mas ali a gente já começa a ver, né? Algumas camisas aparecendo. Mas o Guarani, ele, né? Quando o Humberto Louser apresentou a sua lista para reforçar a equipe, pensando em acesso, ali você poderia gastar ali 500 mil, mas o que você ganharia numa Série A seria, né, um exemplo do Lucas Lima, né? Mas o Guarani preferiu ainda no BB, bom e barato. Acabamos perdendo, a chance que tínhamos do acesso acabamos perdendo. Fizemos um campeonato brasileiro depois pífio, né? Isso é um pífio, como diz o Wendel Coral. Que campeonato brasileiro horrível. 32 rodadas na última colocação, cara. É isso, dá pra pegar o Eric Pulga lá? Vamos lá, vamos ouvir. Vamos ver que merece, cara. A última entrevista que eu dei, eu falei que ia sair daqui com acesso. E eu vim
na rede social que eu era desacreditado. Eu não ia conseguir subir esse time, velho. Não é mérito meu, é de todo o grupo. Não é só porque eu faço gol e sou artilheiro da competição. Parabenizar todos eles, velho. Esses caras são merecedores de tudo, velho. E eu falei, cara, que não ia ser fácil. De 10 jogos a gente tinha que ganhar 9. A gente ganhou 8. E hoje, mais uma vez, a gente conseguiu esse acesso maravilhoso, cara. Cara, tô muito feliz e orgulhoso. Quero mandar um abraço pra toda a minha família, que sempre me apoiou e estou aqui hoje conseguindo acesso. Pra honra e glória do Senhor. É apenas É isso. Esse é o Eric Pulga, né? O artilheiro da Série B. Olha a temporada dele, rapaz. 22 gols e 3 assistências. 24 anos de idade, natural mesmo de Fortaleza. O bom jogador, ponta esquerda. Continua falando o Eric Pulga. Os grupos que eu já encontrei no futebol assim até hoje, né? Esses caras sempre me ajudaram, me apoiaram e eu nunca subi pra minha cabeça. É isso. Sobrou até pro repórter ali. E atrás pode deixar, Felipe. Obrigado, viu? Esse é o Eric Pulga, já conversou e você viu a felicidade, né? Ele disse aí, né? De 10 jogos tinham que ganhar 8 e o técnico do Ceará que consegue o acesso é Léo Condé. Pelo segundo ano consecutivo consegue um acesso para a Série A. No passado com o Vitória, o bom time do Vitória, e agora com o Ceará, o Léo Condé, que precisa ser enaltecido também esse trabalho que vem desempenhando à frente da equipe do Ceará e ano passado também no Vitória. Vamos abrir o fim de jogo, tô atrasado aqui, primeiro intervalo é rapidinho, na volta tudo sobre essa Série B do Campeonato Brasileiro. Felipe Marques no break, é rapidinho, volto já. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Sábado, 7 de dezembro, no Campinas Hall. Summer 2000. Uma super festa com 7 horas de duração pra você reviver as melhores baladas e os grandes hits dos anos 2000. Você vai curtir ao vivo Cassino! Mais DJs, Fat, Corsi, Marcos B e Ed. Summer 2000. Sábado, 7 de dezembro, no Campinas Hall. Ingressos em temtickets.com.br. Compre já o seu e não perca. Invictus, o seu espaço de eventos em Campinas e região. Com 2 salões, o Invictus Espaço de Eventos pode te receber para sua festa de confraternização, formatura, celebração de casamentos e demais eventos. Disponibilizamos uma piscina para adultos e outra para crianças, uma quadra de tênis e um campo de futebol. Nas margens da rodovia Dom Pedro I está situado o Invictus Eventos, o melhor espaço de eventos da região. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital de Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre. Quer 1 milhão? Hipercap na mão. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br.
Honda Benimotos, a sua concessionária Honda. Com lojas em Campinas, Americana e Piracicaba, a Honda Benimotos oferece o plano de consórcio mais confiável do mercado. Na oficina Honda, o atendimento é rápido e de qualidade, com as melhores peças à sua disposição. CG Titan, Fan, Cargo, ADV e demais modelos. Na Honda Benimotos você encontra capacetes e acessórios para o seu passeio ficar mais confortável. Honda Benimotos. Conforto, qualidade e segurança. Dê asas à sua liberdade. Futebol Interior. Começa agora, fim de jogo. Os destaques da partida e muita opinião. No ar, fim de jogo. Wendel Coral. Muito bem, dando início aqui ao fim de jogo. Aliás, o último fim de jogo de 2024. Eu já estou com saudades da Série B do Campeonato Brasileiro. E vamos ficar por pelo menos mais um ano, né? Já que Ponte Preta e Guarani conseguiram a proeza serem rebaixados no mesmo ano para a terceira divisão nacional. Bom, vamos lá, passando os resultados de hoje da Série B, dos jogos que encerraram a 38ª rodada e consequentemente a Série B em 2024. CRB e Operário com portões fechados do Rei Pelé 1-1, Paysandu bateu Vila Nova em 2-1 e América Mineiro bateu o Brusque por 3-0. E aí os jogos que tinham os postulantes ao acesso e consequentemente para disputar a Série A do próximo ano. Goiás conseguiu uma vitória contra o Novo Horizontino 1-0, com a combinação Novo Horizontino pelo segundo ano consecutivo ficou na Série B. Brigou até o final, tinha a faca e o queijo na mão para conseguir a vaga para a Série A, mas não conseguiu. Guarani e Ceará 0-0, Mirassol 1-0 contra a Chapecoense, Sport na Ilha do Retiro com 2 gols de Lucas Lima, hein? O Sport pagou R$500 mil pro Santos, pro Lucas Lima jogar, e tenho certeza que foram os R$500 mil mais bem investidos talvez da história do Sport. Sem demagogia. Classificação final da Série B de 2024. O Santos campeão com 68 pontos, Mirassol 67, o vice-líder, Sport 66 e o Ceará 64. O Ceará nos últimos 5 jogos, 1 empate e 4 vitórias, cara. Que campanha do Léo Condé na reta final, hein? Quinto colocado, Novo Horizontino 64, mesma pontuação do Ceará. Aí você pode se perguntar, Coral, por que o Ceará com 64 pontos subiu e o Novo Horizontino não? Por conta do critério de desempate. O primeiro, número de vitórias. Ceará teve 19, um turno inteiro. Novo Horizontino 18, com mais 10 empates e 10 derrotas. Sexto colocado, Goiás com 63, hein? 1 ponto a menos. E repito, o jogo contra o América Mineiro válido pelo segundo turno foi 2-2. Só que o Goiás chegou a fazer o terceiro gol na reta final e foi no mínimo curioso, porque o árbitro, confesso que não lembro o nome agora, ele acaba dando vantagem pro Goiás na posse de bola. O Goiás faz o gol e depois o árbitro mesmo anula o gol, algo que ele já tinha dado a vantagem. Enfim, por que ele deu a vantagem? Porque a bola bate nele. Só que a bola bate no árbitro, lembro muito bem que no lance, a bola com o desvio do árbitro, ela não teve a sua trajetória mudada, interceptada. A trajetória foi a mesma, o desvio do árbitro manteve a mesma coisa, tanto que ele dá a vantagem. E a regra diz que o gol só pode ser anulado se a trajetória da bola muda. Eu não entendi assim, o árbitro também inicialmente não entendeu. Mas depois do terceiro gol do Goiás, ele anulou. E como ele tinha anulado, o VAR corroborou com a decisão dele, acabou 2-2, deu uma confusão danada. O Tadeu proferiu ali críticas muito pesadas, inclusive, até com respeito, né? Não perdeu o respeito, mas aquelas críticas bem pesadas em direção à arbitragem. E esses 2 pontos a mais que o Goiás teria, iria para 65, estava com acesso hoje. O Goiás chegou a pedir a impugnação da partida, o STJD ainda não julgou, mas acho muito difícil mudar alguma coisa. Enfim, Goiás ficou em sexto colocado com 63 pontos. Sétimo, o Operário com 58, que campanha do Operário também no Germano Krieger, hein? Olha, surpreenderam muita gente. O América, oitavo com 55, Vila Nova, o nono com 55. Aliás, perdão, América com 58, Vila com 55. O Avaí na ressacada, 10º colocado, com 53 pontos. Estou vendo aqui agora. Briga lá na Ilha do Retiro a torcida do Santos, hein? A polícia pede pra torcida do Santos recuar e não... Nossa, rapaz do céu. Tem um torcedor do Santos ali bem ensanguentado
Acho que foi até briga com a própria polícia. Tá com o supercílio cortado. Rapaz que pertence à torcida jovem do Santos, pelo menos está com a camisa ali. Muito sangue, a torcida ali se revoltou e a polícia teve que controlar. Quero ver como é que começou essa confusão, mas o torcedor do Santos tá sangrando. Falei que não seria a última vez que teríamos briga, né, de torcida. Não durou muito não, ó, pra ser a última vez. 10 minutos depois, praticamente, o pau quebrando na Ilha do Retiro. Só terminando aqui a Série B, Albert, rapidamente a classificação. 11º Amazonas com 52. 12º Coritiba com 50, mesma pontuação do Paysandu com 50. 14º Botafogo com 45. Chapecoense 44 em 15º. E o CRB com 43, 16º. Rapaz, com 39 pontos você escaparia do rebaixamento na Série B. Mostra o nível péssimo, porque o CRB com 43 teve 5 de vantagem para a Ponte, que abre o Z4. Ou seja, pelo menos 2 rodadas a Ponte precisaria para tirar ali o rebaixamento para o CRB. Que incompetência. Olha que o CRB empatou hoje, hein? Nem ganhou do Operário. Senão a vantagem maior seria da Chape com 44. Enfim, Z4, Ponte com 38. Ituano 37. Brusque 36. E o Guarani na lanterna com 33 pontos. Pode falar, Albert. 32 rodadas, né, na última colocação. 38 rodadas, 32 rodadas na última colocação. Essa é a temporada do Guarani na Série B do Campeonato Brasileiro. E o Wendel Coral, separei aqui uma imagem que eu acabei recebendo. Opa! Né, a equipe do Goiás acabou fazendo o seu gol aos 37 minutos com o Paulo Baia, ele que passou pela Ponte Preta. E aos 31 minutos do segundo tempo, o Neto Pessoa teve a chance de fazer o gol do acesso. Solta aí, Felipão, para você dar uma olhada aí a situação. Imaginem só você, né, você tendo aí ele está preparando aí a imagem, né, para você ver que a bola realmente, como diria Muricy Ramalho, né, e depois pegou essa moda em que a bola pune. O Felipe Marques está arrumando ali enquanto as o Felipe pega, Sim. a classificação da Série B do ano passado, cara, o Novo Horizontino foi o 5º com 63. E ele teve 19 vitórias. O Atlético nem subiu com 64, com 2 vitórias a menos, cara. Ou seja, com 17 vitórias o Atlético subiu. Esse ano com 18, do Novo Horizontino com 64 pontos. Um ponto a mais que conseguiu ano passado, não subiu. Então, o futebol, cara, ele é uma caixinha de surpresas, o jogo contra o Paysandu, né? Ele prega peças, cara, contra o Paysandu e contra o Operário. O Novo Horizontino, segundo ano consecutivo, acaba em 5º, cara. Que judiação. Deu certo aí, Felipão? Ele tá aí ajustando aí. Devagar vai. Ele tá desfoque, mas ele vai... O lance, né, do Neto Pessoa, né? Que era o gol, né? Literalmente ali era o gol do acesso. E acabou por 31 minutos do segundo tempo, aos 37 acabou levando. É a bola do Tadeu ou não? Não, é a bola... É outra ainda? É o Neto Pessoa. Você vê o lance, amigos, né? Vai botar na tela? Ó, dá uma olhada nisso aí. Amigos, vocês que acompanham, olha o lance. Ali, ó. Errou, perdeu ali, ó. Nossa. Ali, ó. Olha só. Ele, a bola e o gol goleiro. Não, cara. Pode soltar mais uma vez, Felipão, por favor. Não pode, né? O 7 do Goiás, vou pegar aqui quem é o 7 do Goiás. O Neto Pessoa. E acabou, o 7 do Goiás que acabou tropeçando ali. O Paulo Baia, que fez o gol. Exatamente. E a 37 minutos ele acabou fazendo o gol. Então o jogo tá 0x0 aí. 0x0, exatamente. Esse lance aí foi aos 31 minutos. E o gol saiu aos 37. Olha o lance, olha o gol. Olha o gol que ele perdeu. Não pode, cara. Então, e tava 0x0 a partida. Ou seja, teve chance, né? Teve a chance. E aí ele acabou ferrando o Novo Horizontino e eu também. Mas Será que dorme hoje, cara? Eu não. Eu não irei dormir. Isso que é só um videogame. É, isso que é só um aparelho, né? Que ia fazer alegria em casa, né? Mas aí agora, imagine só eles, né? O acesso à Série A, Meu né? Deus. Albert, 8 horas mais 52 minutos, temos 2 quadros a fazer por aqui. Você manda aí no YouTube do Futebol Interior quem foi o melhor em campo pra você, né? O Guarani empatou nas regras aqui do melhor em campo. O time, quando empata ou ganha, tem o melhor em campo. Então, aqui nas regras do Futebol Interior, pode colocar o seu palpite aqui pra gente. E a gente vai ver se o seu palpite é igual ao de Gustavo Marques e também de Albert Cavalcante. Mas são 8 horas mais 53 minutos. Vamos para as notas do jogo, Felipe Marques primeiro. Albert Cavalcante, vai querer dar nota junto com o Albert ou vai só ele, Guga?
Vai Você sim. não quer, né? Não, ele vai sim, ele vai dar nota junto comigo. Vai ser eu e o Gustavo. Vai a média, Vamos, Guga? vai a média, vai, Gus. Isso, vai eu e o Gustavo. Eu e Ele o Gustavo. tá desanimado. É a última partida dele no futebol interior. Hoje eu faço questão. Última partida sua nos canais de futebol interior, né? Nesse ano, assim comigo. Não, é você. Não, você não vai fazer nada. Só hoje, só. Ele não quer. Aqui. Tá, então tá bom. então a manda nota bala. vai ser então apenas o Albert Cavalcante. A vinheta, então, notas do jogo, Felipe Marques. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. É isso, as notas do jogo, começando aqui para Guarani e Ceará. Começando com o goleiro Fred Conte. Uma defesa no jogo, defesa importante, inclusive do goleiro, só nota para ele. O Fred Conte, né, que é tido, né, como uma das revelações, né, do Guarani após aí chegou pastando e aí no final, né, das contratações apareceu o Fred Conte, jogador novo, né, e com a saída do Vladimir e também do Pegorari, que, né, o Vladimir será devolvido e o Pegorari não foi renovado o seu contrato, tanto que nem figurou no banco de reservas. Fred Conte, torcedor bugrino se acostuma com Fred Conte. E, obviamente, né, ele deu algumas, né, deu umas espanadas ali, teve um lance ali, meu amigo, que ele tava inteiro na bola, acabou soltando nos pés do Lucas Ian, que acabou mandando a bola pela linha de fundo. Sistema defensivo do Guarani, né, contando todo o sistema defensivo do Guarani, não passa segurança nesse goleirão Fred Conte. Pode melhorar, mas não passa segurança. E a nota? 5,5. 5,5 para Fred Conte, 5,5. Na lateral direita, Ian Henrique. É mais uma promessa, né? Já tem mais minutagens, né, na equipe do Guarani. Entre Pacheco e Ian Henrique, né? Obviamente nós tínhamos aí tínhamos mais esperanças, né, com o Pacheco, né? Mas o Ian Henrique performou, né? Mostrou que também pode, né? Que essa lateral direita tem dono. E por tudo, né? Pela partida, pelo tamanho, né, da grandeza da partida ali, bolas ali, né, a equipe do Ceará atacou muito pelos lados e o Ian Henrique nessa partida foi muito bem. Nota 6 para o Ian Henrique. Nota 6 para o Ian Henrique, nota maior do que o Fred Conte. O Ian foi substituído ao 83, entrou o Pacheco. 28, Pacheco. O Pacheco jogou 15 minutos, tem nota para ele ou não? Sem nota, né? Sem nota, só trocou 6 por meia dúzia, não agregou nada, sem nota. Pacheco, tchau. Sem nota. Dupla de zaga, o capitão Matheus Salustiano, que desarmou ali uma bola importantíssima que poderia ser o gol do Ceará. Várias, hein? Várias bolas, está de saída, né? São Bernardo está de olho, né? Muitos cravaram o Náutico. E surpreendeu, viu, cara? Surpreendeu. Surpreendeu porque eu não esperava que fosse tão bem assim no Guarani, exatamente. Vamos fazer assim, né? Por mais que o time foi rebaixado, lógico, obviamente ele tem sua parcela de culpa, mas o desastre, né? O regaço foi grande, né? Como diria o outro. Então o Matheus Salustiano teve seus altos e baixos, um pouco mais altos do que baixos. E por incrível que pareça, para mim foi o melhor jogador da partida, né? Do lado do Guarani, 7,5 pro Salustiano. Olha, rapaz, 7,5 pro Matheus Salustiano, companheiro de zaga Lucas Adel. Minha Nossa Senhora, Jesus, cada bola na área, pelo lado dele, ele acabou ali perdendo uma bola na velocidade ali para o Ailon, ali o Matheus Salustiano teve que fazer a intervenção, e assim, o Lucas Adel é o Lucas Adel. O Lucas Adel que chegou no final de 2023, né, ali ficou um tempo ali encostado, e depois ali foi ganhando espaço, mas assim, né, um ótimo reserva, mas como titular deixa a desejar. Nota 5 para o Lucas Adel. 5 para Lucas Adel. Albert Cavalcante não é fã do Lucas Adel, assim como ninguém consegue ser depois do que não apresentou, no caso, com a camisa do Guarani. Fechando o sistema defensivo, o Jefferson, lateral esquerdo, Albert. Meu Deus do céu, sofreu muito, hein? Sofreu muito pelos lados ali, com o Eric Pulga, né? Ali, as ligações ali entre Eric Pulga e também com o Lucas, o Rian. Né, e no primeiro tempo ali ele acabou, ali ele não conseguia sair e quando saía virava o famoso mochileiro. Dito isso, o Jefferson, que a maioria dos torcedores do Guarani não gosta, né, do futebol apresentado dele, no segundo tempo ele até foi bem, mas assim, nas suas limitações. Nota 5,5 para o Jefferson. Começou a coletiva? Opa, daqui a pouco a gente vai para lá só finalizar então as notas do jogo. E aí a gente vai para a coletiva. Qual a nota do Jefferson? 5,5. 5,5 para o Jefferson. No meio campo começamos com o Anderson Leite. Jogou 45 minutos, saiu lesionado, Albert. Esse tem que ficar, né?
Esse tem que ficar pro Campeonato Paulista. É o casamento, né? O casamento entre Gabriel Bispo e Anderson Leite. O Anderson Leite sai mais pro jogo, né? Tem mais qualidade no toque de bola e também desarma muito bem. Nota 6 para o Anderson Leite. 6 para o Anderson Leite e Gabriel Bispo. Esse tem que ficar também, hein? Esse aí tem que ficar. Gabriel Bispo, pitbull, né? Tem hora ali que ele acaba usando muito a força física, acaba se perdendo em alguns lances, mas eu vou falar pra você, hein? É um mal necessário. Nota 6,5 para o Gabriel Bispo. 6,5 para Gabriel Bispo, mal necessário. Gostei dessa. Esqueci, Albert, do Anderson Leite depois, entrou o Marlon no lugar dele. Jogou o segundo tempo. Qual nota? Esse Marlon aí, pelo amor de Deus. Tomara tá indo embora também, né? Nota 3 pro Marlon. Tudo que faz não dá certo. 3 para o Marlon. 3. Matheus Bueno. O carteador, né? Esperávamos mais dele, né? No campeonato, né? No campeonato e também, né? Exclusivamente nessa partida. E infelizmente, mais uma vez ali, mostrou ali, não sei se tá obviamente, né, um dos jogadores que irão embora, mas na partida de hoje muito, muito abaixo, né, só bola para trás, nota 5. 5 para o Matheus Bueno. Fechando o meio campo, Luan Dias. Luan Dias vai voltar pro Água Santa, né, o Luan Dias esperava muito mais do Luan Dias, né, ele que é o camisa 10, o cérebro pensante, mas assim, nesse campeonato brasileiro, deixou muito, a equipe do Guarani deixou muito a desejar, né. Em algumas partidas foi Cerebral, na outras foi Albert Cavalcante, né? Então, nota para a partida de hoje, combateu no primeiro tempo, mas depois morreu. Nota 6 para o Luan Dias. 6 para Luan Dias. Eu vou te perguntar, mas o Pierre jogou um minuto sem nota, né? Vamos direto. Heitor no ataque, fazendo a dobradinha pela direita. Muita vontade, muita disposição, né? Ali compondo, ali, né? Ajudando no ataque, compondo também as linhas do meio campo. Muitas vezes ele ficava para que até mesmo o Luan Dias, né, fizesse, né, entrasse pelos lados. Mas o Heitor, eu esperava muito mais do Heitor, né? Todos nós esperávamos muito mais do Heitor. E mesmo sem cacuete, ele apresentou ali tendo raça, disposição nessa última partida. Mas é nota 6 para o Heitor. 6 para o Heitor. E aí o Porfírio, garoto da base, fez o gol do Guarani na derrota para o Brusque na rodada anterior. Entrou, jogou 15 minutos, a nota para o garoto. Sem nota, né? Nem pegou na bola o menino. O menino nem pegou na bola. Né? Gostaria de ter visto ele mais, né? Até mesmo, né, na virada do intervalo. Já que não temos nada a perder, entre aspas, né? Só 1,5 milhão. Colocaria o menino, né? Já preparar, já dar mais minutagem pro menino. Sem nota para ele. É isso, sem nota. Então, para fechar agora, Caio Dantas jogou os 90 minutos, o artilheiro do Bugre na Série C, na Série B, 11 gols marcados, a sua nota para o camisa 99. Outro meio que não vai ficar, né? Provavelmente ele recebeu a proposta, mas depois era o Goiás, agora não vai ficar, vai sair, a gente não sabe, mas assim, o Caio Dantas, ele caiu de produção assim como toda a equipe, né, acabou fazendo seus gols, é verdade, campeonato, né, do campeonato do último colocado ser o artilheiro, né, o vice-artilheiro, é muito interessante, mas na partida de hoje, pelo amor de Deus, o Caio Dantas, né, acabou ele busca o contato, né, para receber as faltas, mas na partida de hoje não teve chances, nota 5 para o Caio Dantas. 5 para o Caio Dantas, fechando o técnico Alan Al. Será que fica ou não a sua nota para o treinador, Albert? Gostaria que ficasse, né? Mas haverá reduções, né? Vamos ver se ele vai aceitar. Já teve a primeira conversa. Alguns disseram já que está fora, né? O cara está fora do baralho. Outros disseram que teve a famosa conversa. Vamos aguardar. Mas pelo que o Alan Al fez, né? Com a chegada do Alan Al, realmente mudou o Guarani. Mas, né? A gente sabe, né? Que o futebol existe 2 mais 2. Quase sempre não é 4. Nota 6 para o técnico Alan Al. Albert, pergunta sem titubear para você. Alan Al também tem culpa no rebaixamento do Guarani? Opa, sócios do desastre. Todos sócios do desastre. Ninguém chamou você. Ninguém chamou. Você não quis participar. Mas eu tenho que interromper. Não, interromper não. Ninguém te chamou. O que você tá falando? Desliga o microfone, por favor. Alan Al tirou. Desliga. Tirou o que ninguém fez. Desliga. Tirou. Aí, pronto. Aí, beleza. Aí, então é o seguinte. É o técnico. Obrigado. É o técnico.
sócio desastre, a torcida não estaria pedindo a renovação. Quem tá pedindo? A torcida quer a renovação do Alan Al. Então Ué, então você não acompanha as redes sociais? É síndrome de Estocolmo, então, isso aí, né? Pelo amor de Deus, não coloca a culpa no Alan Al. Não coloca a culpa no Alan Al. Ele tirou o leite de pedra desse time horroroso do Guarani. Então tá bom. É verdade, ele tirou o leite de pedra desse time horroroso do Guarani e o Guarani se safou. Com a chegada dele, o Guarani se safou. O Guarani está na Série B do Campeonato Brasileiro. Quantas vitórias Horas, bolas. Foi suficiente. Pega uma análise dos técnicos que passaram pelo Guarani. Foi suficiente. Foi homem de dar a cara a tapa quando a diretoria saiu fora. Foi o cara que não abandonou o time que tá largado às traças. Porque todo mundo abandonou. Ele poderia ter pegado a toalha e ter ido embora. Que faz tempo que o Guarani tá rebaixado, hein? Faz rodadas que o Bugre tá rebaixado. Poderia ter pegado a toalha, ó, e ter vazado. Continuou, deu a cara a tapa. E foi o maior vencedor, comparando com todos os técnicos que passaram nesse ano. Não Vamos lá, os dados de Alan Al. Ele assumiu no Ceará, né? Contra o Ceará, aliás, na 19ª rodada. Tomou taca. Jogo que o Guarani perdeu pelo placar de 3-1. De lá pra cá, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 13, 16, 17, 18, 19, 20 jogos. Em 20 jogos, são 6 vitórias, 4 empates e 10 derrotas. Tá certo, a média tá boa. 6 vitórias, 4 empates e 10 derrotas. Comparando-se com os outros... Sócios do desastre. Quem era o treinador das 10 derrotas? Sócio do desastre. Alan Al é sócio do desastre. O Alan Al rebaixou o Guarani? Sim, ele chegou na primeira partida... na última partida do primeiro turno. Ele teve um turno inteiro para poder salvar o Guarani. Desculpa. Não salvou. É sócio do desastre. Ele é sócio... Comprou porque quis. Não tem garantia. Não é à toa que a diretoria quer manter o técnico, né? Dispensou todos os jogadores. A maioria tá tudo dispensado. Mas quer manter. Tá conversando com o técnico. Você vê, né? Fez um mau trabalho. É verdade. Dito isso... Fez um mau trabalho. Não, dito isso... Aliás, e você vai engolir as palavras que vai ser o técnico que vai subir o Guarani de volta pra Série A do Campeonato Brasileiro. Pra Série A? Pra Série A? O cara é fogo, Série hein? B. Que seja, se continua pra Série A. Que você tá vendo o A ali do spot ali, né? Mas tudo bem. Que A gigante, hein? Exatamente. Lembra o meu A que eu fiz? Eu fiz em 2022, tá guardado. Albert, pra finalizar então, nota pro Alan Al 6. Nota 6 pro Alan Al, que o Gustavo passando pano. Isso sim é passar pano. Né? O cara que tem mais derrotas do que vitórias, não tá certo. Ele não é responsável, não. Era eu que estava dirigindo as derrotas e na vitória era o Alan Al. Tá certo. Portanto, essas as notas do jogo de Guarani 0, Ceará também 0, última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro em 2024. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Muito bem. E o técnico Alan Al, inclusive, que foi rapidão ali, foi bem rápido, bem ágil. Depois do jogo, já conversou com a imprensa. É ou não é, Albert? Chama aí. Vamos ouvir o técnico querido do nosso Gustavo Marques, né? O técnico Alan Al. Matheus Amurati, Rádio Central Campinas. Bom, a gente até conversou com os jogadores do Ceará após a partida e eles realmente falaram que não esperavam realmente que o Guarani deixaria o jogo rolar e teriam tantas chances assim. E foi o que a gente viu, né? O Ceará até buscou o gol, mas a gente viu um Guarani em certos momentos do primeiro tempo e do segundo tempo seguro, até propondo o jogo, mesmo o Guarani já rebaixado. Como é que foi a conversa para conseguir tirar algum ânimo destes atletas, já sabendo que já estão rebaixados e enfrentando uma equipe que briga pelo acesso à Série A? Obrigado. Boa noite. Foi difícil, não foi fácil. São seres humanos que, como todos nós, vivem por motivação e a gente sem objetivo no campeonato se tornou um pouco mais complicado, mas a semana nossa de trabalho ela foi boa. Os caras não deixaram de trabalhar, é obrigação nossa, mas nesse momento algumas coisas são difíceis de se colocar. E eu falei muito em respeito nas outras entrevistas, falei hoje na nossa preleção, nós temos que ter um respeito muito grande pelo nosso torcedor, que é natural, está chateado, está insatisfeito, assim como nós. Um respeito muito grande pelo Guarani e pela nossa profissão. O futebol ele já anda tanto cheio de problemas, de dúvidas, de questões até extra-campo policiais que a gente não poderia deixar de ter seriedade e hombridade, além do orgulho próprio. A partir do momento que você aceita a
derrota, que você aceita o adversário vencer você com naturalidade, você acaba perdendo a principal coisa da vida, que é você ter entusiasmo para trabalhar. Então, hoje nós entramos em campo com uma responsabilidade grande, que poderíamos, como fomos o fiel da balança, fizemos a nossa parte, não favorecemos A, não favorecemos B, buscamos a vitória o tempo todo. Acho que fizemos um jogo muito seguro, e eu falei isso para eles, e repito aqui, eu acho que com exceção do jogo do Brusque, que foi muito abaixo, não sei se pelo fator do calor, da grama sintética, o único jogo pela manhã, nós não deixamos de lutar em nenhum momento. Cometemos erros, como todas as equipes. Hoje fizemos um jogo de igual para igual com uma equipe que vai estar na Série A no que vem, que tinha um objetivo muito claro do acesso hoje. Então isso mostra que dentro das nossas possibilidades, dentro daquilo que a gente poderia fazer, o trabalho foi desenvolvido e os atletas procuraram, pelo menos, manter o perfil, o caráter e honrar a camisa do Guarani até o fim. Alan, boa noite. Vladimir Catarino, Rádio Bandeirantes. Foi unânime entre nós, pelo menos, e também conversamos isso com os jogadores, de que se o Guarani tivesse jogado desta forma, talvez o resultado em todas as outras partidas, talvez o resultado seria diferente, né? E é inegável também a melhora de rendimento do Guarani desde sua chegada, né? Mesmo o time não conseguindo escapar do rebaixamento. Como a gente não tem muito acesso a você no dia a dia, eu vou fugir um pouco do tema jogo e já fazer uma pergunta para você que o torcedor também quer saber sobre a sua permanência ou não, né? A gente tem uma informação de que já houve uma reunião, não houve acordo nessa primeira reunião, uma nova conversa pode acontecer, o que há de verdade, o Alan fica, o Alan não fica, o Guarani quer que você permaneça. Esclareça para a gente, se for possível. Boa noite. Obrigado, a gente lamenta, assim como todos aqui que acompanham, né, não o dia a dia, mas o pós-jogo principalmente, a gente lamenta de não ter tido essa regularidade na parte da competição. Nós oscilamos no momento que não poderíamos oscilar, e eu repito isso, os confrontos diretos acabaram matando a gente. O Botafogo, com todo respeito, o Ituano, equipes que nós teríamos plenas condições de vencer e acabamos tropeçando. Em relação à tua segunda pergunta, a gente vai definir tudo a partir de amanhã. Não houve nenhuma conversa, não houve nenhuma questão de valores, se mantém, se reduz ou algo assim. Eu acho que a vontade de permanecer tem que ser dos dois lados, isso é fundamental. Então, a partir de amanhã a gente vai conversar, vai ver de uma maneira mais tranquila aquilo que a diretoria se sente à vontade para fazer, aquilo que eu me sinto à vontade para fazer. Sempre falei que acredito na sequência de trabalho, não só aqui, mas em todo lugar que eu passei, e me sinto muito bem aqui, me sinto muito bem, apesar de não ter alcançado o objetivo, me sinto muito bem, mas nesse momento eu não posso colocar algumas situações que de repente deixem desconfortável a diretoria para tomar uma decisão, ou me deixem confortável para falar algo aqui que jamais seria injusto, até porque o nosso dia a dia aqui sempre foi muito bom. A partir de amanhã, vai ter esse contato com o pessoal que trabalha comigo, né, os empresários, e a gente vai ver a melhor solução, mas não houve questão financeira para mais, para menos, ou entrave em relação a isso. Simplesmente a gente ainda não deu uma sequência, um parecer final para se tomar as decisões. Professor, boa noite. Israel Moreira, da Jovem Pan de Campinas. Vou pegar esse gancho, agora na segunda resposta, e precisa ter as duas partes que vão querer. Da sua parte, vereadora, há um interesse na permanência do Guarani na próxima temporada? Boa noite. Boa noite. Sem dúvida, acho que qualquer treinador, né, pelo menos eu vejo dessa maneira, qualquer treinador, independente da situação, né, a gente sabe que é uma situação difícil, de um descenso, mas qualquer treinador quer estar no Guarani, qualquer treinador quer defender essa camisa, sabe da importância do Guarani, da história do Guarani, e eu não estou aqui usando hipocrisia, eu estou falando o que eu penso e o que eu converso com outros profissionais da área também. Então, claro, a gente espera que a gente possa resolver da melhor maneira possível, mas é por isso que eu falo, sou muito autêntico, ou procuro ser, de não deixar uma situação desconfortável para a diretoria, falar a responsabilidade é só de um ou é só de outro. Acho que a partir de amanhã a gente pode sentar da melhor maneira possível, tudo foi conduzido até agora da melhor maneira possível, nós tivemos muito respeito pela competição, isso acho que é fundamental. Poderíamos aqui, de repente, colocar um time totalmente alternativo ou algo parecido e a gente ser julgado por prevalecer, por favorecer A ou B, e não fizemos.
E os atletas tiveram essa postura. Algumas exceções que tiveram que ser liberadas antes, mas todos eles cumpriram o seu papel. E eu tenho contrato até dia 30 de novembro. Até dia 30 de novembro, se a gente tiver que fazer mais uma coletiva ou algo parecido, eu estou à disposição do clube. Então, a partir de amanhã a gente vê o que vai acontecer e independente do que aconteça, eu tenho o maior orgulho de estar aqui. Tudo bem, eu sou o Antônio Lupe, da CBN, prazer falar com você. Você começou essa temporada no Náutico, né? Naquela campanha boa, você chegou na final do estadual, aí teve aquele episódio do primeiro jogo que acabaram decidindo pela tua demissão. Mas o Náutico está querendo se organizar para disputar uma Série C de Campeonato Brasileiro. Você falou que ainda não tem esse acordo. Claro, o Campeonato Paulista ele é o maior estadual do Brasil em termos de finanças, competitividade e tudo mais. Você estava falando na época. Mas pela tua vivência que você trouxe do Náutico, tudo que estava sendo organizado para disputar uma Série C, você acha que é muito difícil chegar dentro desse orçamento, desses valores para a tua permanência, se caso realmente tiver essa vontade do clube seu também? Boa noite. Primeiro a gente tem que ter consciência, né, que quando você está numa Série B é um orçamento, quando você está na Série C é outro orçamento, e a gente tem consciência disso, a gente sabe da dificuldade, e ao mesmo tempo saber que, como você falou, o Campeonato Paulista ele é muito importante, ele é muito difícil, ele exige muito investimento. Então isso são situações que nós temos que ter equilíbrio. E a gente teve lá no Náutico, a gente sabia da dificuldade, é um clube de camisa, de massa, nós conseguimos dar a vaga na Copa do Brasil para o ano que vem, nós passamos diretamente para a Copa do Nordeste para o ano que vem, tudo aquilo que a gente planejou a gente conseguiu alcançar, chegamos à final do estadual, e é óbvio que em algum momento, quando a coisa não acontece da maneira que se espera, a cobrança maior é em cima do treinador. Mas eu tiro de experiência que o início do trabalho, tanto para um estadual, já vivi outras situações, mas principalmente pensando numa Série C, ele tem que ser a 100%. Ele tem que ser já no nível, pensando aquilo que você vai buscar de objetivo. Então, essa questão, a partir de amanhã a gente vai conversar, a gente vai procurar analisar e deixar muito à vontade. O que eu posso falar para vocês de tranquilidade é que enquanto não definir a minha situação aqui, enquanto não for definida, eu não tenho conversação com nenhum. Isso é uma coisa que eu tenho vivido, a minha maneira de pensar. Acordar ou estiver disponível no mercado, pode ter certeza que a gente vai informar o quanto antes. Boa noite, sou o Victor Freitas do podcast. Uma temporada sincera de uma maneira bem melancólica do Guarani, né, que fez o péssimo Campeonato Paulista, não caiu, mas vai ter ficado agora na Série B, e o pior que aconteceu. Claro que você chegou, talvez no terço final de toda essa temporada, você conseguiu colher resultados melhores, mas ainda assim estava dentro desse ambiente. Dentro de toda essa experiência que você teve no Guarani, de tudo que você viu acontecendo, tanto positivo quanto negativamente, o que você acha que pode ser feito de diferente em 2025 para que o torcedor tenha um ano mais tranquilo, né? Que o clube proporciona para o torcedor um ano mais tranquilo? Boa noite. Eu acho que, principalmente, né, e é uma coisa que não é clichê, mas é do futebol, tem que se aprender com os erros, né? E eu não estou aqui colocando a minha situação. Eu acho que um dos principais erros é a troca dos treinadores, né? Isso é em qualquer lugar. É óbvio que a pressão ela existe, independente da minha permanência ou não. Se não tiver o início satisfatório, a cobrança ela vai existir e tem que estar todo mundo preparado para isso. O futebol ele exige uma convicção daquilo que você faz de uma maneira muito grande. Óbvio que outras profissões também exigem, mas o futebol, pela exposição midiática, pela exposição social que você tem, 30, 40, 50, 100 mil cabeças pensando diferente. Se você não tiver convicção daquilo que você está fazendo, você acaba pagando um preço alto. Então, acho que isso é fundamental. É por isso que eu falei que precisa ter um casamento bem feito, para que, tanto da minha parte como do clube, tenha uma convicção muito clara de início de ano. Porque esse tipo de solução já ficou muito claro que não é o ideal, não só para o Guarani, mas para o futebol. É um primeiro turno de campeonato muito abaixo, né? 11 pontos para você recuperar numa competição é muito difícil, nós teríamos que ter um aproveitamento de acesso, passamos perto,
Eu acho que perdemos jogos aí que até hoje me tiram o sono, porque a gente poderia estar brigando aí na última rodada por uma situação diferente. Então acho que esse aprendizado, né, de se ter convicções nas escolhas, né, de se organizar, de ter aquilo que o torcedor espera, né, que é a valorização do produto Guarani, eu acho que é fundamental. Né, independente de escolha de A, de B, de C, de treinador, de jogador, eu acho que essa convicção e a valorização da camisa do Guarani, do produto do Guarani, não que tenha faltado, mas eu acredito vendo de fora, né, que oscilou em alguns momentos esse tipo de situação, e o entendimento de quem venha, né, de atleta que venha, ou de comissão, no meu caso, a permanência ou não, e que a camisa do Guarani ela é pesada, a pressão ela é grande. Então o jogador ele tem que vir preparado para isso, muito convicto dos objetivos que vão ser traçados a partir do ano que vem. Alan, tudo bem? Guilherme Souza, Felicidade do Esporte. O Guarani, em toda a Série B, soma 8 vitórias, 9 empates e 21 derrotas. O que você acha que faltou para a equipe bugrina ter uma Série B assim, mais tranquila, brigando por G4, ou até mesmo a permanência na Série B, depois de um Campeonato Paulista melancólico também? Boa noite. Como eu falei, é difícil, né? O que a gente via antes da minha chegada é uma visão muito periférica, muito de fora. Eu posso falar que o que faltou, de repente, para nós ali no segundo turno foi um pouquinho mais de efetividade. Na maioria dos jogos, nós fomos superiores aos adversários. Em muitos momentos não conseguimos transformar essa superioridade em vitória. Perdemos alguns atletas que foram fundamentais para que a gente caísse um pouco de produção. Então isso pesou também numa competição longa. Quando você perde um atleta de determinada posição e você é obrigado a buscar solução fora da característica inicial desse atleta, isso funciona durante 1, 2, 3 rodadas, mas na sequência acaba causando um prejuízo muito grande, e ter um elenco equilibrado. Eu acho que é fundamental, eu acho que isso foi fundamental. Perdemos alguns atletas que realmente fizeram falta, outros não renderam da maneira que a gente esperava. Eu não estou aqui expondo nenhum atleta, mas foi o que aconteceu e isso é muito claro. E principalmente eu acho que essa questão dos confrontos diretos, volto a repetir, uma coisa que eu lamento demais. Tivemos um desempenho muito abaixo contra o Ituano, tivemos um desempenho no final do segundo tempo que os 3 pontos estavam na nossa mão e acabamos cedendo para o Botafogo. Então são situações que a Série B, uma competição de alto nível, como vai ser o Paulista, ele não perdoa, a competição não perdoa. Então eu acho que isso foi fundamental, esses pontos foram fundamentais. Muito bem, tá aí a entrevista coletiva, a última de 2024 do Alan Al, a ver se permanece como técnico do Guarani para 2025. Albert, 9 horas mais 20 minutos, rapidamente, pinça e dá uma breve analisada do que foi essa entrevista coletiva do técnico Alan Al. Você tem exatamente 1 minuto. A pergunta principal, né, que foi feita sobre a sua permanência. O técnico Alan Al, né, foi levantado a questão sobre, né, sua permanência ou não, se houve, né, mesmo a reunião, como assim informamos aqui, como toda a imprensa campineira informou. Ele disse que não sentaram ainda para, né, acertar as tratativas, né? Ele disse que a partir de amanhã irá sentar com o Conselho Administrativo do Guarani Futebol Clube para poder aí ver, né, quais são os pontos entre Guarani e também com o profissional, para ver se ele realmente fica ou não. E ele disse algo muito importante, que ele briga, né? Consistência, né? Ele acha que a consistência, não só como no Guarani, mas sim nos outros clubes que ele passou, ele defende que a permanência, o trabalho longevo, acaba resultando em, né, trazendo resultados melhores. Assim como disse você, né, do técnico Mozart Santos, né, com o tempo na frente do Mirassol, e também do Batista, Eduardo Batista na frente do Novo Horizontino, mas infelizmente ficaram para trás. Falando em técnico de time que foi rebaixado, o Brusque acaba de anunciar. O técnico Marcelo Cabo não é mais o treinador do quadricolor. O auxiliar técnico Gabriel Cabo também deixa a comissão técnica. Esse é o meu medo. Marcelo chegou ao Brusque no início de setembro. Chegou para livrar o Brusque do rebaixamento. Em 13 jogos, teve apenas 4 vitórias
A Ponte caiu, o Brigatti vinha para 3 jogos só, vai assumir o Alberto Valentim. O Guarani caiu, tá no ponto de interrogação. O Ituano caiu, aparentemente é o mesmo treinador. O Brusque já anunciou que troca o seu técnico para a próxima temporada. Um rápido intervalo, é o último aqui do Futebol Interior de 2024. Na volta, eleição do melhor em campo e o comentário final, tanto para o Instagram quanto para o YouTube. Não saia daí. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o Futebol Interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Sábado, 7 de dezembro, no Campinas Hall. Summer 2000. Uma super festa com 7 horas de duração pra você reviver as melhores baladas e os grandes hits dos anos 2000. Você vai curtir ao vivo Cassino! Mais DJs, Fat, Corsi, Marcos B e Ed. Summer 2000. Sábado, 7 de dezembro, no Campinas Hall. Ingressos em temtickets.com.br. Compre já o seu e não perca. Invictus, o seu espaço de eventos em Campinas e região. Com 2 salões, o Invictus Espaço de Eventos pode te receber para a sua festa de confraternização, formatura, celebração de casamentos e demais eventos. Disponibilizamos uma piscina para adultos e outra para crianças, uma quadra de tênis e um campo de futebol. Nas margens da rodovia Dom Pedro I está situado o Invictus Eventos, o melhor espaço de eventos da região. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital de Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. futebolinterior.com.br. Honda Benimotos, a sua concessionária Honda. Com lojas em Campinas, Americana e Piracicaba, a Honda Benimotos oferece o plano de consórcio mais confiável do mercado. Na oficina Honda, o atendimento é rápido e de qualidade, com as melhores peças à sua disposição. CG Titan, Fan, Cargo, ADV e demais modelos. Na Honda Benimotos você encontra capacetes e acessórios para o seu passeio ficar mais confortável. Honda Benimotos. Conforto, qualidade e segurança. Dê asas à sua liberdade. Futebol Interior. Estamos apresentando Fim de Jogo. Wendel Coral. Muito bem, estamos de volta a fim de jogo aqui no Futebol Interior. Guarani 0, Ceará 0, Guarani rebaixado como lanterna da Série B. O Ceará de volta após 2 anos aí para a elite do Campeonato Brasileiro. Mandar um abraço ao nosso coordenador, o Carlos Corsato. Está aqui, claro, na nossa audiência e ele me informa, inclusive, muito obrigado pela informação, Corsato, que o portal Futebol Interior já no meio da semana antecipou que o Marcelo Cabo, demitido há pouco do Brusque, como falei, foi contratado pelo Água Santa
aí para a disputa do Campeonato Paulista. Portanto, o Marcelo Cabo será o treinador do Água Santa no Paulistão, junto com o Luan Dias, que vai sair do Guarani e volta para o Água Santa na disputa do Campeonato Estadual. Aqui no YouTube, uma breve passada, o Planeta Placar agradece pela transmissão. Deli Santos lembra a gente que o Atlético, Ferroviária, Volta Redonda e Remo garantiram o acesso para a Série B, é verdade. E uma mensagem especial do Marcos Oliveira: boa noite, galera, Feliz Natal e um próspero ano novo para vocês. Ano que vem estou aqui acompanhando vocês dois. Abraços, Marcos, torcedor da Macaquinha, torcedor da Ponte, mas muito respeitoso aqui mesmo na transmissão do Guarani. Obrigado também, bom final de ano para você, viu, Marcos? Grande abraço para você. Vamos agora para o próximo quadro. O melhor em campo desse Guarani 0, Ceará também 0, vai ser difícil, mas a gente vai achar o melhor em campo, Felipe Marques. Agora, o melhor em campo, o craque do jogo. Vamos lá, craque do jogo. Craque do jogo para esse jogo de hoje é um pouco forte, mas vamos lá, né? Melhor em campo, craque do jogo, começa com você, Albert Cavalcante. Por incrível que pareça, o zagueiro Matheus Salustiano, o capitão, né? Ele fez uma bela partida. Dessa zaga, né, do Guarani, que do técnico Alan Al, tão, né, defendido pelo nosso querido Gustavo Marques, né, o Matheus Salustiano foi o menos pior. E na partida de hoje ele acabou salvando o Guarani nesse empate por 0-0. O Wendel Coral. É isso, Matheus Salustiano então para o Albert Cavalcante. Seu voto, Gustavo Marques? Olha, eu vou votar no Gabriel Bispo. Eu acho que o volante do Guarani acho que foi um dos mais contundentes desse time entre os jogadores. E contundente no sentido figurado, porque eu sei que você vai me cornetar. Vamos até agora às 9h30 na Valinhos, rapidinho, Guga. Contundente é uma pessoa que é incisivo no jogo, tá, Albert? Categórico e terminante. Antes que você e o Arthur me corrija, né? Tá aqui, ó, no dicionário, tá? A palavra contundente. Eu falo porque ele adora me cornetar, ainda mais que eu fui contra o atleta dele. Então, pra mim, foi o atleta mais contundente. Gabriel Bispo, né? Mais uma vez repetindo, contundente o Albert, é incisivo. Meu Deus do céu. É categórico. Você tava aberto desde o final do jogo. Tá bom, então, Gabriel Bispo, pra mim. Fechado. O marcador perdigueiro. No desempate, meu voto vai para Matheus Salustiano, capitão do Guarani, portanto, eleito o craque do jogo. O melhor em campo, o craque do jogo. Tá certo, portanto, 9h mais 30 minutos, encerrando a nossa transmissão na Rádio Valinhos FM 87,9, com o presidente Wagner Faneco, na equipe técnica Maila Siqueira e Felipe Carvalho. Você segue nos acompanhando no YouTube Futebol Interior, na Rádio Valinhos FM. A gente encerra por agora. Meu muito obrigado pela sua audiência e até a próxima. Valinhos FM 87.9. Tá aí, contadinho, hein? No relógio, aqui no nosso relógio digital que não tem ponteiros, lembra? Meu Deus do céu, fantástico. Mas é isso, Albert Cavalcante, vou me despedir de sua pessoa, mais uma temporada, um prazer inenarrável estar aqui ao seu lado nessa rodada final de Série B do Campeonato Brasileiro. No ano que vem, se Deus quiser e permitir, nos vemos no Campeonato Paulista e também na Série C do Campeonato Brasileiro. Albert, grande abraço para você. Um abraço, Wendel Coral, a todos que nos acompanharam durante 38 rodadas. Mandar um abraço especial, né, a todo o torcedor bugrino, que sofremos, né? Sofremos mais do que rimos, né? Que 2025, né, seja um ano melhor, assim como na nossa vida pessoal, profissional e também dos clubes, né? Que o futebol, das coisas mais importantes a menos importante. Né? Agradecer mais uma vez os canais de Futebol Interior, ao Elcio Paiola, ao Dr. Arthur Eugênio Matias, ao nosso eterno chefe, ao Carlos Corsato, por mais uma oportunidade aí. Eu caminhando é minha quinta temporada, né? Minha quarta para quinta temporada aqui nos canais de Futebol Interior. Agradecer a todos aí a grande audiência desse ano de 2024. Que 2025 seja um ano, né, repleto de muita paz, saúde, esperança e muita bola na rede, tanto para o Guarani, também para a Ponte Preta. E mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado a você que sempre está aí na nossa arquibancada virtual, está ajudando a gente a sempre fazer as nossas jornadas. E vocês que estão na frente do Guarani Futebol Clube, não se esqueçam da vergonha que vocês fizeram a gente passar nessa temporada. Vocês são responsáveis do desastre.
desastre! Vamos disputar a Série C por conta de vocês, incompetentes! Senhora. Incompetentes! Senhora. No ano de maior faturamento, vocês acabaram com a temporada de 2024 do torcedor bugrino! Seus incompetentes! Agora vão usar cortina de fumaça pra poder apagar o seu Deus! Incompetentes! Vocês não merecem estar onde estão! Bando de incompetentes! O ano que vem tem que ter mudança! Incompetentes! Uma boa noite. Agora eu comecei a filmar, você acaba. Guga, o Albert falou que os diretores do Guarani foram contundentes em rebaixar a equipe. Exatamente, foram incisivos, né? Isso. Categóricos. É isso, terminante. esse Albert Cavalcante. Eu não sei como você não ficou surdo ao longo da temporada, cara, com o Albert assim, Tô dessa acostumado forma. já, né? Tô acostumado. É, já. né? Você vem até Esses reforçado surtos, aqui, né? né? Coloca aqui eu aquele já... protetor auricular. Exatamente. E tudo mais. Tá É certo. triste, né? Guga, antes da gente encerrar e de você passar a ficha técnica final, vamos pro comentário final pro nosso YouTube? Então vamos lá, Felipe Marques, comentário final para o YouTube do Futebol Interior. Agora, o comentário final. Olá, muito boa noite, bom dia ou boa tarde para você que passa no nosso YouTube do Futebol Interior. Comentário final da 38ª e última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. No Brinco de Ouro, Guarani 0, Ceará 0, placar que já carimbou, né? O Guarani já seria a lanterna da Série B independentemente do resultado, mas que fez o Ceará subir, voltar para a Série A do Campeonato Brasileiro. Foi um bom jogo para você, placar justo, Gustavo Marques. Placar justo, gostei da atuação do Guarani. Para mim o Guarani teve oportunidades, assim como o Ceará também teve. O Ceará chegou a fazer um gol, mas foi invalidado. O Guarani teve algumas oportunidades. Para mim foram, acredite se você quiser, para mim que narrei quase todos os jogos do Guarani na Série B, foi um dos melhores jogos do Guarani. Falando da parte defensiva, falando do meio campo, da volância, foram incisivos, não comprometeram e para mim o Guarani merecia ter saído pelo menos. Aliás, o jogo foi empatado, mas a vitória não seria anormal se o Guarani vencesse. E de campeonato, Coral, acho que o Guarani está rebaixado faz muito tempo. Vários comentários finais, nós dissemos aqui que o Guarani tinha muito que melhorar, caiu faz muito tempo, desde do encerramento do primeiro turno, não tem muito o que falar desse rebaixamento, o Guarani está rebaixado há muito tempo. Mas da partida eu gostei, não convenceu, mas poderia ter vencido a partida assim. Tá aí, portanto, Gustavo Marques, que narrou o jogo, Guarani e Ceará 0-0, Albert Cavalcante reportou. Eu estive na ancoragem também no placar ao vivo. Esse é o nosso comentário final de Guarani 0, Ceará também 0, última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro em 2024. Comentário final. E agora o nosso comentário final para o Instagram, pode ser, Felipe? Vamos lá então com a vinhetinha e tudo mais, comentário final para o nosso Instagram. Agora o comentário final. Olá para você que passa pelo Instagram do Futebol Interior, comentário final de Ceará e Guarani 0-0, jogo no Brinco de Ouro, Guarani e Ceará, resultado que fez o Guarani terminar como lanterna, já seria independentemente do resultado final, mas que fez o Ceará retornar à Série A do Campeonato Brasileiro. Gustavo Marques, resultado justo para você? Resultado justo, mas eu quero falar que o Guarani morreu, largado às traças, encerramento dessa campanha do Guarani, ruim, péssima, 38ª rodada, Guarani empatou, Guarani, largado às traças, música de Zé Felipe, Zé Neto e Cristiano, Guarani deixado pra morrer. Tá esse então, Gustavo Marques narrou a partida, Albert Cavalcante reportou, estive na ancoragem também no placar ao vivo, um abraço a você e até a próxima. Comentário final. Tá aí, portanto, agora vamos encerrando a transmissão de Guarani e Ceará, mas antes, o destaque final do Gustavo Marques junto com a ficha técnica de Guarani 0, Ceará também 0. Ficha técnica do jogo. Gustavo Marques.
Campeonato Brasileiro, 38ª rodada, estádio Brinco de Ouro da Princesa. O Guarani empatou em 0-0 com a equipe do Ceará, que conseguiu acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro no ano de 2025. O Guarani foi a campo com Fred Conte, Heitor Ian, Salustiano, Lucas Adel, Jefferson Bispo, Anderson Leite, Matheus Bueno, Luan Dias e Caio Dantas. Algumas mudanças foram feitas pelo técnico Alan Al. Ele tirou o Anderson Leite e colocou o Marlon. Tirou o Heitor e colocou o Léo Porfírio. Tirou o Anderson Leite e colocou o Marlon Douglas, Luan por Pierre e Ian por Pacheco. O árbitro da partida foi Paulo César Zanovelli da Silva. Ele apitou a partida, para mim, não contribuiu, não errou. Para mim foi uma arbitragem tranquila para esse empate que deu acesso para a equipe do Ceará. Agradecendo a você, o Coral, agradecendo ao Albert, agradecendo ao Felipe Marques, agradecendo ao Arthur Eugênio Matias, o Elcio Paiola e o Carlos Corsato. E até algum dia. Um forte abraço a todos. Deus abençoe. Valeu, Gustavo. Um abraço e até a próxima, se Deus quiser. Foi um prazer trabalhar ao seu lado em algumas jornadas esportivas. Das suas as minhas palavras, você é um baita de um profissional. Obrigado. A recíproca é verdadeira, não à toa, que está galgando aí passos e voos cada vez maiores. Todo sucesso do mundo para você, Gustavo Marques. E agora a gente vai encerrando de vez a jornada esportiva, a última, né, de 2024. E gostaria de agradecer a cada um de você, ouvinte, também telespectador, que acompanha as nossas imagens pelo YouTube durante os jogos. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência e principalmente pelo respeito que nos deu ao longo de 2024. Que em 2025 nós tenhamos ainda mais essa união e esse carinho de vocês, claro, seja no Campeonato Paulista, na Copa do Brasil para Ponte Preta e na Série C do Campeonato Brasileiro. Vai ser mais um ano difícil para os clubes de Campinas, mas a gente torce para que seja pelo menos um ano melhor, porque pior é difícil, mas pode acontecer. Enfim, que o Conselho de Administração do Guarani e também a diretoria executiva da Ponte Preta tenham hombridade e respeitem o torcedor, não a imprensa, mas o torcedor, que é o maior patrimônio de qualquer clube, seja no Brasil ou no mundo, porque o rebaixamento da Série B que teve no G4, Santos, Mirassol, Sport e Ceará, que vão jogar a Série A em 2025, mas no Z4 teve Ponte Preta, Ituano, Brusque e Guarani. 2 clubes campineiros, 3 clubes de São Paulo. Falando da cidade de Campinas, o torcedor merece e muito respeito, porque esse ano de 2024 vocês foram tudo menos respeitosos e menos competentes com o torcedor e, claro, todo mundo que tem um carinho muito grande por Ponte Preta e Guarani. No final, a imprensa precisa dos 2 clubes lá em cima. Afinal de contas, o sucesso do trabalho da imprensa depende também do sucesso de Ponte Preta e Guarani. Lembrando que aqui no Futebol Interior, a jornada sempre no oferecimento de concessionária Sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região. Restaurante e Pizzaria do Dadá, disque entregas 3242-3125 ou peça pelo WhatsApp, atenção ao número 99788-3821. Hipercap Brasil, eu compro toda semana, tô passando longe, mas um dia eu vou ganhar. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil, você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Invictus, seu espaço de eventos de Campinas região, na rodovia Dom Pedro em Valinhos, 19981844859. Benimotos, Honda é na Benimotos. Lembrando, futebol interior para você anunciar aqui com a gente, basta mandar uma mensagem pelo nosso WhatsApp, fazer um orçamento e, claro, fechar um ótimo negócio. Atenção ao número 199893526. Aqui no Futebol Interior, a direção executiva é de Elcio Paiola, a direção comercial de Giovanni Paiola e a direção geral do Dr. Arthur Eugênio Matias. E a nossa direção, claro, esportiva aqui na Rádio Futebol Interior, sempre no comando de Carlos Corsato. Hoje na mesa de áudio e vídeo, Felipe Marques. Muito obrigado mais uma vez e que em 2025, se Deus quiser e permitir, estaremos juntos aqui mais um ano trazendo tudo de Ponte Preta e Guarani. Muito obrigado pela sua audiência agora em Campinas, 9 horas mais 42 minutos. Um bom restinho de domingo, uma ótima semana a todos e até a próxima, se Deus quiser. Um abraço, tchau, tchau. Na Rádio Futebol Interior você ouviu Fim de Jogo.
Termina aqui, Jornada Esportiva Rádio Futebol Interior. A rádio que respira futebol.